Aqui no estúdio, graças a Deus, seja muito bem-vindo. E Vladimir Catarino nas reportagens. Olha, tem tanta coisa para falar aqui hoje. Deixa eu ver, Macaquinha. Escalação, hoje ainda não, hein? Hoje é a semana inteira. Cadê Gé? Seguidores de Gé. E Gé não volta, mais de 6 meses parado. Deve ter 1, 2 alterações em relação ao jogo contra o Retrô. Olha, a janela é 10 de julho até 2 de setembro, hein? Contratação, seu Edu, na Série C. Vai abrir só 10 de julho até 2 de setembro. Historinhas de Ponte Confiança. 6 jogos, 6 confrontos e 6 vitórias da Macaca. Sérgio Rafael renovou. Hoje é dia do goleiro. Esse Confiança é bicampeão sergipano. Tá pensando o quê? Virou pra cima do Caxias 2-1. O Vaguinho Dias, no comando do Confiança, foi campeão. Não chegou a pegar o bi, ele chegou em setembro, né? E ele foi campeão com Confiança, é o bicampeonato do Confiança sergipano. Está invicto a 17 jogos no Batistão. 14 vitórias e 3 empates. Você tá pensando que é o quê, nego? Tá pensando que é fácil? A Série C, bem que o Gleger falou, Edu, vai ser assim o campeonato inteiro. Quando terminou Ponte 1, Retrô 0, eu pensei, mas esse campeonato, e tá vendo aqui, pelo pouco, 2 rodadas que se foram. Gente, é muito difícil essa Série C. É muito complicado. É ou não é, meu grande amigo CH? Graças a Deus, tudo certo, hein, CH? Tá começando a melhorar, hein, CH? Boa tarde, CH. Seja bem-vindo. Tumultuado o dia hoje, né, Edu? Tumultuado. Olha... Mas tá tudo bem, graças a Deus. Estamos com saúde, estamos bem, trabalhando naquilo que a gente gosta. Sim. E eu espero, sinceramente, além do sol bonito lá fora, que o torcedor pontepretano e também o torcedor do Guarani na segunda-feira tenha um ótimo final de semana com 2 vitórias. Não vai ser fácil, a gente sabe disso. Tem a expectativa de uma espécie de repetição de escalação por parte da Ponte da última partida contra o Retrô. E se isso acontecer, Edu, eu consigo projetar um bom jogo. Lembrando que do outro lado tem o Vaguinho Dias, é um treinador de qualidade que conhece o futebol de Campinas. Mas acredito, Edu, com Jean Dias na frente, com o Toró, que está surpreendendo, com Elvis e Serginho, eu acho que o time fica com uma força ofensiva legal, né? Esperamos que o todo, né? Porque aí tem plano de jogo, tem intensidade do jogo, atenção sem a bola, que a Ponte faça um belo jogo e, por que não, traga uma vitória para a cidade de Campinas, Edu. Ô, professor, vamos historinhas Ponte e Confiança? À vontade, por favor. Não, você participa, olha, em 77, aliás, ontem o nome do ouvinte esqueci, mandou pro Batista aqui, 3 gols do Lúcio, verdade, Campeonato Brasileiro de 1977, 4 de dezembro, majestoso, Ponte 3-0 no Confiança, os 3 de Lúcio, como jogava Lúcio. Que ponta esquerda, olha o público, 13 mil no Majestoso. O Lúcio jogou na Ponte de 75 a 80, foram 5 anos, 205 jogos e 33 gols marcados. Está aqui na página 509 do livro Ponte Preta, a torcida que tem um time do André Pécora e do Stefan Campineiro. Olha a Macaca 77 para você, olha, matar as saudades aí, morrer de saudades. Carlão Ganso no gol, hoje dia do goleiro. Jair Pisserni, depois Tony Oliveira, Oscar Polozzi e Odirley. Vanderlei, Marco Aurélio de cá. Lúcio, Dario, Peito de Aço, depois Parraga e Tuta, Zé Duarte, o treneiro. Olha, é o seguinte, aqui, quando terminou a final de 77, gol do Basílio, 23 dias depois estreava na Ponte Dario, Peito de Aço. Veio do Internacional de Porto Alegre. Ponte 2, ABC 0. Gols de cá de pênalti, Oscar de cabeça no gol de entrada. O gol de pênalti foi no gol da Fepasa. Estreia de Dario. Ele tinha 31 anos. Dario uma lenda, né? Tava na Copa de 70, fez parte do grupo. E campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, na final contra o... Aliás, o último jogo contra o Botafogo no Rio. Tinha sido campeão brasileiro pelo Internacional, naquela final contra o Corinthians. Dario chegou com pompas, uma baita contratação, porque a torcida não podia nem ver Rui Rei, que foi expulso com 17 minutos no Morumbi na final. A torcida queria matar Rui Rei. E aí, Peri Scheibe contrata Dario Peito de Aço.
E esse jogo aqui contra o Confiança foi em dezembro. O Dario ficou na Ponte exatamente um ano, cara. Ele chegou em novembro de 77, foi até novembro de 78. O último jogo dele foi num derby no Majestoso 0-0. Na Ponte, 54 jogos e 23 gols marcados. E a Ponte vendeu o Dario pro Paysandu. E ainda ganhou dinheiro, hein? Ganhou dinheiro. A Ponte depois fez um amistoso lá em Belém. Para pagar, fez parte porque a renda ficou com a Ponte. Fez parte do negócio, e o Dario marcou gol na Ponte lá em Belém. Eu entrevistei o Dario, tinha uma mania de entrevistar e marcava a data. Chegava em casa, pegava um papel, eu marcava a data que eu entrevistava. Eu entrevistei o Dario no dia 24 de agosto de 2016, exatamente no dia que estava fazendo 41 anos. Isso aqui foi no ano seguinte. Teve um jogo, Atlético Mineiro e Ponte pela Copa do Brasil. Esse jogo foi 1-1. Antes, no Concentração, eu falei com o Dadá, agosto de 2016. Depois, no dia 2 de novembro de 2018, estava fazendo 41 anos que o Dario estreou pela Ponte. Eu entrevistei de uma maneira exótica. Eu consegui, com muito custo, colocar o Dario aqui no ar. Na técnica me ajudou, evidentemente, nossos queridos técnicos da época. E eu telefonei na casa do Peri Scheibe, lá em Souzas. Peri, você tem que entrar e tal, tentar falar com o Dario. Então nós colocamos o Dario no aeroporto, ele estava, não me lembro agora qual é o aeroporto, não sei para onde ele embarcar, e o Peri Scheibe em Souzas. E os três aqui, os dois batendo papo, porque é o Peri que contratou o Dario. Foi um momento espetacular. Bom, é isso aí, 3-0 em 77. Quando chegou em 78, teve um confronto também, Confiança e Ponte. A Ponte lá em Aracaju venceu por 2-1. Aqui, Campeonato Brasileiro. E aqui é o seguinte, quem os gols da Ponte? Nenê e Lúcio. Olha o Lúcio de novo aqui. Nenê é o Nenê Santana, que hoje é técnico do Sub-23 da Ponte, que está disputando o Campeonato Brasileiro. Olha a macaca 7-8, presta atenção na escalação. 7-8. Rafael Camarota no gol, Jair Pisserni, Juninho, Nenê, Odirley. Vanderlei, Marco Aurélio de cá. Depois Elinho, Dario, depois Afrânio e Tuta, o treneiro Milton dos Santos, já falecido. Bom, na escalação, cadê o Carlos? Cadê o Oscar? E cadê o Polozzi? A data desse jogo, 27 de abril de 78. E o Carlos, o Oscar e o Polozzi estavam servindo a seleção brasileira, se preparando para a Copa de 78 na Argentina. Esse jogo aqui, Confiança 1.2, foi exatamente após um derby no Brinco, que o Guarani ganhou de 2-1, 2 gols do Careca. O Careca iniciando, o Careca marcou o seu primeiro gol no Guarani na partida anterior. Depois que veio o derby, marcou 2-1. Foi o jogo, o derby, que fez com que o Careca se firmasse como titular. Mas a ponta, os três estavam na seleção. O Amaral, que tinha sido vendido do Guarani ao Corinthians, no começo de 78, o Amaral não chegou a fazer estreia no Corinthians. A CBF não deixava. O Amaral se preparou para a Copa. O Amaral, ele só estreou no Corinthians depois da Copa de 78. Então a preparação foi grande para a Copa de 78. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, depois de 78, Ponte e Confiança só iriam jogar em 2020. 48 anos depois, Brasileiro da Série B. Esse jogo majestoso, portões fechados, credo, coronavírus. 3 alterações, passou de 3 para 5, né? Eram só 3, 5 alterações por dia. Deixa eu ver quem fez o gol da Ponte, foi de virada. Ítalo 1-0 Confiança, Luan Bueno contra, empatou, e Bruno Rodrigues, de falta, o gol da vitória da Ponte. Como dizia o CH, Moisés vai já na fita, CH falava na época, 2020, 2021. Ah, se não fosse Moisés, se não fosse Bruno Rodrigues. Quem chegou primeiro na Ponte? Bruno Rodrigues ou Moisés? Foi Bruno Rodrigues. Já eu vou falar, CH vai entrar na fita, porque é impressionante. O Bruno Rodrigues está parado, cara, tá no Palmeiras. Mais de um ano que não joga. E tem um detalhe, tá mais de um ano machucado, cara. Ele voltou, machucou de novo. Ele só fez acho que 2 partidas no Palmeiras. Verdade, mais de um ano parado. Coisa, não, Edu? Impressionante. E daqui da fita eu vou falar do Ivan também. O Ivan também sumiu, o goleiro.
se machucou em janeiro do ano passado no jogo Inter e Avenida. Primeiro jogo de 2024, o Ivan se machucou, tá parado até hoje. Bom, é o seguinte, então aqui 2-1 para a Ponte, Série B 2020, era o primeiro turno, depois segundo turno foi no dia 19 de dezembro de 2020, lá em Aracaju, 2-1 para a Ponte, o gol da vitória, Guilherme Pato, professor. O Guilherme Patinho, lembra de Patinho que você falava, CH? Tão injustiçado por você. O Guilherme Pato, onde é que tá o Pato? O Pato tá no América Mineiro. Aí o gol da vitória foi do Pato, mas o primeiro gol de Moisés. Olha Moisés aqui, Moisés, e veio do Concórdia, o mesmo Concórdia que virou a Ponte da Copa do Brasil. Grande Moisés. Nesse jogo aqui, o Fabinho Moreno, ele foi efetivado como técnico, o João Bricá estava como treineiro, chegou o Marcelo Oliveira, não deu certo, Fabinho Moreno voltou e acabou sendo efetivado. Vamos lá para 2021. 2021, Série B. Aqui é o seguinte, 14 de agosto, majestoso 4-2 para a Ponte no Confiança. Deixa eu ver aqui, o Fecim não ia pro jogo. O titular era Camilo, que veio do Mirassol, lembra do Camilo? E aí então o Fecim apareceu no lugar do Camilo, o Camilo machucado não foi. Muita gente criticou, o Fecim, não sei o que tem. Aí o Fecim fez 1-0, aí o Fecim fez 2-0, aí gol do Confiança, segundo tempo, Moisés 3-1 e 3-2, marcando o segundo gol aí do Confiança, o João Paulo. E aí, sabe quem fez o quarto gol? João Veras. João Veras está aqui, agosto de 2021. O João Veras está no Brusque, mas não foi relacionado para enfrentar o Guarani no último jogo aí. Bom, deixa eu ver o que é mais aqui. Nós estamos em 2021, CH, último confronto. Atenção, achou o gol, meu filho? Aí, tem o golzinho aí? Pepe, olha lá. O último confronto, Confiança em Ponte, CH, foi no dia 20 de novembro de 2021. O jogo foi em Aracaju, era a penúltima rodada. Um resultado que a Ponte escapou do rebaixamento, o gol de Moisés. O Moisés, eu falei aqui do Moisés e falei do Bruno Mendes, aliás, do Bruno Rodrigues. O Moisés, ele chegou em julho de 2020 na Ponte, ficou até final de 2021. O Bruno Rodrigues chegou em janeiro de 2020, chegou primeiro o Bruno Rodrigues. Olha, o Moisés na Ponte, 88 jogos, 19 gols. Só que ele marcou 16 gols em 2021. Moisés foi o grande artilheiro da Ponte em 2021. Teve inclusive um derby, logo no começo de janeiro, CH, foi 1-1. Porque é o seguinte, a Série B de 2020 se estendeu até janeiro de 2021 por causa do coronavírus. Foi 1-1, o Matheus Peixoto fez o gol da Ponte e Matheus Ludwig empatou para o Guarani. E nesse derby o Moisés não foi, sabe por quê? Porque no final do ano ele atropelou um cavalo. Ele foi passar o Natal na terra dele, lá em Santa Catarina. Ele atropelou um cavalo. Foi parar no pronto-socorro e não participou do derby. Esse é o Moisés. Em compensação, depois em maio de 2021, teve um derby no Majestoso, 3-1 para a Ponte e marcou 2 gols. Então Moisés marcava no dia 20 de novembro de 2021, Série B, penúltima rodada. A Macaca saía do sufoco, escapava do rebaixamento e na narração quem estava? O moço de Piracicaba. Aldoberto empurra para Brocador, chega Thiago Lopes, pede volta o Brocador, Arthur manda seguir, bola para Rodrigão, soltou para Moisés, dominou, limpou, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Orgulho de nossa terra. É do artilheiro tem a 21 estampada na camisa. Rodrigão brigou, a bola espirrou, sobrou para Moisés, sempre atento, ligado no lance, invadiu a área, driblou o goleiro e com gol escancarado, ele bate firme e forte com o pé direito pro fundo do gol do Confiança. Moisés faz um gol importantíssimo pra Macaca. Pula, pula, sai do chão, vibra a macacada. Moisés
abre o placar em Aracaju. O gol é da Ponte, faz a festa nação alvinegra. A Ponte está na frente. 28 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado em Aracaju. Moisés, o artilheiro da Macaca, marca mais um. Ponte Preta 1, Confiança 0. Rafael Santos não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Matematicamente fora, a Ponte escapou. É o seguinte, a Ponte, o goleiro, o capitão do time era o goleiro Ivan Quaresma. Quando terminou esse jogo, o CH, o Ivan falou umas coisas, né, desabafou e depois teve que pedir desculpas aí para o elenco, tá? Salários atrasados, jogadores não davam entrevista, lembra disso? Lembro. Um período, jogadores da Ponte não davam entrevista. Novembro de 2021, por diversas vezes os salários atrasaram e os jogadores em protesto não davam entrevista. Inclusive, durante essa semana, a Ponte acertou uma parte, a torcida pedia para acertar tudo, com receio de que o time não saísse dessa situação. E foi nesse período, eleições, confusão e ameaças. MRV vence as eleições na Ponte. Novembro de 2021, nesse dia aqui, Confiança 0, Ponte 1. Nesse dia aconteceu a eleição de quem assumiria a presidência no lugar de Tiãozinho. A chapa MRV, Movimento Renascer Ponte Pretano, venceu a chapa DNA Ponte Pretano, apoiada por Sérgio Carnieri, ganhou por 387 a 39. 387 votos contra 39. Vários conselheiros da chapa DNA receberam ameaças de morte, incluindo esposas e filhos. Foi feita uma reunião de mais de 60 conselheiros que resolveram fazer boletim de ocorrência e também não compareceram na votação. O candidato à presidência da DNA era Eduardo Lacerda, que tentou impugnar na justiça a eleição, mas não conseguiu. O DNA prometia recorrer, a chapa vencedora MRV iria se reunir para decidir quem era o presidente. A eleição, na ponta, todo mundo sabe que funciona, você vota na chapa, não é no presidente, na chapa. A chapa vencedora, aí eles se reúnem para saber quem é o presidente. É assim que funciona. O Eberlin não seria presidente. E aí o que aconteceu? Aí houve uma eleição e houve uma eleição não, houve um consenso interno e o Eberlin acabou sendo o presidente. Olha, a Ponte nesse dia, Ivan Quaresma, Kevin, tão injustiçado por você, CH. Depois Felipe Albuquerque, outro também. Olha a escalação da Ponte, Thiago Lopes, Ednei e Marcelo Hermes, professor. Só jogador bom, né, Edu? Eu que sou perseguidor, tá bom, vamos perseguidor, Iago Henrique, depois Gustavo Cipriano, Marcos Júnior, depois Matheus Anjos e Leonaldi. Depois André Luiz. André Luiz é aquele, atacante e tal. Fecim entrou no intervalo, no lugar do Leonaldo, e Rodrigão e Moisés. Quem adorava Fecim é Gleger Zorzin, adorava Fecim. É que é dia do goleiro, né? O Fecim tá na Coreia. Aliás, o Fecim marcou um belo gol no derby. Você lembra o gol que ele fez no derby, gol de entrada? Em Kozlinski, né? Depois da Ponte, o Fecim foi pra... Tá até hoje na Coreia, tá? Só um detalhe. Você sabe que esse jogo aqui, Confiança 0.1, foi a penúltima partida do Ivan na Ponte. Depois teve o jogo contra o Coritiba, aí o Ivan foi negociado. Já tá mais do que negociado, já tinham vendido o Ivan de tudo quanto é forma, né? O Ivan, olha o que é a carreira. O Ivan, como jogador da Ponte, CH, ele foi convocado 6 vezes para a seleção brasileira, incluindo seleção de base, seleção olímpica e a seleção principal. E aí, ele foi pro Corinthians. Sabe quantos jogos ele fez? 3. Aí o Ivan foi pro Zenit da Rússia. Sabe quantos jogos ele fez? 4. Aí o Ivan foi pro Vasco. Sabe quantos jogos ele fez no Vasco? 3. E aí, janeiro do ano passado, repetindo, ele no Internacional de Porto Alegre, um jogo Inter e Avenida. Inter e Avenida. E aí, o que acontece? Final do primeiro tempo, ele se machucou, não voltou mais.
Inacreditável. Que carreira é essa, CH? Quer dizer, o que perdeu de visibilidade o Ivan, hein? Ivan Quaresma, dia do goleiro, professor. Poxa, mas não tinha como segurar o Ivan. Eram muitas propostas, eu lembro na época, não é? E o jogador tinha o desejo do atleta também, Edu. Faltou muita sorte para ele. O Ivan, que é um grande goleiro, um cara talentosíssimo, um sujeito da melhor qualidade, um ótimo profissional. Mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer 15 partidas em 3, 4 anos, Edu. É pouco demais, cara. É pouco demais. Merecia a maior sorte. Tem que falar com o Zé Pilintra, Edu. Zé Pilintra. Zé Pilintra pode ser que tenha explicação. Não, você quer ver 11 jogos. 11 jogos, depois que ele saiu da Ponte no final de 2021, 22, 23, 24, 25, pô, vai 3 anos e meio, só fez 11 jogos. É impressionante, viu? Olha, eu falei aqui do Bruno Rodrigues e do Moisés. Moisés, já falei os gols dele na Ponte, então, participação em derby. O Bruno Rodrigues, ele chegou em janeiro de 2020, saiu em janeiro de 2021. Ficou um ano também na Ponte, Bruno Rodrigues. 47 jogos e 11 gols. Tá no Palmeiras parado, né? Contundido. Teve aquele derby da pandemia que o Guarani venceu de virada 3-2 no Brinco, você se lembra? E a partir do... Já não teve torcida. A prefeitura proibiu. E Campinas só teve um caso de coronavírus naquele dia. Depois fechou aquele babado todo, 4 meses, ficou parado o futebol. Quando voltou, a Ponte estava praticamente rebaixada. Lembra-se disso? E aí a Ponte pegou o Novo Horizontino na Arena Barueri. Aí a Ponte venceu por 2-0, o Bruno Rodrigues fez um gol, o João Paulo fez outro, João Paulo também, aquele que veio do Avaí e tal. E aí na sequência, em São Bernardo do Campo, o mando era do Mirassol. E a Ponte venceu o Mirassol por 1-0, gol de quem? Bruno Rodrigues. A Ponte, além de sair do rebaixamento, se classificou para as quartas de final, pegou o Santos na Vila, meteu 3-1 no Santos, Bruno Rodrigues fez um dos gols. E depois da semifinal, a Ponte foi eliminada pelo Palmeiras, perdeu de 1-0 lá em São Paulo. Esse é o Bruno Rodrigues e Moisés. Bela carreira do Moisés, hein, professor? Você sabe que no Fortaleza, o Moisés, CH, ele tem quase 160 jogos, 42 gols marcados. Ele deu uma saidinha pro México. Foi pro México. Pro Cruz Azul. Ele deu dinheiro pro Fortaleza. Foi uma das maiores transações de um jogador do Nordeste. Verdade. Depois, e na volta, o Fortaleza ganhou 2 vezes. Quando vendeu e o retorno dele. Fizeram uma negociação espetacular. Ídolo absoluto no Fortaleza, professor. E ele entrega dentro do campo, né, Edu? É um cara que, além de ser atacante, ser rápido, bom profissional, ele faz gols, né? Característica que falta muito em muitos atacantes no futebol brasileiro. Eu acho ele um atleta muito competente. E pra Ponte foi um achado, né, Edu? Foi um achado. Veio do Concórdia. Veio do Concórdia pra Ponte, praticamente de graça, e a Ponte fez dinheiro em cima dele. Fez. Ele parece que também não teve uma base como deveria ter. Não né? teve. Ele e o Gé também é outro caso. O Batista sempre comenta isso. Mas o Moisés, eu tenho a impressão que dos últimos anos, o Moisés, em termos de atacante, foi uma grande surpresa da Ponte, viu? Professor, a Ponte teve prejuízo, hein? Portões fechados, o Retrô, R$33 mil de prejuízo. Eu estava falando todo dia aqui, CH, que a Ponte ela teria que investir na sua segurança. Você viu o problema do derby, que ocasionou isso, aquele derby agora ele venceu 1-0, o gol do Matheus Bueno. Confronto entre um grupo de torcedores e a Polícia Militar. Eu me lembro que esse confronto foi também fora do estado, teve rojão e tal. R$33 mil. Agora eu pergunto para você, quando for jogos, né, se a Ponte receber aí pelo Paulistão São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, derby principalmente, agora vai ter em agosto derby e vai ser no Majestoso, Série C. Eu pergunto para você, quanto é que custa um segurança hoje? A Ponte contrata bilheteiro e outros profissionais também que trabalham, evidente, só dia de jogo. Pô, se você contratar um segurança, você vai pagar o quê? 150, R$200 para cada um, faz um cadastro certinho, coloca um colete no cara, enche de segurança, entendeu? Nos principais pontos, faz um treinamento com a Polícia Militar. Eu não sei se juridicamente é viável, se isso daria ao clube algum problema caso um segurança venha se machucar, como é que fica essa situação? Fazer uma parceria com a Guarda Municipal. Quem faz a segurança é a PM, sim, é a PM, eu concordo com você. Mas a PM é o seguinte, ela é PM. Deu a confusão, é borracha pra cima de tem que dar borrachada mesmo. O cara vem com o rojão, você dá borrachada.
Não tem jeito. Agora o segurança para segurar a barra. Não sei se é viável isso. Você é mais experiente do que eu, CH. Imagina, eu não tenho experiência nenhuma, eu só tenho uma opinião formada. Primeiro, a torcida única não resolve o problema da violência no futebol. Número 2, eles querem brigar. Se eles não brigarem na avenida ali das nações, dos estádios, eles brigam na Norte-Sul. Se tiver polícia na Norte-Sul, eles vão brigar na Via Anhanguera. Ayrton Senna lá é a faixa de Gaza Campinense. Então, nós temos uma falência na nossa segurança pública. O próprio Ministério Público avaliza isso quando ele determina a torcida única. Ó, nós não temos competência para dar segurança, torcida única no estado de São Paulo. Isso é a falência do Estado na segurança pública, que hoje no país é o principal problema que nós temos. Vai no Rio de Janeiro, que eu tenho muitos amigos lá. É terrível, Edu. E aqui em várias cidades também. Campinas até é uma cidade relativamente segura, Jundiaí onde eu moro. Mas, Edu, não resolve a torcida única. E acabar com essa violência só se você acabar com os torcedores, né, que fazem balbúrdia. Aí vem a história da impunidade no país. É muito difícil, Edu. Percebe como a coisa foge? Ela vai para um patamar que quando você observa, você vai chegar à conclusão. Não tem jeito. Eu lamento muito falar isso, mas não tem jeito. Isso pune contra a instituição. Total. Isso tira a família do estádio. Total. Um amigo meu falou, esse derby deu confusão. Um amigo meu falou antes, vou levar minha filha mesmo. Falei, filha não vai, parece que a filha dele foi, porque a filha dele gosta de ficar na geral e ele fica na vitalícia. Então, sabe, que perigo, gente. Hoje, a participação da mulher hoje é muito grande no futebol, vai muita mulher no estádio, isso é ótimo para dar equilíbrio. Mas tem que investir na segurança. Meu Deus do céu, a Série C só tem aí final de semana, né? Eu sei que é prejuízo, que é difícil, problema financeiro, mas eu pergunto para você, o prejuízo moral e financeiro de você jogar com portões fechados e depois outra, a Ponte, ela em tempos está envolvida com isso. Você pergunta, tem jeito de enfiar na cabeça desses idiotas que brigam? Não tem jeito, Edu. Não tem jeito. Você veja só na Copa Libertadores da Sul-Americana, na final do Campeonato Paulista, o que a torcida fez do Corinthians no estádio lá com sinalizador. Eles jogaram bomba pra dentro do campo. Edu, como é que entra tudo isso? Aí você deduz. Poxa, a dívida do estádio quem tá pagando é a torcida uniformizada. Quer dizer, tá muito claro qual é o problema. Não é? Não, mas eu tá muito claro qual é o problema. Eu tô falando de um caso, tá? Eu poderia falar do Palmeiras também, poderia falar do São Paulo, poderia falar do Santos, da Ponte, do Guarani, do meu Paulista de Jundiaí. A insegurança e a violência, elas estão inseridas no dia a dia nosso. Não é só no futebol, mas na nossa vida, infelizmente, Edu. Olha, mas tem que tentar fazer alguma coisa, sabe? É impressionante do jeito que tá, é muita violência, muito problema. Você falou no meu Paulista de Jundiaí, tá 0-0, professor. Tá, né? Tá no intervalo, a decisão da Série A4, 0-0 lá em Santa Bárbara. Primeiro jogo em Jundiaí, quase 9 mil pagantes. 1-0 Barbarense, Paulista perdeu. O mais importante é que o objetivo conseguiu. O melhor é ser campeão, né? O acesso. Eu não posso ser aqui, economizar, né? Não. E demagogo, né? Não, eu não posso fazer medinha aqui, não. Então é o seguinte, queria que fosse campeão. Mas perdeu por 1-0, não foi competente, agora tem que fazer 2 para ser campeão. Se o Paulista ganhar de 1-0, Barbarense é campeão. Não tem pênalti na Série A4, é o agregado. Somos 2 resultados. Se der empate, fica com o time de melhor campanha. Eu quero te dar uma informação, tá em discussão isso... Já colocaram, entre outras coisas, para os cardeais do futebol mundial. Provavelmente, a partir do ano que vem, nós não tenhamos prorrogação. Por causa a defesa é muito substancial. Por causa da intensidade do jogo praticado hoje, é humanamente uma coisa descabida você jogar mais 30 minutos. Então isso já está na mesa dos cardeais lá da FIFA para efetivamente analisar, porque realmente o embasamento, eu, por exemplo, acho que empatou, tem que ter uma decisão pênalti.
Ô, CH, então quer dizer que a TV Bandeirantes vai transmitir o jogo à Ponte? Se Deus quiser. Se Deus quiser. 15:05, Batistão, o Tigrão e o Gleger já estarão na área, na fita, ao vivo, hein? Pro Brasil inteiro, em televisão aberta, é de graça. De graça. É pro Brasil inteiro? Sim, senhor. Olha, a Série C Não, não tá são tão em toda... ruim assim. não são em todas as praças, não. Tô falando bobagem. Algumas praças vão receber o jogo, sim. Boa tarde, Edu. Mais um capítulo de apreensão. Boa jornada, muito obrigado. Grande casal, Paulo e Rita Maluca, de Jacomã, Conde, na Paraíba. Que lugar maravilhoso. Sensacional. Já tem? Ah, é? Espera um pouquinho só, que eu tô recebendo uma notícia aqui que a ponte já está escalada. Tá na área? O meu repórter tá na área? Tá na área? Um grande abraço. Vladimir Catarino, você tá quietinho aí? Fala, Catarino. Fala, Edu, tudo bem, meu amigo? Ô, melhor agora, tá escalada? Tá escalada, Ponte e Confiança já estão na pedra, Ponte apenas uma mudança, já vimos adiantado, né? O Simon no lugar do Danley Santos, o restante o mesmo time que começou a partida contra o Retrô, Edu. Alberto Valentim escalou essa macaca, atenção técnica, vala. Ui, meu maestro Leandro Lopes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte vai a campo daqui a pouco, a escalada com o Diogo Silva é o goleiro 12, na lateral direita Maguinho 2, a dupla de zaga tem Wanderson 34, Simon 4 e na esquerda Arthur com a camisa 15. Meio campo tem Emerson 18, Lucas Cândido 25, Serginho 37, Elvis, capitão do time com a 10, 17 para Toró, 7 Jean Dias. Tá na tela aí pra quem tá no YouTube, hein? Alberto Valentim escala Ponte com o Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Simon e Arthur, Emerson Santos, Lucas Cândido, Serginho e também Elvis, Toró e Jean Dias. Técnico Alberto Valentim. No banco terá o Pedro Rocha com a 1, Rodrigo Souza 5, Sérgio Rafael meia dúzia, João Gabriel 20, Dudu 21, Luiz Felipe 27, Pacheco 28, Everton Brito 29, Diego Tavares 35, Léo Oliveira 55 e o Gustavo 25 que usa a 99. Edu. Bem, muito bem. Aí, Gustavo 25 no banco, hein? Sensacional. Mesma equipe, você já disse, só... É a mesma equipe, hein? O Danley Santos, né? Danley Santos. Sai machucado, entrou o Simon e tem a mesma equipe contra o Retrô. Vamos à equipe do... Tá na pedra? O Confiança tá na pedra. Como é que seria o hino do Confiança de Sergipe? O bicampeão sergipano, é isso, Catarino? Bicampeão sergipano, que aliás tá numa fase, não perdeu esse ano ainda jogando em casa. É um adversário que pode se complicar aí para a equipe da Ponte. O time do Confiança tá escalado com Rafael Mariano 1, 2 para Valdir Júnior, filho do Valdir, 3 Maicon, 4 Eduardo Moura, meia dúzia Ayrton, 5 Fábio, 7 Ronald Camarão, 8 Dionísio, 10 Luiz Otávio, 9 Felipe Clemente, 11 Brainer Camilo. Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura, Ayrton, Fábio, Ronald Camarão, Dionísio e Luiz Otávio, Felipe Clemente e Brainer Camilo. No banco, o técnico Vaguinho tem o Felipe 12, Renilson 13, Lucas Souza 14, Wellington 15, Matheus Blade 16, Giovanni 17, Rodriguinho 18, Vitinho 19, Fabrício Pereira 20, Gabriel Fontes 21, Felipe Vieira 22 e o Alan é o 30, Edu. Ronald Camarão, é isso? 7? Ronald Camarão, Edu. E o Valdir Júnior é filho? Filho do Valdir. Muito bem, sensacional. Gracinha, diria Bicamargo. Quem que apita? Olha, apito. O mineiro Vinícius Gomes do Amaral apita o jogo. Ele inclusive apitou a final do Campeonato Mineiro, em primeiro jogo que terminou com vitória do Atlético Mineiro para cima do América. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pela Fernanda Nandré Antunes, bandeira 2 o Ricardo Júnior Souza, também de Minas. Quarto árbitro é o sergipano Arthur Fernandes Azevedo. Edu. Eu tenho que dar uma faturada, aí o CH vai comentar, mas queria uma parede do Roger Williams, o meu narrador. Hoje jogando emoção pra Confiança e Ponte. Um grande abraço, boa tarde, Roger. Boa tarde, Edu.
Satisfação falar com você, com os ouvintes da Bandeirantes. Estádio Arena Batistão em Aracaju, Sergipe, 30 graus. Nesse momento, o Nordeste é assim. Seja outono, inverno, verão, primavera, é sempre quente. 30 graus a temperatura. Estádio Lourival Batista. Ingressos de R$60 a R$120 a inteira e 30 e 60 a meia. No jogo passado, público de 1.282, uma renda de 29.340, ou seja, não vai ser um público tão espetacular assim. Deve ser melhor do que da estreia, porque os caras que são comandados pelo Vaguinho Sumareense, Vaguinho, que já comandou times da região como União Barbarense, Rio Branco e o próprio Guarani, o moço de Sumaré, Vaguinho Dias, venceu ao último jogo, então deve melhorar um pouquinho mais. Mas a Ponte vai pra cima, a Ponte vai buscar a invencibilidade, a manutenção da invencibilidade. A Bandeirantes conta tudo, Edu. Eu volto em 2 minutos, CH, comentando a escalação da Kaká, agora 16:11. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Concentração. Sim, Macaca Escalada. Diga lá, CH, por gentileza, dá um repeteco da escalação e suas considerações, professor. Pegou o caderno, hein? Depois vocês falam de mim, época do caderno, hein, professor? Edu, não tem jeito, a idade chega e a visão, infelizmente, vai piorando a cada mês que passa, infelizmente. Diego no gol, Maguinho, Wanderson, Simon e Arthur. Emerson Santos, Lucas Cândido e Serginho Elvis. Também no meio, Jean Dias e Toró. Aqui só tem uma dúvida. Se o Emerson Santos vai ser primeiro volante ou ele vai jogar na linha de 3 zagueiros. O restante é tudo igual. Eu acho que o técnico acerta, tem muita coerência nas escolhas dele. Agora, resta saber se o time vai desempenhar dentro do campo. Eu espero que sim, mas sem nenhum questionamento aqui em relação aos 11 que começam da Ponte. Deixa eu fazer uma roda aqui, é legal isso, CH comentarista, mas abrindo mão de sua precedência e da sua democracia. Ô, Catarino, você me ouve, né, Catarino? Sim, Edu. E o Roger também. Sim. Então a pergunta primeiro pra você. O que você achou da Ponte contra o Retrô, hein, meu caro Roger? Vou começar com você, meu querido Catarino.
A Ponte contra o Retrô? Acho que a Ponte foi burocrática contra a equipe do Retrô, né, Edu? Tanto que depois que marcou o gol, a Ponte acabou permitindo espaços ali para a equipe pernambucana. Mas deu pro gasto, acho que burocracia à parte, foi importante essa vitória da Macaca na primeira partida. E você, Roger? Jogou futebol, buscou o gol até o primeiro gol. Depois se defendeu. Vamos ver se essa vai ser a prática da Ponte Preta, né? Doravante na Série C do Campeonato Brasileiro. Aperta, joga lá por uma bola, faz o gol e depois se defende. O que eu achei, nada de espetacular, jogou pro gasto, que é o que tem que ser essa Série C, né, Edu? E pro CH, eu coloco aqui um acessório, porque o primeiro tempo contra o Retrô não teve grandes emoções, a Ponte fez 1-0 com 17 minutos, torou a papá. Segundo tempo, meus amigos, vocês se lembram as duas defesas do Diogo Silva? A 4 minutos, cabeçada do Fernandinho. Quem que tava no lance? Simon nem subiu. Ele nem subiu. E aí, a 7 minutos, Diogo Silva cara a cara com o Fernandinho de novo. Ele tirou com as pernas e tal. Aí, seu CH, isso foi 4 e 7 minutos. Quando chegou 2 minutos depois, a 9 minutos, o que o Valentim fez? Ele tirou os 2 volantes. Estavam cansados, Edu. Estavam cansados? Ele tirou os dois volantes, pregados. Tirou Emerson Santos, que... Os dois sem ritmo de jogo, Edu, lembra? E Lucas Cândido. O Lucas Cândido e o Emerson estão voltando agora depois de longa inatividade. E o Retrô tocando. Segundo tempo e vai meio de campo Fernandinho. E aí, Dudu... Jonas. Lembra? Jonas, volante, jogou na Ponte? Jonas, tá aqui. Volantão do Retrô. Meio campo acertado dos caras. Deve ter outro nome. Tem Radisley. Não, é Jonas. É Jonas. Tenho certeza, fiz o jogo. O Jonas tá aqui, é o 27, isso. Aí, primeiro volante. Bate até na mãe por causa de mistura. Sim, mas aí entrou o Dudu, entrou o Léo Oliveira. Gente, eu vi o Dudu errar 3 passes. Final de jogo, o Dudu levou amarelo, segurou na camisa. Foi no começo, Edu. Depois ele acertou. Ele é que nem carro a álcool no frio. O Dudu. Por isso que ele não é titular desse time, porque ele tem bola para ser titular. É que às vezes desliga um botãozinho, né? Tem um fio desencapado e ele se descontrola no jogo, mas ele sabe jogar futebol. Mas a Ponte, pelos volantes que tem, somando mais os meias, né? O Elvis, hoje o Serginho, mesmo jogando em casa e sem torcida, que foi o caso do Retrô, na minha humilde opinião, a Ponte não pode ficar tomando, perder meio de campo, não. Os volantes que a Ponte tem não são assim excepcionais, mas eu acho que de boa qualidade. Esse Dudu a Ponte renovou. Quando ele renovou? Renovou. 400 mil reais teve que pagar. Porque o Dudu, ele não ia ficar pra Série C. Não ia ficar. Tiveram que dobrar no papo, muita negociação, acabaram renovando, ficou. Agora eu acho que você jogar em casa e perder o meio de campo, CH. O desempenho do time contra o Retrô e contra o Figueirense no primeiro tempo foram ruins. O segundo tempo da Ponte contra o Retrô, parte do primeiro, porque depois, como disse o Roger, ele tem toda a razão, depois do gol a Ponte parou de jogar. E já no primeiro tempo, o Retrô já tinha melhorado, Edu. Sim. Tomando as rédeas da partida. Teve e no chance. Segundo tempo, a Ponte não jogou absolutamente nada, só equilibrou, porque o Retrô também cansou depois dos 20 minutos do segundo tempo. E aí, o Valentim, de maneira correta, tirou os 2 volantes, dando pelo menos mais fôlego, força física para o time. Agora, com a bola nos pés, a Ponte, para mim, ainda precisa produzir um pouco mais, Edu. Mas 4 pontos em 2 partidas não dá para contestar, né? Eu falei do Simon aqui, o Simon ele não subiu naquela cabeçada do Fernandinho, que o Diogo Silva acabou quebrando o galho, grande defesa, mas o Simon perdeu um gol também, viu? Cruzamento do Elvis. Foi a única chance da Ponte no segundo tempo. Cabeça, né? De cabeça, mas raspou lá no gol de entrada. E zagueirando, como é que ele foi, Edu? Então, mas ele já teve um problema lá contra o Figueirense, o gol do Figueirense. E ele estava no lance. Sim, senhor. Né? E aqui também contra o Retrô, o Simon também não subiu. Então fica aquela dúvida, gente, e aí? Esse menino o Anderson, recente veio do CSA, vai ser o 3º jogo dele. Te agradou a princípio, CH? Sim. Sim, eu acho que é um jogador firme. Agora ele depende muito do parceiro dele, né? Quando vem o Emerson, melhora muito. E hoje eu tô desconfiado que a linha vai ser linha de 3 zagueiros. Vamos ver como é que o time vai estar postado, não é? Mas com o Emerson do lado fica um pouco menos arriscada a situação. Agora o Simon é uma temeridade, nada contra o atleta, com o maior respeito a ele, mas na Ponte eu não consegui ainda assistir um jogo bom dele. Eu espero que isso aconteça, porque ele é um atleta
muito bom para o grupo, um profissional que não apresenta nenhum tipo de problema. Agora, tecnicamente, com certeza ele precisa melhorar. Catarino, no banco, deixa eu ver aqui, quem que está e ainda não estreou? Acho que é o Gustavo 25, né? Número 99. Isso, o atacante, né? Gustavo 25 ainda não fez a sua estreia. Já tem sido relacionado de maneira constante, mas ainda não teve a alegria de vestir a camisa da Ponte no jogo oficial, Edu. O Everton Brito, ele está no banco, mas ele renovou, mas ele não jogou ainda a Série C. O Diego Tavares também não, né, Edu? Diego Tavares. O Diego Tavares não entrou, não, contra o Figueirense e também ainda não estreou. Agora deu um branco aqui, Diego é tanto jogador. Diego Tavares chegou para essa Série C? Sim, veio para a Série C. Ah, tá. Esse menino Rodrigo Souza, ele é volante, ele chegou em janeiro, mas ele fez a sua estreia, né? Finalmente ele estava machucado, né? Estava machucado, entrega o departamento médico, foi fora durante todo o Campeonato Paulista e somente agora, no começo da Série C, que ele está tendo a oportunidade. O Sérgio Rafael renovou, né, Catarina? Tá no banco, né? Renovou, um dos últimos a renovar o contrato, né? Havia até uma dúvida se ele permaneceria ou não, mas teve o seu contrato renovado, permanece aí. Talvez não tenha muitas oportunidades, né? Porque a Ponte está bem servida de zagueiros, pelo menos numericamente, mas é mais um que compõe aí o elenco pontepretano. O João Gabriel, lateral direito da base, né? Ele renovou também, né? Renovou, tá no banco. João Gabriel, deixa eu ver, tá aqui. Tem o Dudu, Luiz Felipe, Pachecão tá no banco, Everton Brito eu falei, Diego Tavares falamos, Léo Oliveira, volante, e o Gustavo 25. Olha, é o seguinte, CH, a Ponte vai abrir a janela, isso aqui dia 10 de julho abre a janela. 10 de julho até 2 de setembro. Inicialmente, né, o Catarino, estava aberto para jogadores que disputaram os estaduais, não é isso? Lembra que a Série C aceitava até antes de começar registro de jogador. O cara disputou o Campeonato Pernambucano, a Ponte contratou, podia inscrever. Lembra disso? E aí já fechou a janela, vai abrir agora. Bom, CH, a gente sabe que chegar, contratar e já ser dono da posição é muito difícil. Volante, pelo menos a Ponte não vai precisar. Tem bastante volante. Atacante é um problema. Então o que esperar aí de julho até setembro? Contratações. Depende. E o Eberlin já falou, vai ter que vender. Depende do performance do time. Por exemplo, hoje a Ponte, na minha modesta opinião, tem uma deficiência importante na zaga. Precisa contratar aí pelo menos mais um zagueiro para chegar para ser titular. Mas vai conseguir? Não é fácil. Esses atacantes ainda, para mim, a volta do Gé tem muita incerteza, Edu. Nesse momento, amigo, eu não consigo te responder. É uma pergunta que a gente precisa fazer, debater um pouco mais à frente. Para ver, inclusive, né, muitos jogadores que a gente não assistiu. Essa é a grande verdade. Veja só você. O Diego Tavares não jogou com a camisa da Ponte, está no banco. 25 também. São jogadores que eu tenho curiosidade, por exemplo, de vê-los atuando. De repente, vão bem. Eu espero que vá bem. Bom, é o seguinte, como diz o Roger Williams na narração, desce o Confiança, lá vem os caras, né? Então hoje, lá vem os caras. Esperamos que quando os caras... Você já pensou, cara, você no Batistão, os caras invictos a 17 jogos. Olha o Confiança, bicampeão Sergipe. Sergipe eu sei que tem, mas vai mexer com o Confiança, hein? Essa Série C, o que vocês estão achando até agora? Eu sabia que é difícil, mas não sabia que ia ser tão difícil assim, CH. Eu precisava te dar uma informação antes de você falar da Série C. Como é que é o nome do número 7 do Confiança, Edu? Ronald Camarão. Deixa eu te dar uma informação. Como é que é o nome, Roger? Ronald Camarão. Ronald Camarão. Você sabe por que Camarão, então? Edu? Sabe, não? Não sei. Ele tem uma banca de pescados na praia da Atalaia, lá no Sergipe. Não brinca. Na verdade é dele e do pai, né? E por isso que o apelido dele é Ronald Camarão. Olha, segundo tempo, hein? Barbarense 0, Paulista também 0, hein? Por favor, Edu. Vamos depois a gente vê isso aí, Edu. Bom, o que você está achando dessa Série C? Roger Williams e Vladimir Catarino. Difícil, já sabia, mas é muito mais difícil do que eu pensava, viu, Roger? Bom, e o Brainer Camilo, camisa 11 do Confiança, é colombiano, hein? Já sabe que é correria, então. Olhos e marcação cerrados pra cima de Brainer Camilo. Camisa 11 se escreve Brainer Camilo, mas é Brainer Camilo, que é o ponta direita da equipe da casa. Ô Edu, Série C, nós aqui estávamos mal acostumados, né? Série A um tempo atrás, depois Série B, A, C, baixa muito o nível.
Mas baixa demais. O nível técnico da Série C é rasteiro. É quase igual uma Série A3. A2, daqui do Paulista, na minha opinião, tá acima, tecnicamente, do que a C. Minha opinião, sei lá, né? Mas o que a gente tá vendo agora é muito time ainda desentrosado. E aqueles que estão pontuando no começo realmente já vão acumulando alguma coisa, porque é uma fase só, não tem retorno. E a gente espera que a Ponte, nessa cena aí, já tá marcando 4 pontos em 2 jogos, possa trazer pontos, ou um ponto hoje lá de Sergipe, e possa continuar nessa saga de vencer em casa e empatar fora. Mas para mim o nível técnico absurdo de ruim. Ô CH, sinto informar, mais gol do Barbarense, hein? 1-0, segundo tempo, agora no agregado tá 2-0. O Paulo tem que fazer 3 gols. Difícil, Edu. Difícil, né? Eu já sabia antes da final, quem me acompanha sabe, o Barbarense tem mais time que o Paulista. Mas o culpado disso foi, como é que é? O Felipinho não jogou e João Choco fez uma cobrança de falta, a bola pegou na trave. João Choco pegou na trave no final do jogo. Né? 1-1 já seria alguma coisa diferente, né, Edu? E Christopher. Ai. E aí, Catarino, o que você tá achando dessa Série C? Olha, Edu, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é ser difícil, outra coisa é ser ruim, né? Concordo com o Roger, o nível técnico da competição é muito ruim, os times realmente não têm muitos recursos aí para qualificar, e a gente percebeu nas partidas, não somente dos times de Campinas, mas também as demais partidas, demais equipes. É um nível técnico muito baixo, tomara que Guarani e Ponte Preta saiam logo aí desta terrível Série C. E aí, CH, série? Bom, você já falou, deixa eu só falar uma coisinha pra você. Eu vou deixar aqui no estúdio, no YouTube, vamos mostrar aqui, Pepe. Deixa eu mostrar aqui a revista. Não vai deixar no estúdio, não. Você empresta pra mim, na segunda-feira eu trago no estúdio. Você traga, pode deixar com o Pepe. Quero achar aqui a reportagem. O meu amigo Robertinho da banca, no Centro de Convivência, eu comentei com ele e ficou quieto. Eu tava passando, Edu, vem cá, consegui, vem cá. A revista Piauí. Revista Piauí. Olha o tamanho da revista, dá uma olhada, tá no YouTube aqui, ó. Olha o tamanho da revista. E a capa? A capa. É um tabloide sensacional. Aqui tem a reportagem da Seleção Brasileira, a CBF, e o excelentíssimo senhor Edinaldo, presidente. Coisas extravagantes é o título da matéria. O jornalista é Alain de Abreu. A seleção brasileira caiu nas quartas de final da Copa do Catar 2022, frustrando milhões de torcedores, mas um grupo de 49 brasileiros fez a festa. Usufruíram de mordomias durante as 3 semanas em que o Brasil esteve vivo na competição, com direito a hotel 5 estrelas e ingresso para assistir às partidas. Muitos tiveram atendimento VIP na chegada ao Aeroporto Internacional de Doha. Alguns voaram de primeira classe e pelo menos um ganhou cartão corporativo para gastar livremente $500. Dá $2.500 por dia para gastar, o que quiser. Tudo à custa da CBF, a mais alta entidade do futebol nacional, embora nenhum dos 49 tivesse relação direta com a CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues também espetou na conta da confederação as despesas da sua família. A mulher, a filha, a cunhada, o genro, os 2 netinhos. Todos voaram em primeira classe. Usaram o atendimento VIP no aeroporto de Doha. Hospedaram-se no hotel Moria Marquis City. E só as despesas extras da mulher do presidente da CBF, com hospedagem e outras quitais, R$37 mil. Não chega a ser uma exorbitância, sobretudo para uma entidade que fatura R$1 bilhão por ano, mas é o suficiente para macular a gestão de quem, meses antes, assumira prometendo expurgar toda e qualquer imoralidade. Além da própria família, Rodrigues se lembrou dos amigos da política, do judiciário, da imprensa, das artes. A CBF pagou hospedagem, voo, desta vez de classe executiva, e ingressos para 3 partidas a deputado federal José Alves Rocha, do União Brasil, que viajou com a mulher Noelma,
O gasto total da CBF com o casal Rocha chegou a R$364 mil. Para o senador Ciro Nogueira, que foi acompanhado da namorada Flávia Rosalém, a entidade ofereceu um pacote mais modesto, R$195 mil para o casal. Os dois, o deputado e o senador, integraram a bancada da bola no Congresso. O senador Jacques Wagner também foi convidado, mas ficou retido no Brasil em meio às negociações na transição do governo. Entre os 49 ferizados estavam também o cantor Gilberto Gil, a sua mulher Flora, a socialite, deve ser isso, Lilibete Monteiro de Carvalho, o desembargador Júlio César Lemos Travessa, do Tribunal de Justiça da Bahia, o empresário pernambucano Diogo Monteiro Lima, o estilista Ricardo Almeida, que desenhou os ternos dos jogadores da seleção brasileira, o ex-cinegrafista da TV Globo, José Carlos Cruz da Silva, o Mosca, a quem a CBF deu aquele cartão corporativo de $500 por dia, e outros 3 jornalistas da Bahia, todos amigos de Rodrigues. A conta total não incluiu os presidentes das 27 federações estaduais, mas fecha em 49, contando com suas mulheres e filhos. A maioria ficou aí num hotel belíssimo lá em Doha, claro. É o seguinte, o Edinaldo, ele ganha como presidente da CBF R$1 milhão por mês, incluindo o salário da CBF, mais a comissão da Confederação Sul-Americana de Futebol e da FIFA. Aqui não diz o que ele faz na Sul-Americana para ganhar aí um salário e também não diz o que ele faz na FIFA para ganhar um salário. Mas acontece que, como presidente da CBF, ele ganha da Sul-Americana e ganha da FIFA. Olha, meus amigos, sensacional. Vou deixar aqui com você, viu, CH? Não vai dar para você colocar no seu bolso da camisa, mas fica aí o recado já registrado. Mestre Totoyati aqui. Bom, é isso aí. Acho que já falei demais, né? 16h31. Preparado, Roger Williams? Sim. Vamos lá, Catarino. Bom lanchinho pra vocês, final de lanchinho, viu? Saga alguma coisa? Não tô aqui. O que é esse final de lanchinho? Vou lanchar na hora da jornada? Roger tá aqui também, viu, Edu? Quem? Roger. Ah, perfeito. Eu tava levantando mais informações aqui. Eu não acredito esse retrospecto. A Ponte jamais perdeu pros caras. Aliás, ganhou todos os jogos que fez contra o Confiança. Ganhou 6, isso. Não é possível. E teve um amistoso também, Edu. Teve amistoso? Teve um amistoso. Foram 7 confrontos. Vou trazer pra você de primeira. Qual um amistoso. A Macaca venceu esse amistoso por 5-3, realizado em 1955. Não era nascido. E aí foram duas vezes na fase de grupos do Brasileirão, 3-0 em 77, 2-1 em 78 e outras 4 vezes. Pela Série B em 2020, 2-1 e 2-1 lá em 2020. Pela Série B de 21, 4-2 e 1-0. E nos gols marcados, a Ponte também deita e rola. 20 gols e o Confiança só 8 vezes, totalizando 28 gols nos confrontos. É um freguês de carteirinha e a Ponte Preta passa nota fiscal e tudo, viu, Edu? Foi o Paulinho Santana, assessor de imprensa da Ponte, que passou, será? Ou é coisas do mundo da internet? Isso aqui é Roger Williams, news, né? Isso aqui é Data Roger. Sensacional. Beleza, é verdade. Então foram 7 confrontos, mas hoje a coisa vai pegar. 6 oficiais e um amistoso. Esse amistoso que eu também não estava contabilizando e achei perdido aqui em 55. Em 55 a Ponte fez uma excursão ao Norte e Nordeste e tá incluindo esse jogo aí. Inclusive Sérgio José Salvucci, quem não se lembra de Salvucci aqui, o mestre da comunicação de Campinas, radialista da Rádio Brasil durante muitos anos, grande Salvucci, que faleceu em 97, e a prefeitura fez uma homenagem a Salvucci numa praça em frente ao Majestoso. Está lá um pedacinho de praça, tem o seu nome, né? Ele empresta o seu nome a essa praça. Muito bem, por gentileza, Vladimir Catarino, repita a escalação da Ponte. Com prazer, Edu, a Ponte está escalada com Diogo Silva. Macaca neste momento faz o seu aquecimento lá no Batistão. Maguinho, Wanderson, Simon e Arthur. Emerson Santos, Lucas Cândido, Serginho e Elvis, Toró e Jean Dias é o time da Macaca pronto para encarar o Confiança, Edu.
Muito bem, então na sequência fechamos a concentração, lembrando que na TV Bandeirantes vai começar 16h45, né? Agora 16h34, daqui 10 minutos começa a transmissão na TV, aqui é Roger Williams, CH e Vladimir Catarino, já a bola rola com o comando do Roger Williams e até já! Termina aqui, concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada da terceira divisão do futebol nacional. A bola rola às 5 da tarde em Aracaju, a capital sergipana. Estádio Arena Batistão. Estádio Lourival Batista, 29 graus de temperatura na capital daquele estado. A Ponte Preta chega invicta para enfrentar o time da casa. A Associação Desportiva Confiança, do técnico sumareense Vaguinho Dias, que venceu o último jogo, bateu o Caxias e foi então a sua primeira vitória. A Ponte na quinta colocação, mirando a permanência no G8.
O Confiança, na 11ª colocação, quer empolgar a sua torcida jogando em casa e embalar mais 3 pontinhos para quem sabe permanecer dentro do G8. O grupo dos classificados à próxima fase da Série C, que está apenas no seu começo. Jogão que vamos acompanhar com a equipe de Carlos Batista aqui na Bandeirantes, no FM 85,7, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play, no Alexa, no bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br, no YouTube, em 2 lives que já estão no ar para você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/portal Carlos Batista. Por lá você nos acompanha, deixe o seu like a partir de agora, deixe o seu joia, interaja comigo pelo chat no YouTube, eu vou registrar a sua participação com a bola rolando. E se não é inscrito, por favor, né? Se inscreva, senão você vai levar cartão amarelo de Carlos Batista. Por favor, fortalece a nossa amizade. Nós estamos chegando neste sabadão gostoso de futebol para você, em nome de Seara. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 4 da tarde, 41 minutos, hora esportiva do Brasil, Nordeste brasileiro. A bola vai rolar já já pra Ponte Preta e Confiança. Macaca buscando a invencibilidade, a permanência da invencibilidade. Vem de vitória 1-0 sobre o Retrô. O Confiança vem de vitória em casa sobre o Caxias por 2-1. Foi a primeira vitória do Dragão, hein? Os gols foram marcados pelo colombiano Brainer Camilo e pelo Valdir Júnior, um em cada tempo. A Macaca marcou no último jogo com Toró. Toró com fome de gol. Será que hoje ele não perdoa? Será que hoje ele marca? Vem aí na Bandeirantes o giro das manchetes dessa jornada esportiva. Começando com a Ponte Preta, chegando invicta para o duelo com 4 pontos em 6 possíveis. Repórter Bandeirantes, alô, Vladimir Catarino. Boa tarde, Vlad. Oi, Roger. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor ponte pretano. Macaca que pode dormir nesta noite de sábado na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje contra o Confiança permite esta condição. A Ponte tem apenas uma mudança no time titular com relação a partida contra o Retrô no sábado passado. Vitória por 1-0 jogando no Moisés Zucarelli. A entrada do Simon na zaga no lugar do contundido Darley Santos. O Darley inclusive foi substituído naquela partida pelo próprio Simon. No mas é o mesmo time que entrou em campo, o mesmo time que venceu, inclusive com o Toró, o autor do gol da vitória sobre o Retrô. É só Confiança para essa partida contra o Confiança daqui a pouco lá no Batistão. Roger. Em 16 minutos e 40, o árbitro Vinícius Gomes do Amaral, que é gaúcho, mas apita pela Federação Mineira, vai iniciar a partida na Arena Batistão. E o Dragão Azulino, o Confiança, como vem pra cima da Ponte, hein, Vlad? Embalado, né? Depois da vitória sobre o Caxias na última rodada, a primeira vitória do time na Série C do Campeonato Brasileiro, e até por isso o técnico Vaguinho Dias quase não mexe no time. Tem apenas uma alteração, a saída do Giovani e a entrada do Dionísio no meio campo. No mais, o mesmo time das 2 primeiras rodadas da Série C. Na Arena Batistão, o time é quase imbatível, né? De 2024 para cá, são 17 jogos de invencibilidade, com 14 vitórias e 3 empates. É nisso que se fia o Confiança para vencer a Ponte e subir ainda mais na tabela de classificação. Roger. A última derrota dos caras jogando em casa foi em junho de 24 para o CSA por 1-0. Há muito tempo Confiança não perde lá, jogando no seu estádio, e algo me diz
que pode ser hoje, mas eu quero ouvir quem sabe. Carlos Henrique, o bate pesado, comentarista convocado pela nossa equipe esportiva para comentar a terceira partida da Ponte no Campeonato da Série C. Alô, CH, um abraço, boa tarde. Um abraço, Roger, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu acho que você está correto. Existe uma chance sim, a Ponte está pronta para enfrentar o Confiança. Eu não acho que é favorita, é um jogo muito equilibrado. Você já trouxe retrospecto, Edu Pinheiro confirmou o retrospecto, tem a história da invencibilidade do time da casa jogando no Batistão, mas cada jogo, como diria o profeta, tem a sua história. E a Ponte, ela, para o jogo de hoje, para ter sorte nesta partida, ela depende mais dela, o que ela vai proporcionar do que, com todo respeito, a equipe da casa, o Confiança. Então, eu acredito muito, né, que a manutenção desse meio-campo, da maioria dos jogadores, pode dar uma possibilidade maior de vitória para a Ponte. Elvis e Serginho, na partida contra o Retrô, deu muito certo jogando juntos. E na partida contra o Figueirense, no segundo tempo, também já havia dado certo. Eu espero que o time repita. Tem estrutura, tem a consciência da importância tática do jogo, porque o Vaguinho Dias, técnico do Confiança, é um treinador que merece todo o nosso respeito. De qualquer maneira, eu espero um bom jogo de futebol e, é claro, a torcida para uma vitória da Ponte Preta. Roger. Daqui a pouco tem bola rolando aqui na Bandeirantes. Vai entrando no YouTube, vai deixando o seu like pra mim, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas é o nosso canal no YouTube. Vem aí o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Edu Pinheiro comandou concentração e estará no intervalo Bandeirantes e depois do jogo no maior pós-jogo do rádio do Brasil, no apito final. Diz aí, Eduzaço! Grande abraço, Roger Williams. Uma alegria ser o seu plantão, muito agradecido. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. A União Agrícola Barbarense vai conquistando o título da Série A4. Tem bola rolando no Brasileirão, tem na Série B. E como vai ser a rodada na C, hein? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Pedro Piscinato, Danilo Capucci e Leandro Lopes. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Muito bem, já acabou na Rádio Bandeirantes, olha, Brasileirão, lá no Beira-Rio, o Internacional de Mirada vence o Juventude, hein? O Batalha 1-0 Juventude e o Victor Gabriel marcou os 2 gols do Internacional. 18h30 tem Mirassol e Atlético Mineiro, Ceará e São Paulo, 18h30 no Castelão, 20 horas na Ilha, Sport Fortaleza. 9 da noite no Engenhão tem Botafogo e Fluminense. Amanhã, 16 horas, Flamengo e Corinthians. 18h30, o Palmeiras Impossível e o Bahia. 18h30 no Parque Sabiá. Cruzeiro e Vasco, vai ser em Uberlândia, em Cruzeiro e Vasco, 18h30 no Barradão, Vitória e Grêmio, 20h30 na Vila, Santos e Bragantino. Na Série B, começou na quinta-feira, Novo Horizontino 2, Atlético Paranaense 1, o Pablo Diego ex-Ponte marcou os 2 do Novo Horizontino, do Humberto Louser. Ontem, Criciúma 1, Remo também 1, o Morelli 1-0 Criciúma e o Reinaldo, zagueiro revelado pela Ponte, marcou o gol do Remo. No Oba, o Vila Nova venceu 1-0 a Chapecoense, gol do uruguaio Labandeira. Tá, o Bruno Mendes tá lá, o Poveda, Juninho, Júnior Todinho. Olha, nesse momento lá em Curitiba, o Curitiba vence o Operário por 1-0, 2-0. O Coritiba marca o segundo gol. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Coritiba 2, Operário 0. 19 horas, Mangueirão tem Paysandu e CRB. Ainda nesse sábado, 20 horas, a ressacada Avaí e América Mineiro. Amanhã, 16 horas, Atlético e Volta Redonda. 16h30, Amazonas e Atlético Goianiense. Às 19h, Cuiabá e Ferroviária. 19h30, lá em Ribeirão, Botafogo e Goiás. Na Série C, 17 horas, além de Confiança e Ponte, Londrina e Maringá, que lideram, se encontram em Londrina. 19h30, Arena Pernambuco, Retrô e Figueirense. Mesmo horário, Rei Pelé, CSA
e Náutico do Hélio dos Anjos. E amanhã, seu Beidu? Olha, amanhã, 16h30, Itabaiana e São Bernardo, mesmo horário, Ituano e Tombense lá em Itu. Às 19h amanhã, Brusque e Ipiranga. Às 19h, Botafogo da Paraíba e ABC. E na segunda-feira, 2 jogos. Às 19h30, no Centenário em Caxias, Caxias e Guarani. Leandro Borges vai narrar aqui. E 19h30, Anápolis e Floresta do Ceará. Portanto, o Bugre é na segunda-feira. E na Série D, atenção, hein? Na Série D, nós temos aqui o Água Santa, nós temos a Portuguesa, deixa eu ver aqui, a Portuguesa, deixa eu dar uma puxadinha aqui rapidamente, o Brasileiro da Série D. Tem também a Inter de Limeira e o Monte Azul. Amanhã, 17h em Limeira, Inter e Uberlândia. E às 19h, lá em Campo Grande, na Toca do Morango, Operário do Mato Grosso do Sul e Monte Azul, exótico. Deixa eu ver aqui o grupo 6. O grupo 6 da Série D, que tem a Água Santa e a Portuguesa, dando uma espiadinha aqui. Os resultados parciais, hein? Olha, a Portuguesa, cadê a Portuguesa? A Lusa, grupo 6, é Portuguesa e Maricá. Vai 17h, perdão. Vai começar daqui a pouco o Portuguesa e Maricá. E o Água Santa joga contra o Nova Iguaçu e empata em 0x0. E a Série A4. Série A4, segundo tempo de União Barbarense 1, Paulista 0. O Barbarense vai ficando com o título da Série A4. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Rádio Bandeirantes. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Com o Sicredi você conta. É tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros, tudo isso. E mais, tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ele não perdoa, ele marca. Equipes em campo no Estádio Batistão em Aracaju. O Confiança com meias e calções azuis, camisas brancas, a Ponte inteira de branco. Pelo menos essa camisa que está usando o Confiança, que é uma camisa promocional, ele vai tirar, claro, mas a Ponte já com seu uniforme titular absoluto, inteira de branco, a Ponte com a faixa preta no peito. E vem aí, às 16h54, a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, em busca da segunda vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte está escalada pelo técnico Alberto Valentim, com o Diogo Silva é o goleiro 12, 2 para Maguinho, 34 Wanderson, 4 Simon, 15 Arthur, 18 Emerson Santos, 25 Lucas Cândido, 37 Serginho, 10 Elvis, 17 Toró, 7 Jean Dias. Alberto Valentim escala Ponte com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Simon, Arthur, Emerson Santos, Lucas Cândido, Serginho e Elvis, Toró e Jean Dias. No banco, 1 para Pedro Rocha, 5 Rodrigo Souza, 6 Sérgio Rafael, 20 João Gabriel, 21 Dudu, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 29 Everton Brito, 35 Diego Tavares, 55 Léo Oliveira e 99 para Gustavo 25. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória? É a Desportiva Confiança, dos operários teve o nome a vitória. Desportiva Confiança, com Rafael Mariano no gol 1, 2 Valdir Júnior, 3 Maicon, 4 Eduardo Moura, meia dúzia Ayrton, 5 Fábio, 7 Ronald Camarão, 8 Dionísio, 10 Luiz Otávio, 9 Felipe Clemente, 11 Brainer Camilo. Vaguinho Dias vai ter no banco Felipe 12, Renilson 13, Lucas Souza 14, Wellington 15, Matheus Blade 16, Giovanni 17, Rodriguinho 18, Vitinho 19, Fabrício Pereira 20, Gabriel Fontes 21, Felipe Vieira 22 e Alain com a camisa 30. Arbitragem do jogo. O árbitro é mineiro, na verdade gaúcho, mas apita pela Federação Mineira. Vinícius Gomes do Amaral, 37 anos. Bandeira 1, a Fernanda André Antunes. Bandeira 2, Ricardo Júnior Souza. Quarto árbitro, Arthur Fernandes Azevedo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte Preta, o que a Ponte não pode cometer de erros, principalmente nessa partida, que cometeu nos 2 primeiros jogos? Essa falta de intensidade do meio campo. O time tem que jogar numa rotação um pouco maior, apesar do Elvis dentro do campo. Ele dá a qualidade técnica, mas não dá a velocidade que o time às vezes precisa. Isso cabe a quem? A Serginho e os 2 volantes que vêm por trás, para poder efetivamente alimentar o Elvis e os homens de frente.
Eu espero também que o Simon não cometa os erros defensivos que foram cometidos nos 2 jogos. E o restante é só competir, mas competir com atenção, competir com muito cuidado, porque do outro lado, além do Camarão, do Brenner, do Dionísio, do Luiz Otávio, tem um time bem arrumado pelo Vaguinho Dias. Então, se a Ponte conseguir executar um futebol como no segundo tempo contra o Figueirense, principalmente parte do primeiro tempo contra o Retrô, tem boas chances de vencer o jogo. Mas o tom desta partida, Roger Williams, é o equilíbrio total. Carlos Henrique, o bate pesado, comentarista desse jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Tá tudo pronto, o árbitro da partida aqui tá de vermelho e preto com seu uniforme, vai autorizar, vai começar o jogo, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série C, terceira rodada, bola rolando na Arena Batistão e na... No rádio, na internet, só da Bandeirantes. A primeira falta em cima do jogador da Ponte Preta. Chegou forte o Brenner, Camilo colombiano, derrubando o Elvis. Falta que o próprio cobrou. Já levanta pelo setor esquerdo do campo defensivo. A Ponte ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo nesse primeiro tempo, como se fosse no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte atacando para o gol da linha férrea. Consequentemente, Diogo Silva defende o gol da esquerda, que se fosse no estádio da Ponte, seria o gol dos portões monumentais. Inteiro de preto, uniforme bonito para Diogo Silva. Bom goleiro da equipe da Ponte, já levanta a bola pela direita, forte demais, não chega para pegar o Maguinho, sai a bola de graça, arremesso lateral para a equipe de Confiança bater, Ayrton vai para a cobrança, Ayrton, camisa número 6, do técnico Vaguinho Dias de Sumaré, que já comandou União Barbarense, Rio Branco de Americana, já comandou o próprio Guarani Futebol Clube, já trabalhou no Bugre e hoje comanda o Confiança, é o atual técnico campeão sergipano e o Confiança é o bicampeão do Sergipe. Domina o time da Ponte Preta, vem escapando da marcação Lucas Cândido, cambaleante, ele conseguiu tocar a bola para Simon, empurra de primeira bola para Arthur, 2 a marcado, traz de perna esquerda, passe curto para Simon, ali na quarta zaga ele entrega a bola pela ponta esquerda, vem buscar o meia da equipe da Ponte Preta, Serginho, devolvendo pelo lado esquerdo do campo, devolvendo a bola para Simon, time da Ponte trocando passes do campo defensivo, 1 minuto e 35 de bola rolando em Aracaju, a capital sergipana, nesse momento com 29 graus de temperatura, mais um lançamento para a direita, mais uma vez forte demais, passando sobre o Maguinho, tem que calibrar o pé aí, Ponte, em menos de 2 minutos, 2 passes errados na ponta direita, a Ponte vem apertando a marcação, aperta para cima do Dionísio, o time do Confiança é obrigado a tocar essa bola um pouco mais atrás para a presença do Maicon já solta essa bola, metendo para Valdir Júnior, fez o gol da vitória no último jogo contra o Caxias por 2 a 0, a bola já está no meio de campo, Dionísio, ele vem pro domínio, atenção, passada das zagas, perna direita, rolou no comando para Brainer, ele sai da marcação, deixou atrás o chute pro gol, defendeu, o goleiro voltou, rebote para cima do gol, na tentativa do Felipe Clemente, a primeira defesa do Diogo Silva aí, Vladimir. Começa a brilhar já o goleiro da Ponte, né? Teve liberdade ali o Felipe Clemente, hein? Dominou, levou pra direita, bateu forte, deu rebote o goleiro Diogo Silva e no próprio rebote estava o Felipe, aí bateu forte por cima, mas assustou a Ponte nesse começo de jogo. Com 2:30 o jogo já se mostra muito legal, tiro de meta que Diogo Silva bate. Esse é o futebol na Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. 3 minutos de bola rolando, vem Ponte Preta, bola lançada na ponta direita, será que chega Toró? Não chega, passe forte na roubada de bola, o lançamento foi feito, Rafael Mariano, o goleiro foi nela, Vladimir. Foi forte demais, né? Até na corrida ali a bola acabou ultrapassando a velocidade do jogador Ponte Pretano para ficar nas mãos do goleiro Rafael. 3:20 de bola rolando, abraçando toda essa galera que tá comigo no YouTube, o Edivaldo de Campinas, o Eduardo José, o Carlos Matozinho, o Ayrton Davi e toda essa galera que já eu vou registrar o nome. Mande aí no chat no YouTube de onde você está ouvindo a Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou registrar para você. Vem os caras aí, o Brainer toca essa bola atrás, mas no veneno, vem no pé de ferro para dominar o time do Confiança. Achei que foi falta, o árbitro Gaúcho falou que não. A bola chegou até o Ayrton, meteu de perna da canhota, levantando na boca do gol para buscando o Felipe, tirou a zaga da Ponte, rebote voltou para Valdir Júnior, ponta direita,
fecha o compasso, evita o cruzamento, Arthur. A bola não chega a sair, os caras vêm na pressão. O capitão domina, Fábio. O time do Confiança vem pra cima, o jogo é aberto. Ele toca essa bola pra Fábio. Clemente no campo de ataque. Felipe Clemente, ele abre a bola pra Valdir Júnior. Record domina, abre essa bola pra Luiz Otávio. Tudo isso com 4 minutos, 0-0. Você está na Rádio Bandeirantes de Campinas. Comando de Carlos Batista. Vem Dionísio dominando o camisa 8. Rola de lado, abre para o seu companheiro de volância. Aqui pelo lado esquerdo do campo, já de ataque. O Ayrton resolve retroceder a bola, tocando para o Rafael Mariano. Goleiro, camisa 1 dos caras que usa o uniforme inteiro cinza. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 4h46 de bola rolando. Timaço técnico de Gil Kleber que comanda toda essa moçada. Leandro Lopes comigo na mesa. Pedro Piscinato no YouTube, na central técnica Danilo Capucci. Estamos literalmente colocando vocês dentro da Arena Batistão em Aracaju, Sergipe. Você, Vladimir, que é um desbravador do Nordeste. Conhece Aracaju, não? Não conheço. Não tenho o privilégio de conhecer. Dizem que realmente é uma capital muito linda, mas ainda não conheço Aracaju. É uma linda cidade. Não estive por lá, mas quem já foi conta que realmente ficou apaixonado pela cidade, que é uma cidade maravilhosa. E o clima muito bom, né? O Nordeste é sensacional, né, Vladimir? Toda a região, né? Já estive em vários lugares, mas Sergipe ainda não, viu, Roger? Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. No toque do LL, você está conferindo comigo 5h38, primeiro tempo. Arena Batistão, 0 Confiança, 0 Ponte Edu. Acabou, né? Agrícola Barbarense é campeão da Série A4 lá em Santa Bárbara. Barbarense 1, Paulista 0. Barbarense ganhou o primeiro Jundiaí 1-0, mas subiram Barbarense e Paulista para a Série A3. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E olha os caras aí, olha o hermano Brainer Camilo da Colômbia. Ele toca essa bola por entre as pernas do seu marcador, meteu entre as pernas do Serginho. Vem no 1-2 rápido, o time da casa chega com facilidade. Felipe, ele domina na ponta esquerda, já foi meio com freio de mão puxado, porque sabia que do outro lado, Ricardo Júnior Souza, também de Minas, marcaria o impedimento, Catarina. Tava bem à frente ali o Clemente, né? Tanto que nem foi com muito afinco na bola, não. O impedimento foi marcado, lance impugnado. Alô, Rogério, tá comigo no YouTube. Boa tarde. A Ponte vai ganhar de 2-0. Rogério da Vila Marieta. O João Rodrigues de Lima. Esse Edu Pinheiro é um grande cara. O João tá elogiando aqui o Edu Pinheiro. Obrigado, João. João Rodrigues de Lima tá elogiando o nosso Edu Pinheiro. 6h51, realmente ele é o incomparável e vai apresentar o intervalo da Bandeirantes e depois o apito final. E se tiver bola na rede, você ouve primeiro na Bandeirantes. Sim. Com ele, que é o homem dos papéis. Se você quer conhecer, tirar uma foto, pedir um autógrafo, Piracã de segunda a segunda, em 4 horários, que em breve passaremos para vocês. Olha a Ponte, ela toca essa bola forte, o goleiro pega, sai jogando errado, quase o Toró se aproveitou. A Ponte tá mais defensiva nesse momento do jogo, mas apertando e beliscando o time do Confiança no seu setor defensivo. Agora o chutão forte para o campo de ataque, Mariano domina com os pés e sai pro jogo abrindo com Maicon, o zagueiro número 3, empurra para Valdir Júnior, não, na verdade é Fábio, vem o Fábio que é o volantaço, ele é o camisa 5, o capitão da equipe sergipana, devolve para Leonardo Moura, faz a inversão do jogo, abrindo do outro lado para Maicon à frente com Valdir Júnior, já está no campo de ataque, já rompe a linha divisória, já passa no Maguinho, já levanta no totó, a bola para o campo de ataque aqui pelo setor esquerdo, Brainer dominou, vai passar no comando, Luiz Otávio para ele, tem pedindo aberto Ayrton, ele vai sozinho, prende a bola, retrocede um pouco mais para Brainer, mas permanece no campo de ataque, tocando lateralmente para Dionísio, agora sim com o zagueiro, aqui atrás para Eduardo Moura, o quarto zagueiro dos caras, internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês, é com a Desktop, a internet oficial do Guarani e da Ponte Preta, acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102, 0800 1102. 8h28, CH, como começa o jogo em Sergipe, hein, Carlos Henrique? O Confiança é melhor, tem uma posse de bola perigosa e tá, né, povoando ali à frente da grande área da Ponte, isso é preocupante. A Ponte que tem o Emerson Santos à frente dos dois zagueiros, mas não está dando fluência, não está marcando e dando muita liberdade para o time do Confiança, que chegou 2 vezes em 8 minutos com perigo. A Ponte tem que se ligar nisso.
9 minutos do primeiro tempo. Tá 0-0 o jogo. Tem uma falta, Ponte para bater aqui no campo defensivo. No campo intermediário, não foi em cima da risca divisória. Elvis vai para a cobrança. O camisa 10 da Macaca abraçando aqui o Samuel Lima. Confiança, o dragão do bairro Industrial vai meter 2-0 na Ponte Preta. Esse daqui tá torcendo pelo Confiança, o Samuel Lima. E realmente é lá do bairro Industrial, tanto que os torcedores do Confiança são chamados de torcedores proletários. Quica a bola pela direita, Maguinho levantando para o contra-ataque o time da Ponte Preta. Ele encontra ali o Ayrton que no pé de ferro ganhou, voltou, rebote lado direito. Emerson Santos tenta romper o seu marcador, não consegue. Agora vai dar o contra-golpe para os caras. Atenção aí, Ponte. Ó, os caras descendo. O Brainer engata uma quarta, faz um break, tira 1-2 a jogada e depois faz a falta. O próprio cara que perdeu a bola, Emerson Santos. Falta para os caras baterem na ponta esquerda, Vladimir. Aquela falta bem típica, né? Para cortar qualquer tipo de ataque. O Emerson veio na cobertura e acabou derrubando o camisa 11, o Brainer Camilo. Tem reservatório novo na cidade. O Ponte Preta é o 20º. Dá quase 1 bilhão de copos d'água Sanasa, 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos, 15 segundos, primeiro tempo. Num vazio estádio Batistão, 0 para o Confiança, 0 para a Ponte. A Ponte sai jogando errado, os caras recuperam. Dionísio rolou essa bola tocando para Luiz Otávio, tentou bater pro gol. 2 a Ponte, a marcá-lo vem pro desarme. Emerson Santos tira dali, ele recua, na verdade, Jean Dias. Quando recuou foi derrubado, pegou uma falta de ataque. Para sorte da Ponte, é bola para Macaca bater. Eu confirmo, 10h43 em Aracaju, tem 0 Confiança, 0 Ponte, Edu. Brasileirão, Beira-Rio, início do segundo tempo de virada, Inter 2, Juventude 1 na Série B. Começa o segundo tempo de Coritiba 2, Operário 0. Macaca chega invicta para o duelo com 4 pontos em 6 possíveis. Com esse pontinho tá indo a Ponte Preta a 5 pontos nesse empate parcial, a 5 pontos se mantendo sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro. O Confiança, o Dragão tem 3 pontos, 11ª colocação, tá indo para 4 pontos com esse empate em seus domínios. Agora a câmera da Band mostra um pouco mais o setor direito, aquela cabeceira direita, a direita do fundo do goleiro Rafael Mariano, Vladimir. Ali parece que tem mais torcedores ou Confiança de fato. Também, né? Do lado oposto às câmeras, né, onde fica aí o setor de tribuna de cadeiras, também tem bastante gente, tá mais concentrado onde a câmera não tá focalizando, Roger. E daqui a pouco a Band certamente vai lá buscar um torcedor da Ponte, porque onde a Ponte joga, seja onde for, do Oiapoque ao Chuí, tem um Ponte Pretano maluco acompanhando a Macaca. Lateral, Ponte bate, Alvinegra desce, ponta direita, Marquinho levanta até a presença do Elvis, foi desarmado, tem que acordar o Maguinho, hein? Esse lado direito da Ponte não tá legal, vem sendo desarmado pelo 11 dos caras, o Brainer, depois a Ponte vem no turnover, recuperação, o Elvis meteu a frente, derrubado o 7, o Jean Dias caiu, o árbitro não deu nada, e agora o contra-golpe pra eles, Fábio, tocou essa bola pela direita, vai passar para Valdir, o Valdir domina, recolhe, perto da direita, descarrega no campo defensivo com o Maicon, é o zagueiro central da equipe da casa. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Santa Bárbara do Oeste, onde tem o Iga, tá em festa. E vem os caras aí, Felipe arrancou, invadiu a área, bateu cruzado. Diogo Silva, mais uma intervenção do camisa 12 da Macaca. Esse Felipe Clemente é perigoso demais, hein, Vladimir? De novo, né? Surgiu cara a cara ali com o goleiro da Ponte, bateu forte, bela defesa feita pelo Diogo. E aí, de novo, a bola sobrou no meio da rua, Dionísio pega de novo o Diogo Silva. Nas estatísticas, o Confiança já emplaca a terceira finalização a gol, Vladimir. Agora no centro do gol, tava bem colocado ali o Diogo, que reclamou, né, do time da Ponte, que tem dado espaço ali para os arremates do Confiança, Roger. Eu falava que tem Iga em Santa Bárbara do Oeste e festa em Santa Bárbara. O Leão da 13, União Agrícola Barbarense Futebol Clube, campeão da Série A4. Essa Série A4 tá ficando na região, né? O ano passado foi a vez do Rio Branco. Esse ano aqui o União Barbarense com o vice, o Paulista de Jundiaí. A Série A3 o ano que vem vai estar pegando fogo, meu amigo. Roger. Rio Branco, União Barbarense, Paulista de Jundiaí, Rio Claro, vai estar recheada. Chamou, falou, Edu. Desculpa, não. O primeiro chute, quem deu? Quem foi? O Silva fez a defesa mais difícil. O primeiro foi o Felipe Clemente. Felipe de novo, é? Isso, foram dos 3, 2 foram dele. Aí o Dionísio chutou, mas aí foi mais tranquilo. Mas primeiro foi Felipe Clemente. Felipe Clemente, exato. Muito obrigado.
13h55 de bola rolando, primeiro tempo. Esse é o futebol da Bandeirantes para você. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está com a gente no aplicativo Rádios.net. Lá só dá Bandeirantes, Vladimir. No aplicativo Rádios.net, que é o maior aplicativo de rádios do Brasil, na região de Campinas e expansão, não só a RMC, mas na região administrativa de Campinas, a Rádio Bandeirantes de Campinas é número 1, ganhando das FMs, as rádios musicais, as rádios de jornalismo e deixando para trás todo mundo aí. Muito obrigado também. Se você tá aí no Rádiosnet, obrigado. E se preferir, pode ir pro YouTube também. Assim você tem imagens da nossa transmissão aqui da cabine esportiva da Bandeirantes e vai acompanhar e conhecer todos nós. A ponte descia pelo setor esquerdo, pede uma falta o Arthur. O árbitro não marcou e deixou seguir. O árbitro tem essa característica, hein? Para marcar falta, tem que dar uma aleijadinha no seu adversário. Lateral para a equipe do Confiança bater, setor direito perto da risca divisória do campo. É lateral para o Confiança bater, cuidar bem do seu dinheiro. É o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 17h15, hora esportiva do Brasil, 15 minutos, primeiro tempo. Série C, terceira rodada. Arena Batistão, 0 pro Confiança, 0 pra Ponte Preta, Edu. Olha, 18h30, Castelão tem Ceará e São Paulo. Amanhã, grande classe, 6 horas, Maracanã, Flamengo e Corinthians. 18h30, Palmeiras e Bahia. E 20h30, na Vila Santos e Bragantino. Bandeirantes Campinas FM 85,7, comando de Carlos Batista, que está comandando esta partida também pela TV Bandeirantes, junto com Gleger, junto com o Tigrão e toda a equipe em rede para você. A Ponte da bobeira, sai jogando errado, Dionísio recuperou, vai chutar! Pra sorte da Ponte, hein? Pra sorte da Ponte, o camisa 8 tá com o pé mais descalibrado do que a espingarda enferrujada de Vladimir Catarino. A Ponte bobeia na saída, o Dionísio tinha a chance do gol, onde passar pro Felipe. Que besteira fez o 18 na Ponte, o Emerson, hein, Vladimir? De novo, né? Em definição, na saída de bola, permitiu a recuperação do Dionísio. A sorte da Ponte é que o Confiança tem finalizado muito mal, mas está tendo chances, oportunidades do time da casa. Ô CH, geralmente eu anoto algumas coisas aqui, mas eu já perdi as contas de saídas erradas e bolas de besteira que a Ponte deu pro Confiança, hein, CH? Você não pode insistir nesse expediente se não tem jogadores preparados para fazer isso. O Emerson Santos está dormindo, o Simon está dormindo, o Maguinho está dormindo, o Lucas está dormindo e a Ponte num todo não joga. Quem joga é o Confiança. É o tal do tic-tac, essa mania que os técnicos têm de insistir com um estilo de jogo, sendo que não tem mão de obra, não tem RH para isso. Bola pra frente, né? Joga o que sabe jogar, é uma Série C de Campeonato Brasileiro, não tem vergonha nenhuma da Chutão. E aí vem o Simon, passadas largas, toca essa bola à frente, tocando a bola para Jean Dias. Ele vem, recua essa bola, tocando à frente, Toró vai pedir, recebeu, atenção, Jean Dias, linda finta no seu marcador, vai pro solo, não foi nada, ele tentou driblar ao Maicon e na sequência é parado o mesmo jogador com falta, é falta de ataque. Você achou falta no lance anterior do Jean Dias, hein, Vladimir? Olha, eu achei que não, talvez seja desmentido pelo replay que tá passando agora, mas não foi nada. Jean Dias forçou ali e depois na sequência a falta do Elvis para matar o contra-ataque. Preferiu forçar a jogada de falta do que insistir com a jogada assim, não, hein, Macaca? Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. O Carlos Lemos, Sérgio Rafael, Matheus Silva, Renato Daniel Centro. Não, pelo amor de Deus, deve ser Daniel Castro, né? Não, Darley tá falando aqui, né? Tá dizendo que esses jogadores não têm cacuete, como diria Edu Pinheiro, para jogar na Ponte. Quem mais aqui? O Augusto Júnior, o time não joga absolutamente nada e a escalação é sempre a mesma. Treinador de Pebolim, elenco e diretoria de circo. Olha, o Augusto tá revoltadinho. Mas se vencer hoje aqui, hein, Augusto? Como é que faz, meu amigo? A Ponte tá pegando elevador na Série A, na Série C, se vencer hoje aqui. O jogo contra o Confiança tá empatando, não é ruim não. 18-27, lateral pra Ponte bater. Perto da risca divisória do campo, aqui pelo setor direito do campo. Vai Maguinho pra cobrança, 2 no costado. A Ponte, repito, inteira de branco. Meias, calções e camisas, a faixa preta no peito. O Confiança inteiro de azul. É o time azulino, o proletário, o gigante operário, a Associação Desportiva
Confiança. Tenta passar pela direita, fecha o compasso, camisa 4, Eduardo Moura. Cede novo arremesso lateral para a equipe da Ponte. Bate Maguinho, cede ele presente, a bola para Ayrton. Um bicão à frente, vem na proteção, resvalando por ali, pelo meio de campo, tirando o Wanderson. Wanderson, 34 da Ponte, ela sobra espirrada para Emerson Santos. Emerson articula a jogada, tocando curtinho para Serginho. Serginho mete pelo setor esquerdo do campo, por lá tem o Elvis. Atenção, fez 1-2 já no campo de ataque. Toró tá pedindo essa bola, é Serginho por lá. Jean Dias também vai passar lá na ponta esquerda, tem Arthur. Tem 3 opções, ele prefere recuar a bola para Lucas Cândido, que perde a bola. Ó, os caras aí agora, contra-golpe dos caras. Felipe Clemente, o cara nesse primeiro tempo tocou pelo setor direito para Valdir. Ele dá um tempo, espera o time chegar no campo de ataque, vem cavando o time da Ponte, tocando a bola em cima dele para ganhar um arremesso lateral. Foi esperto demais o setor defensivo da Ponte, e por lá não era o Valdir, era o Ronald Camarão, o homem que tem uma banquinha de camarão, uma das praias lá da cidade de Aracaju. Como é que é, ô CH? Você conhece o comércio do cara? Conheço. Você já foi lá já? Na praia de Atalaia. Sensacional, é uma das bancas mais famosas, né? Na verdade, quem toca é o pai, né? É bom jogador esse Camarão, hein? Aí ele pegou o Camarão e colocou como alcunha como jogador, né? Legal, Camarão, né? que dorme a onda leva, você sabe, né? Já diria Bete Carvalho, né? Show de bola. Muito bem. Aliás, a Praia do Atalaia vem sendo um destino super procurado, né, cara? Sensacional. E aqui, amarelo, mais uma vez, descia o time do Confiança pela ponta esquerda. Paulada do jogador da Ponte, amarelo para Emerson Santos, é isso? Isso, Emerson Santos, né? Chegou atrasado, na verdade, ali na marcação no carrinho. Derrubou o jogador da equipe do Confiança e recebe cartão amarelo, o camisa 18 da Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Passamos de 20. Primeiro tempo. 0 Confiança, 0 Ponte do Pinheiro. Olha, ainda na Série C, lá em Londrina, gol do Maringá. Matheus Moraes, logo a 1 minuto. Londrina 0, Maringá 1. Vladimir, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma pergunta para você. Rogério escreve: Vladimir Catarino, onde está o Matheus Silva? Rogério da Vila Marieta. Olha, Matheus Silva não está nos planos, né, da equipe da Ponte Preta, por isso não está sendo relacionado. É um jogador que acabou não caindo nas graças aí da comissão técnica Ponte Preta. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Rocha Autopeças.com.br. Roger. Pois não, CH? Se tem VAR, o Emerson Santos teria sido expulso. Uma entrada criminosa no jogador do Confiança. Cobrada a falta, atenção, levantada pelo Ayrton, desvio de cabeça no meio do caminho, é gol! É gol, 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 é gol do Confiança! Os campeões e no gramado mantém sua glória. Na marca de 21 minutos e 50 do primeiro tempo, Ayrton bate a falta cometida pelo Emerson Santos, que há pouco o CH dizia era falta para expulsão. Levantou com carinho Ayrton e no meio do caminho há um desvio de cabeça, traindo o goleiro Diogo Silva. Ela vai mansamente cair no canto esquerdo pro fundo do gol. Luiz Otávio, camisa 10, ele não perdoa, ele marca. Luiz Otávio, ele marca o primeiro gol no Batistão. 1 para o Confiança, 0 para Ponte Preta. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Cruzamento na área, né? O Luiz Otávio cabeceou, ela ainda toca no Maicon, né? Mas provavelmente o gol seja dado para o Luiz Otávio. No lance que nasceu exatamente numa falta forte cometida pelo Emerson Santos. Cruzamento na área, a defesa da Ponte não marcou e o Confiança abre o placar 1-0. Passamos a metade do primeiro tempo, a Ponte sai perdendo, tá 1-0 pro Confiança, que foi o time que mais procurou futebol, mais procurou bola, essa é a verdade, o placar, nesse momento, CH, é correto falar que é justo, né? É correto, quem tá jogando futebol é Confiança, a Ponte tá dormindo em campo, né? E o senhor, olha, não precisa esperar o intervalo do jogo para mexer, hein? O seu Emerson Santos está descontrolado e lento, e também seu Lucas Cândido não foi, né? Não tá dentro do campo, ali só tá o corpo. A alma deve ter ficado em algum lugar. Eu lamento muito falar isso. Até agora, fez 1-0, já poderia estar 2-0. Tamanho o volume de jogo do time da casa. E agora o Maguinho
tomou uma roçada por baixo do Eduardo Moura, que recebeu o cartão, hein, Vladimir? Não perdeu viagem, né? Forte ali o carrinho do Eduardo. O árbitro mantém o critério, né? Cartão amarelo para ele, segundo do jogo. 2 cartões, 1 para cada lado. É falta para Ponte Elvis, vai para a cobrança. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Levantada a bola da Ponte no meio da rua, direto para fora. Que passe horrível, né? Direto para fora. E agora a TV Bandeirantes focaliza um pouco aqui a Fernanda Andréa Antunes de Minas Gerais. A arbitragem deu gol do Maicon, viu, Roger? Olha lá. O Maicon desviou após o cabeceio do Luiz Otávio. Então o árbitro deu gol pro zagueiro Maicon e não pro Luiz Otávio. Então o gol foi de Maicon, né? Os dois tocaram, né? Eu não sei se... Bom, eu ficaria com o Luiz Otávio, não é por nada não, porque ele tocou primeiro, né? Eu não sei se o próprio... A dúvida é, será que se o Maicon não toca a bola ia no gol, né? Porque deu uma desviada também, né? Talvez essa tenha sido a interpretação da arbitragem. Então eu vou deixar aqui o Luiz Otávio e o Maicon. Luiz Otávio barra Maicon. Depois a súmula vai dizer quem é que fez. Eu não vou gritar de novo que o Maicon não perdoa, não. Não quero narrar gol tanto assim contra os times de Campinas, não. E aqui falta pros caras. O Maguinho perdeu a cabeça, levantou o cotovelo, é falta para bater o Confiança. Olha o Confiança chegando com chance no segundo gol. O que é isso, Ponte? Tá na hora de acordar, macaca. Já passou da metade do primeiro tempo, Ponte. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos requintados. Mais praticidade, o máximo do sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O LL já marcou comigo, 25, com o PP, hoje no YouTube, na Central Técnica, Danilo Capucci, já vou pro giro, aqui falta pros caras, é perigosa. Elvis e Maguinho na barreira, tá preocupado o goleiro Diogo Silva, 1-0 pro Confiança, vai pra cobrança o cara que cobrou a falta depois pro desvio do Maicon e do Luiz Otávio, vai Ayrton, meia dúzia, levantou no segundo pau, soca Diogo Silva pra tirar, espalma e tira o perigo da sua grande área, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Para o Luiz Felipe Maravilha, lá em Minas Gerais, acompanhando a gente. Para o Osmar Dangar, um abraço para você. Gilberto Duarte, em Itatiaia, do Rio de Janeiro, ouvindo a Bandeirantes Campinas no YouTube, ligado com a Ponte Preta. 26, primeiro tempo. Arena Batistão, Maracaju, Sergipe. 1 pro Confiança, 0 pra Ponte dos Aços. Olha, gol do Internacional, depende do VAR ainda. Segundo tempo de virada. Inter 3, Juventude 1, 18h30 tem Ceará e São Paulo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Acelera a macaca no contragolpe, Jean Dias colocou na grande área. Vai o goleiro, fica com ela antes da presença do Toró por lá. Vladimir. Meio que se livrou da bola o Jean Dias, né? Até porque o Toró nem havia chegado na área ainda. Aí ficou fácil para a defesa do goleiro. Daqui a pouco eu vou ouvir o CH sobre o jogo. Não tô otimista com essa Ponte não. Se não mexer fica difícil. Toda a segunda bola é do Confiança, tá mais ligadão o Confiança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Na estreia, o Confiança perdeu para o Botafogo por 3-0, depois ganhou por 2-1 do Caxias e está vencendo a Ponte por 2-1 em franca ascensão. O time do Sumarense, Vaguinho Dias. É tempo de análise, CH e o jogo quase 30, primeiro tempo 1-0, vence o Confiança. 27 minutos, a Ponte não criou absolutamente nada até agora. Não é? A bola passa muito pouco pelo meio campo. 2 jogadores para mim estão muito mal, Lucas Cândido e também o Emerson Santos, além do Maguinho, jogadores descontrolados. E você veja como é a fragilidade dessa defesa da Ponte. Teve até tabela de cabeça, né? Teve um cabeceio, o desvio e tá todo mundo assistindo lá, como se nada tivesse acontecendo. Eu lamento muito. Se eu sou treinador, eu já teria mexido no time. Ó, perdeu outra saída de bola. E vem de novo os caras e teve que parar com falta. Teve que parar com falta, cartão para Arthur, mais uma bobeira da Ponte na saída, agora o Arthur conversando com o Lucas Cândido, a Ponte tem que se falar em campo, não é possível dar tanta bola de presente agora, o próprio Arthur, quem perdeu na saída pelo setor esquerdo, ele fez a falta, se não para o 7 o Ronald Camarão, e Camarão que dorme a onda leva,
os caras iam fazer o segundo, hein, Vladimir? Segunda vez, vai ser mais umas 5 dessa no jogo. O Arthur, né, perdeu a bola por bobeira e acabou tendo que cometer a falta e recebe o cartão amarelo. Nós vamos ter mais piada com o Camarão ou sobre a confiança ou falta da Ponte Preta? Por enquanto é o Camarão, né? No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site, app. Abra sua conta. Falta pro Confiança, 4 da barreira da Ponte Preta, mais 2 do Confiança para atrapalhar, são 6 na frente do goleiro Diogo Silva, mais pela ponta direita. Eu vejo o Dionísio posicionado, eu vejo o Valdir Júnior também. Atenção, Ayrton pra bola também, bateu na trave! Que paulada, o Diogo nem se mexeu! Com os olhos ele foi para tirar a magistral cobrança de Ayrton, que bate no travessão, Vladimir Catarino. Deu assim a impressão, quando da cobrança, de que a bola ia subir demais, né? Mas um efeito incrível ali do Arthur, explodiu no travessão e o Diogo Silva já não tinha condição nenhuma de defesa. Que cobrança de falta, quase o Confiança amplia. Bateu quase nos 90 graus, a junção da trave com o travessão, impressionante. Quase meia hora de jogo, os caras já meteram uma bola na trave, agora tem parada hidráulica, Vladimir. Parada hidráulica, exatamente, né? Tá calor demais lá em Aracaju, o jogo tá parado nesse momento. O Eduardo José aqui no YouTube, o time treina uma semana inteira para jogar, tem obrigação de pelo menos jogar com garra e raça, acertar todos os passes, pois estão muito bem treinados. Ele mandou essa mensagem antes do jogo. Eduardo, nada disso está acontecendo, nada disso. E ele diz aqui, o que? A Ponte vai jogar no campo do Carlos Batista? Do Batistão, né, pô? Nada mais justo. Batistão. O Fred Adolf tá dizendo que tá torcendo pela Ponte Preta. O Ivan, vamos Ponte Preta querida, vamos ganhar hoje. O Francisco Fernandes de Souza de Sumaré, vamos lá Ponte ganhar a mais 3 pontos. Essa grande massa tá acompanhando a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no portal Carlos Batista. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. O jogo tá parado, CH. Se fosse você, o Alberto Valentim estaria pedindo o quê pro time da Ponte Preta, hein, CH? Bom, se eu fosse o Valentim, primeiro que eu tiraria do jogo o Emerson Santos e o Lucas. 2 jogadores que não estão em campo. Arthur muito lento, Maguinho nervoso, a zaga não se entende, o Simon faz outra péssima partida. Enfim, a Ponte tá cheia de defeitos, só dá para fazer 5 substituições. Se pudessem 10, eu tiraria 10 não, mas eu tiraria 8, né? Nesse momento, porque os caras não estão jogando. Por quê? Eu não sei. Não sei se tem problema estomacal, se os caras estão desidratados. O fato é que o comportamento do time da Ponte é muito estranho, não é? Tudo bem, o time da casa está jogando bem, tem um meio-campo muito interessante de toque de bola e também de rapidez, mas a Ponte não está jogando absolutamente nada. Vai retomar o jogo, o árbitro da partida, Vinícius do Amaral, depois a parada hidráulica, lateral para a equipe do Confiança bater. Ayrton levanta até o Luiz Otávio, ele perde a bola, depois cava a falta, bate firme a bola no calcanhar do lateral da Ponte. Pode vir mais um cartão aí, não, o árbitro foi lá e deu bronca. Seria o 4º cartão em meia hora praticamente de jogo, mas ficou na bronca. Falta que o Anderson vai cobrar pelo time da Ponte, não, deixou para o Diogo Silva, o camisa 12. 29 graus a temperatura em Aracaju e é aquele momento lusco-fusco, Vladimir, que não é nem noite e nem dia. Já ligada a eliminação artificial e tá bonito, ficou um amarelão bonito ali, né, na capital sergipana. É hora que o Conde Drácula fica confuso, né? Acordo ou não acordo? Levanto ou não levanto, né? É verdade. E quem tá levantando para o contra-ataque é o time dos caras. Luiz Otávio meteu para correr na ponta direita, o camisa 7, Ronald Camarão tentou brigar por ela, chega melhor na recomposição. Arthur recuou para o goleiro Diogo Silva, quebra para o campo de ataque, sobe de cabeça pelo meio, Dionísio ganha pelos caras, abre para o campo de ataque, foi tentar desviar, quase que a bola saiu, o Simon. Não acredito que o Simon fez isso, cara. O Simon de cabeça tem um campo inteiro para dominar, ele se perdeu de bobeira pelo lado esquerdo. É preocupante esse lance, hein, Vladimir? Pô, preocupante, hein, cara? É o primário, né? Exatamente. Pô, é o primário de domínio de bola e depois de controle da bola, porque ele tinha muito campo, ele tinha 10 metros quadrados para dominar, pô. Que isso?
Ponte acho que comeu algum acarajé, sei lá o que, lá em Sergipe. Aí vem o Elvis, tocou essa bola lateralmente pro Serginho, metendo a Ponte para o campo de ataque, setor direito, Jean Dias. Ele vem para o campo de ataque, rolou a bola, bateu em Dionísio. Desarmando o que seria um bom ataque da Ponte, que insiste, vem para o campo de ataque, vem dominando o Serginho, fora da grande área, abriu com o Elvis. Elvis dá um passe nojento para variar pelo setor direito para Maguinho. Maguinho abre a bola para Jean Dias, tem Toró da grande área pedindo, ele prefere voltar com o Elvis. A Ponte vem no tic-tac agora do campo de ataque, bola com 25, Lucas Ângelo, triangula a bola soltando para Simon, toda a Ponte do campo de ataque, com exceção do Diogo Silva. 33 o primeiro tempo, bola com Arthur meteu para Toró, ponta esquerda, perde a bola, mas ganha o arremesso lateral porque o último toque foi de Valdir Júnior. 33, 1-0 Confiança, vencendo o jogo, e o Alberto Valentim tomando seu copinho d'água com seu óculos da Armani. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara, até salivei porque eu sou um consumidor. É feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Admir, a gente que mora sozinho, você compra ali a linguiça passa a receita calabresa da Seara, não tem receita não, você só fatia ela ali, metade de um tarugo daquele, põe na air fryer por 5 minutinhos só. É uma mistura já tá sua. Pronta pra tá comer. Pronto. É maravilhoso. Ela já vem temperada, já vem defumada. É maravilhoso. Para quem mora só, é a mistura, como a gente fala lá em Americana. E a Ponte defende um aproveitamento de 100% na história contra o Confiança. São 7 jogos, 7 vitórias, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. A Ponte jamais sequer empatou com Confiança, ganhou todas as vezes. O tabu está sendo quebrado porque parcialmente está vencendo o Confiança por 1-0 com gol de Luiz Otávio / Maicon, né? Não sabemos para quem direito vai sair na súmula aos 21 desse primeiro tempo. Essa é a marca de 35, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 35, primeiro tempo. Estádio Lourival Batista, 1 para o Confiança, 0 para a Ponte, Edu. Olha, o gol terceiro do Inter foi do Borré. De virada, Inter 3, Juventude 1, 18h30, Mirassol e Atlético Mineiro. Na Série C continua Londrina 0, Maringá 1. Olha de novo o Ayrton pela ponta esquerda, cruzando, bola venenosa. Diogo Silva abriu os braços de maneira perigosa, ele deixou a bola passar, mas sempre esse lateral bem atrevido. Esse Ayrton, camisa meia dúzia do Confiança, que está vencendo pelo placar de 1-0. É a Bandeirantes anunciando para segunda-feira, 19h30, Caxias e Guarani, com Leandro Bollins e todo o timaço do Batista. Vem Valdir Júnior pela direita, atrás do Confiança. Toca de cabeça Maguinho, espantando o perigo, colocando para fora, lateral na ponta esquerda, e só dá Confiança. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Depois da parada técnica para reidratação, a Ponte melhorou ou tá a mesma coisa, hein, CH? A mesma coisa. A Ponte tá 30 por hora e o Confiança tá 150 por hora. Essa é a diferença do jogo. Pode perceber, toda a bola dividida o Confiança ganha. Os jogadores chegam em todas as bolas antes dos que os jogadores da Ponte. Eu não sei o que está acontecendo. Tudo bem, tem a diferença técnica no jogo? Tem. Tem a arrumação tática? Tem. Mas eu estou falando de atitude e de comportamento. Muito estranho o time da Ponte. Aí tem pelo menos uma meia dúzia de jogadores que deveriam ser substituídos. Elvis dá um passe de 3 dedos pela direita para Maguinho, forte demais. Sai arremesso lateral marcado pela bela Fernanda Andréia Antunes. 37, reta final do primeiro tempo. Guanabara. Caramba, eita time ruim. Ele tá escrevendo aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Eita time ruim. O Márcio Nogueira, não seria parada hídrica? Ele pergunta para você, Vladimir Catarino. Márcio Nogueira. Tá certo. Acho que pode ser os dois, mas hidráulico também. É, hidráulico porque você toma água e acerta, faz alguns consertos na engrenagem do time. Você sabe que eu sempre tive, é que eu esqueço de fazer essa pergunta pro Vladimir, né, o trepidante. Eu acho que é hídrica também, não é? Não que esteja errado hidráulica, mas hídrica é mais... soa melhor, eu acho. Hídrica é mais aquático, né? Mais aquático, boa. Aliás, você tá em grande fase. Nossa, tá numa fase o Vladimir num subidão. E vem Macaca pelo lado esquerdo, Toró sai da área, vem pro domínio, empurra essa bola curta para Arthur. Vamos, Ponte, vamos acertar um cruzamento. Um cruzamento só, um passe só. A bola chegou na grande área, Jean Dias. Ele fez como se fosse um pivô, só que pra ele mesmo. Sai da marcação de 3 contrários, abre essa bola um pouco mais atrás pra Lucas Cândido. Esse Lucas Cândido, cara, hoje, ele tá com medo de passar à frente.
Ele tinha chance, a Ponte estava no ataque, ele recuou. Volta a Ponte para o contra-ataque, Emerson Santos tocou. Atenção para infiltração, Jean Dias saiu na boca do gol. A bandeirinha já está com o instrumento levantado aqui. Tá com o instrumento levantado aqui, a bandeira é impedimento no ataque da Ponte. Quando a Ponte chega, ela marca o impedimento, Vladimir. Como é que pode? Mas pareceu mais frente realmente ali, né? Quando do lançamento estava impedido o jogador da Macaca, o assistente marcou e o impedimento confirmado do Jean Dias. Diga, CH. Você sabe que tem um prato típico lá de Aracaju, muito engraçado. O nome dele é camarão de cueca. Sabe do que se trata ou não? Rapaz, você não vai dizer... É uma dizer... muqueca de camarão. É uma muqueca de camarão? É, mas é um apelido aqui. Isso aí, na verdade, foi inventado por um grande dono de restaurante lá, né, chamado Caçarola. Mas é muito interessante porque eu sempre vou para lá, trabalho pelo menos umas 3 vezes por ano e conheço bem o Caçarola e adoro um camarão de cueca. E eu tô louco por uma muqueca, rapaz. Eu procurei essa semana toda para comer uma muqueca e realmente é um prato maravilhoso do Nordeste. Aquela disputa, né? Se a melhor muqueca é a baiana ou a muqueca capixaba, mas agora já traz aí o CH uma nova informação polêmica para a gastronomia nacional. Seria o camarão de cueca a melhor muqueca do Brasil? Você manda aí, se você já comeu um camarão de cueca, você manda aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eduardo Angeli, abraços de Curitiba. Alô, Eduardo, obrigado pelo carinho. Tá muita gente participando com a gente. A Ponte tá perdendo e a reta final do jogo no primeiro tempo. E o Silvio Quitério Santos, boa tarde, Roger. Eu tenho confiança que a Ponte vai ter confiança e ir pra cima do Confiança e que o Confiança sairá do Batistão. Mas tem que ter confiança. Vai Macaca com confiança pra cima do Confiança. Obrigado, Silvio. Você tá confiante, hein, Silvio? Você tá confiante. 40 minutos. Ô, Roger, diga. Já me cornetaram aqui que eu falei do camarão de cueca. Pois não. Porque o principal prato de Aracaju é o caranguejo. Lá tem caranguejo de tudo que é tamanho. Verdade. Então essa é a principal comida do povo sergipano. Olha o brasileiro, olha o colombiano, levanta na boca do gol. Vai sobrar, vai pintar o segundo, tira em cima a zaga da Ponte. Olha o rebote, Dionísio bate, carimba a defensiva Ponte Pretana. Essa aí não entrou por dó. Sorte da Ponte, quase o Confiança faz o segundo, Vladimir. É a defesa do jogo, né? Não deu pra perceber ali no ao vivo quem tava em cima da linha pra fazer o corte, mas desde já é a defesa do jogo até aqui, impedindo o segundo gol do time do Confiança. Impressionante esse bate-rebate, a Ponte salva em cima da risca. Praticamente um gol que faz o defensor da Ponte. Como disse Vladimir, na velocidade do chute, a gente vai trazer a informação, claro, mas não deu pra pegar, a gente vai registrar porque foi praticamente um golaço da Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 41. Primeiro tempo no Batistão. Por enquanto, 1 pro Confiança, 0 pra Ponte. E vem Brainer de novo, ele começa a crescer no jogo colombiano. Pelo lado esquerdo, fintou, trouxe pé, perna direita, levantou no segundo pau, cortou a zaga da Ponte, cortou pra área, cortou mal. Vai bater pro gol, Luiz Otávio, tira a zaga. Olha aí, insistindo os caras de novo, Luiz Otávio. Mas, cara, o zagueiro tirou pra dentro. Quase o Luiz Otávio faz o segundo. Que pressão dos caras. Mas eu vou pro giro. 1 Confiança, 0 Ponte, Edu. Olha, Inter 3, Juventude 1, segundo tempo. Série B, segundo tempo de Curitiba 2, Operário 0. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O Reinaldo Oliveira, impossível assistir o tal por Band. Como que é? Reinaldo não tá gostando da Ponte Preta. Ô Reinaldo, mas vai melhorar, tem jogo ainda, calma, tem jogo ainda, obrigado. O Claudioto, o Elvis está naqueles dias em que antes do jogo comeu uma feijoada. Valeu, Claudioto. O Elvis hoje não tá conseguindo jogar nada sozinho. Valdir Júnior vem pela direita, vai tentar o cruzamento, atenção, bico esquerdo, grande área, passou no comando pedindo, Luiz Otávio tocou pra ele, corta a zaga da Ponte, Simon mete pra fora. Toque providencial, mas é escanteio para a Confiança, Vladimir. É escanteio sim, a bola foi pela linha de fundo. O Confiança agora tá passando o replay. Vamos ver se a gente consegue identificar, Roger. Quem fez ali a defesa foi o Arthur, né? O Arthur, cara. O Arthur. Ele cortou e foi pra dentro do gol, né? Anota aí, Edu Pinheiro, o Arthur, quem salvou em cima da risca. Ele fez a defesa do jogo, hein, CH? Pra mim tá muito claro que ele tava dentro do gol. Eu também fiquei com essa impressão, hein? Pra mim foi gol, é que não tem VAR. Então,
A Ponte tinha que ter o Emerson Santos expulso e pra mim essa bola entrou. Olha aí a polêmica do intervalo, já o intervalo, Bandeirantes com o Edu Pinheiro. Aqui escanteio pros caras, Simon tira pelo time da Ponte Preta, reboteio, voltou ali para o Ronald Camarão. Ronald Camarão tocou para Valdir, que mete essa bola na grande área, passou por todo mundo, inclusive do Eduardo Moura. O zagueirão que tava por lá, ela vai direto para fora, tiro de meta para Diogo Silva bater. Gente, nesse cenário é melhor que acaba logo o primeiro tempo, hein? Acaba logo, Alberto conversa com a rapaziada, faz alguma mudança e bota outra Ponte no segundo tempo. Essa do primeiro tempo, olha, ela foi acossada o tempo todo pelo Confiança. Tem jogo ainda, 43, vamos lá, Ponte. Vamos caprichar um pouquinho mais. Também uma culpa danada dos jogadores, né? Porque tá uma leseira infernal. Olha a preguiça que a Ponte tá jogando. Parece que tá ganhando o jogo, cara, impressionante isso. Parece jogo de Master. Gente, você que não tá assistindo... É um negócio irritante de trabalhar. Tudo bem, você perde, faz parte do jogo, né? Toma um gol, mas a Ponte não tá jogando. Ela toca de um zagueiro pro outro, pro lateral, pro volante, pra trás, e como se nada tivesse acontecendo. Ela tá tomando um vareio do Confiança até agora. Elvis toca a bola para o Jonathan Toró, deixou a bola para Serginho. Boa enfiada pela direita, dominou Jean Dias, colocou no segundo pau. Quase o Toró chega no segundo pau para fazer o gol. Arthur pega a bola pelo lado esquerdo do campo. Vamos lá, não tá parado o jogo não, acelera Arthur. Olha, primeira chegada da Ponte, quase o gol. Ela passou acima da cabeça do Toró. A Ponte permanece com ela no campo de ataque. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Você tem aí a maior referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. 5. Vamos até 50. Esse é o toque do Leandro Lopes, marcando 45. Temos 5 minutos mais de acréscimo marcado pelo árbitro da partida, gaúcho de Porto Alegre, 37 anos. E vem Macaca, levantamento. Maguinho tentou desviar de forma matreira de cabeça para surpreender o goleiro Rafael Mariano. Ela foi para fora, Vladimir. Não é muito a dele, né? Na jogada no cabeceio, acabou jogando a bola diretamente aí pela linha de fundo, não levou perigo nenhum, Maguinho. Esse árbitro apitou 6 jogos pelo Campeonato Mineiro desse ano, com 27 amarelos e 3 vermelhos. Hoje já foram 3 amarelos, né? 2 para Ponte, 1 para a equipe do Confiança. Ele apitou a final, aliás, do Campeonato Mineiro também, né? Entre Galo e Coelho, o primeiro jogo que foi 4-0 para o Atlético Mineiro. Ele apitou também, Vladimir, a final da Série D de 2020, quando o Mirassol derrotou o Floresta pelo placar de 1-0. Aqui na Bandeirantes, nada escapa pra você. Quase 46 de bola rolando o primeiro tempo. Tá 1-0 pro Confiança, gol marcado por Luiz Otávio ou Maicon aos 21 do primeiro tempo. E aí a polêmica estabelecida, o chat da Bandeirantes aqui no YouTube pegou fogo. Muita gente também concordando com o CH de que o jogador da Ponte, o Arthur, estava dentro da grande área, que portanto seria gol. E outros aí achando que não. Muita gente aqui repercutindo isso. Já no intervalo, o nosso Edu Pinheiro vai trazer para você toda a repercussão do primeiro tempo. Tem lateral do Confiança para bater no setor direito. Ele deu escanteio, hein? Deu escanteio, olha a bola levantada aí. Diogo Silva abre o guarda-chuva, meu amigo. É escanteio pros caras, Vladimir. Já não tem tanta pressa assim, né? O time do Confiança, mas ganhou um escanteio. É o Dionísio, quem vai na batida lá na direita, Roger. Dionísio vai para a cobrança, camisa 8 no costado. Ele bate bem, já ajeita a bola com carinho. A zagueirada para a área, Eduardo Moura, Maicon também. A Ponte tem que ficar atenta. É bola parada, escanteio, campo da esquerda. Você em casa imaginando como se fosse no majestoso gol do Portão Monumental. Vai para a cobrança, Dionísio, perto da direita, a bola com efeito, tira! A defensiva era da Ponte para tirar, tirou, afastando ela ali, volta o rebote para Luiz Otávio, mas ele perde. A Ponte desce para o campo de ataque, vamos lá, Maguinho, acelera, garoto, acelera que eu vou com você. São 4 contra 4, enfiou pela ponta direita, Jean Dias, ele vai ter que levantar com carinho, o Toró espera no segundo pau, passou do Toró essa bola. Mais uma vez um levantamento pela direita buscando o Toró e não chega nele, Vladimir. Falta capricho, né? A Ponte não tem caprichado nas poucas chances que tem. Acabou errando ali o cruzamento, o Jean Dias perdeu a chance no contra-ataque. Alô, João Luiz Galo, dizendo que tirou a bola de dentro do gol. O Claudio, tu tá comigo, o Carlos também, o Antônio. Circo dos Horrores, tá dizendo o Antônio. Maguinho, pelo amor, ele escreve tudo junto, pelo amor. O Carlos, bons tempos que Campinas era a capital do futebol. Carlos Silva, boa época, hein?
Boa época. Paulo Augusto não ganha desse Confiança, vai ganhar de quem? Galera da Ponte na bronca com um time que tá perdendo, mas agora tem a chance numa falta que vai ser batida pelo Elvis, Vladimir. É o Elvis na intermediária, vai mandar a bola pra área, lá estão os zagueiros, lá também está o Emerson, a Ponte tenta empatar ainda no primeiro tempo. 48, falta pra Ponte de longa distância, mas o Elvis tudo pode se esperar. Vai lá, garoto, capricha, perna direita, levantou na boca do gol, tenta desviar no ataque Ponte Pretano. Tá marcando uma falta de ataque. Tem um strike ali, né, Vladimir? É, o Simon e o Emerson caíram, né? Do lado da Ponte. Tem mais um jogador ali da equipe do Confiança caído. Já tá tudo ok com ele. É posse de bola pro time da casa. O W Barreto escreve aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Primeiro jogo que assisto da Série C. Que vejo uma diferença tão grande entre dois times. Que vergonha. O CH, o que escreve aqui o amigo W Barreto no YouTube da Bandeirantes. É verdade, hein, cara? As coisas dos jogos que eu assisti foram mais equilibrados até aqui, hein? A Ponte está definitivamente, se o Alberto Valentim no intervalo não fizer alguma coisa mais significativa, trocando 3 no mínimo, o Confiança só não está fazendo 2-0 ou mais, porque, primeiro, os caras erraram demais nas conclusões. E segundo, nesse lance do Arthur, ele está dentro do gol. Para mim tá nítido, a bola entrou. Então, e a Ponte não criou uma oportunidade. Fica difícil. Fica difícil, tá concordando com você aqui o Luiz Ramos, time que tem que voltar com pelo menos 3 mudanças do intervalo. Continue participando aí comigo no segundo tempo, hein? Vê aí o intervalo Bandeirantes com o Edu, reta final do primeiro tempo, depois no segundo tempo continue mexendo com essa interatividade na Bandeirantes, continue deixando o seu like aí, o joia e fazendo essa jornada junto com a gente. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Campanha importante da Sanasa pra você. Vinícius Gomes Amaral mostra no meio de campo e bota um ponto final no jogo. Apita o árbitro final do primeiro tempo. Confiança 1, Ponte Preta nada, Edu Pinheiro. Bom, grande Roger, o Catarino, no primeiro gol, que é o primeiro gol do gol, né? O Emerson Santos, ele faz a falta, uma falta, olha, muito perigosa. É como eu disse, se tivesse VAR, leva amarelo. Aí na cobrança da falta sai o gol. Depois do intervalo, você vendo, deve repetir com certeza, quem é que estava naquela cabeçada dupla do Luiz Otávio depois do Maicon, né? O Maicon tocou o último, Toquito o último, né? E tá aí, o time da Ponte saiu em bloco então, Catarina? Isso é tudo em bloco, né? Como se resolvesse alguma coisa, né? Não, sabe como é que é? Parece que tem aquele corredor polonês, né? Parece que vai levar um tapa e tal. O time sentiu, gente, o que é isso? Mas sabe ver pra mim quem é que tava no lance? Porque em vez do cara marcar na frente, ele estava entre os dois, né? Eu não sei se era o próprio Emerson Santos. Já confirma, assim que passar novamente que eu confirmo pra você. Mas enfim, né? Foi apenas um lance nesse mar aí de erros da Ponte. Um jogo muito ruim, tecnicamente. Parece muito com aquela Ponte daquele primeiro tempo contra o Figueirense. A diferença é que lá o Figueirense era um time bem pior do que esse do Confiança, né? Como disse o CH também, Confiança fez 1-0, poderia ter feito mais. Jogo ruim da Ponte, precisa melhorar muito aí pra segunda etapa, Edu. E esse lance lá que o Arthur salvou, que eu também acho que estava dentro, esse cara do Confiança aqui, o colombiano, qual é o nome dele? O colombiano é o número... É o Brainer Camilo. Ele faz a jogada na esquerda e quem estava com ele não era o Maguinho. Maguinho é número 2, é um número duplo. Eu acho que era o Arthur. Depois dá uma olhadinha para mim, deve repetir também. É o Arthur que estava com o colombiano. O colombiano limpa, faz o cruzamento... Aí tem a cabeçada, eu não sei como o Arthur, ele saiu da lado dele, porque o Arthur tá na esquerda. Na esquerda, é isso. Eu não sei o que tava fazendo lá, aí ele correu pro gol e salvou. Então ele leva o drible, depois você vê pra mim se é o Arthur, porque ele leva o drible, tem o cruzamento, ele correu pro gol e acabou salvando, mas também achei que entrou. Olha, problema, hein? Acho que você vai anunciar alteração pro intervalo, viu? Tem que anunciar, né? Lembrando que no banco estão, além do goleiro Pedro Rocha, o Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, João Gabriel, Dudu, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito, Diego Tavares, Léo Oliveira e o Gustavo 25, Edu. E como é que a Ponte está jogando, Catarino? Hoje com apenas uma mudança com relação ao time que começou contra o Retrô. Diogo Silva, Maguinho, Anderson, Simon e Arthur, já amarelado. Emerson Santos também amarelado. Lucas Cândido, Serginho, Elvis, Toró e Jean Dias. Bom intervalo. Até já. Olha, é o seguinte, hein? O CH daqui a pouco comentando, vamos pro intervalo, respirando. Gente, o que é isso? O que aconteceu com a Ponte?
E em 15 minutos, o Confiança já tinha finalizado 4 vezes, entre elas uma boa defesa do Diogo Silva. Depois o Emerson Santos faz falta, leva amarelo, poderia ser vermelho se tem VAR. Aí cobra a falta, a Ponte toma 1-0 de cabeça. Depois o Arthur perde a bola, faz a falta, leva amarelo. O cara cobra a falta, bate no travessão, o Diogo Silva nem foi. Pega um efeito incrível. E a 40 minutos, Arthur salva, mas para mim estava dentro, a bola entrou. O Arthur salva e a Ponte, finalização, não me lembro, não anotei. Olha, meus amigos, é o seguinte, hein? No Brasileirão, terminando, o Inter 3, Juventude 1, 18h30, Mirassol Atlético Mineiro, 18h30, Ceará e São Paulo, 20 horas Sport e Fortaleza, 21 horas no Engenhão, Botafogo e Fluminense. Destaca amanhã para Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Bahia, Santos e Bragantino. Na Série B, na quinta-feira, Novo Horizontino 2, Atlético Paranaense 1. Ontem, Criciúma 1, Remo também 1. E Vila Nova 1, Chapecoense 0. Lá em Curitiba, estamos nos acréscimos de Curitiba 2, Operário 0. 19 horas tem Paysandu e CRB. E na Série C, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, intervalo também lá em Londrina, Londrina 0, Maringá 1, gol do Matheus Moraes logo a 1 minuto, 19h30 tem Retrô e Figueirense, tem CSA e Náutico também às 19h30, Bugre joga na segunda-feira em Caxias, 19h30, narração do Leandro Boles. E atenção, na Série A4, União Agrícola Barbarense é o campeão, venceu em casa 1-0 Paulista, em Jundiaí também venceu por 1-0, então Barbarense, parabéns, e o Paulista vice, ambos subiram para a Série A3, Barbarense, Paulista, e já o CH vai falar, macaca no sufoco e no lucro. Confiança 1.0. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop.
bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Tem futebol na Bam Bam Bam. A 4 da barreira da Ponte Preta, mais 2 do Confiança para atrapalhar, são 6 na frente do goleiro Diogo Silva, mais pela ponta direita. Eu vejo o Dionísio posicionado, eu vejo o Valdir Júnior também. Atenção, Ayrton para a bola também, bateu na trave! Que paulada, o Diogo nem se mexeu. Com os olhos ele foi para tirar a magistral cobrança de Ayrton, que bate no travessão, Vladimir Catarino. Deu assim a impressão, quando da cobrança, de que a bola ia subir demais, né? Mas um efeito incrível ali do Arthur, explodiu no travessão. Então segundo, tira em cima, a zaga da Ponte. Olha o rebote, Dionísio bate, carimba a defensiva Ponte Pretana. Essa aí não entrou por dó. Sorte da Ponte, quase o Confiança faz o segundo. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Olha, isso só parte do sufoco que a Ponte passou, esses 2 lances aí. Ô, CH, qual seria o título, né, do seu comentário? Esse 1-0 Confiança e tudo que a Ponte passou. O título e o comentário, CH. O título é desastre. O primeiro tempo só não foi mais desastroso porque o ataque do Confiança não estava com o pé calibrado, e o desastre não é maior porque houve um gol, a bola entrou e a arbitragem, não tem VAR, acabou não assinalando. Volume, posse de bola, chances de gol, chutes dentro da área, número de escanteios, troca de bola, número de passes certos, o Confiança demonstrou no primeiro tempo toda a sua força perante o confronto com a Ponte. Todos os dados estatísticos, além do que a gente assistiu, pró-Confiança. Não dá para discutir. O que dá para discutir é o placar, né? Se nós... E futebol não tem justiça, gente. Não adianta. A justiça no futebol é bola na rede. Então, se nós tivéssemos a justiça, tinha que estar 3-0 pro Confiança. A Ponte não jogou, ela não marcou, ela não trocou o número de passes corretamente, ela está lenta demais. O seu Arthur, o seu Simon, o seu Maguinho, o seu Lucas Cândido e o seu Emerson Santos fazem cada um uma das piores partidas com a camisa da Ponte. Eu falei de 5 jogadores. Só dá pra mudar 5. E na frente tá tudo bem? Não tá. Os caras só estão correndo. E o Elvis não consegue participar do jogo. Por quê? Porque a bola não chega com ele. Com essa lentidão, o que faz o Confiança? Vem todo mundo pra trás pra jogar de maneira reativa, depois que fez o gol, principalmente, e as chances que teve. Então o Elvis não consegue jogar, nem ele nem o Serginho, entre as linhas. Por quê, principalmente? Além da ansiedade de estar perdendo, se precisa para furar esses bloqueios, rapidez, toque de bola rápido de um lado para outro. A Ponte não está fazendo nada disso. Então por isso está perdendo o jogo, Edu. Olha, cara, Edu aqui na vigília, acompanhando a Band Campinas, direto de Salvador, na Bahia. Macaca safada! Vamos ficar de olho na telinha sempre com o som de vocês. Muito obrigado. Que a Macaca hoje se recupere de suas limitações. Ele escreveu antes do jogo, né? É o Victor Patiri, de Salvador. Victor, um grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, viu? Diz aqui o Gustavo Cirino, pior que várzea. Isso, meu Deus, o que é isso? Nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Boa tarde, que porcaria de jogo que a Ponte fez nesse primeiro tempo, hein? É brincadeira. Olha, o CH, contra o Retrô, 9 minutos do segundo tempo, o Diogo Silva tinha feito 2 defesas e o Valentim trocou os 2 volantes. Ele tirou exatamente Emerson Santos e o Lucas Cândido, colocou o Dudu e colocou quem mesmo? O Léo Oliveira, e ele tem que fazer isso agora, no mínimo. No mínimo, tirar o Emerson Santos e o Lucas do time. Não dá para continuar, porque não vai ser pior. Independente da condição dos dois, não vai ser pior, porque o desempenho desses 2 jogadores, e do Arthur também, e do Simon também, e do Maguinho também, foi realmente lamentável. Olha lá, quem leva o 34, número então, 34. Presta atenção, tomou o drible, agora, ó, onde tá o Arthur? Olha o pé do Arthur onde tá.
Tá dentro do gol. Dentro do gol. Dentro do gol. É o 34. Quem é o número 34? Me ajuda aqui, Saga. Número 34. Wanderson. Quem? Ah, o Wanderson. Wanderson, 34, Wanderson. Então foi o Wanderson que sofreu o drible aí do colombiano, né? Então tá, olha só o goleiro da Ponte saindo. Ele toca mal no meio pro Emerson Santos, ele perde a bola. O Emerson Santos. Olha lá, e o Dionísio chutou por cima. Agora o gol, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que tava. O Emerson Santos faz a falta, leva amarelo na cobrança. Olha lá, tem esse jogador da Ponte que tá no meio dos dois. Esse que eu quero saber quem. Olha, a Ponte voltando, deixa eu ver com o Catarino, se ele não capturou alterações, se tem ainda não, né, Catarino? Ainda não, Edu, ainda não. Tá de olho aí. E não deu pra ver também no gol quem é que tava no meio. Eu tive a impressão de ter sido o Lucas Cândido, Edu. Não tenho certeza absoluta, mas pela cor da chuteira, eu tenho a impressão de ter sido o Lucas Cândido. Você não acha que a bola bateu na barreira aí? Sim. Bateu na barreira. Houve um desvio e o Diogo torceu e a bola pegou no travessão. Pegou no travessão. É problema, né? E os laterais, CH? Os dois jogaram mal. Meu Deus do céu. O Arthur, um desastre. O Maguinho, nervoso, deu um tapa na cara do jogador aí do Confiança, sem necessidade, não é? Então, lamentável. Eu não consigo fazer... Aliás, eu tenho que fazer um elogio pro goleiro da Ponte, que pegou 2, 3 bolas de novo, salvando o time. Pô, impressionante, gente. Com 15 minutos, o Confiança é um belo time, viu? Belo time. Essa Série C é muito difícil, hein? É muito difícil. Já vai começar o segundo tempo. Vamos saber se tem alteração ou não. E o Elvis, bem marcado. Uma já estamos vendo aqui. Everton Brito. Vamos ver quem que vai sair. Você disse o Elvis bem marcado. Todo mundo já sabe, né? O mundo sabe. Vamos marcar o Elvis. Não tem espaço para ele jogar, Edu. E a entrada do Everton Brito pode ser que a bola ela ande mais rápida. Porque ele tem velocidade. Eu não sei em que posição ele vai entrar. Vamos ver quem saiu primeiro, né? Mas eu acho que é uma alternativa interessante. E o Serginho, porque o Elvis ainda volta um pouquinho, né, CH? E o Serginho mais na frente, ele e o Toró. Quer dizer, a Ponte não tem assim, um atacante centralizado. Não tem. Tem o 25 no banco, mas dizem que ele está ainda se condicionando fisicamente. Everton Brito não jogou ainda, né, Catarino, nessa Série C? Não, na Série C não, Edu. Ele estava fora, ficou um tempo contundido, né? Agora tá voltando, não foi para Florianópolis e agora foi relacionado contra o Retrô e agora também contra a equipe do Confiança. O detalhe é que o Confiança não voltou ainda, hein? Já passou muito tempo, agora sim, agora vai aparecer no Retrô, uma demora impressionante. Confiança. E o Confiança que também vai mexer. Outro detalhe, quando aconteceu o lance do Arthur salvar em cima, a gente fica ligado só na bola, né? Na bola, no jogador que tirou, mas neste último replay da Band, eu prestei atenção no Bandeira, no Ricardo Júnior Souza. E se vocês tiverem a opção de ver aí, a possibilidade de ver novamente o replay, ele tá em cima, quase que agachado, e ele faz o sinal com o braço direito. Eu tô vendo aqui e ele faz o sinal assim com o braço direito dizendo o seguinte: eu tô em cima e eu vi que a bola não entrou. Quer dizer, ele chamou pra ele a responsabilidade. E sai o Emerson Santos sai para a entrada do Everton Brito com a camisa 29, Edu. E na equipe do Confiança sai o Valdir Júnior para a entrada do Wellington. O Wellington com a 15 no lugar do Valdir Júnior, uma mudança para cada lado. E aí, CH, o que significa? Sai um volante, entra um atacante, Everton Brito? O problema não é só esse. Eu acho que o Emerson Santos está muito mal, estava com um cartão amarelo, mas ele precisa arrumar esse meio campo. E eu voltaria com 2 volantes diferentes. Eu talvez traria o Everton Brito no segundo tempo, mas no lugar de outros jogadores. Eu acho que manter o Lucas Cândido é um grande equívoco. Olha, vai começar o segundo tempo, por enquanto, Confiança, 1-0 para o show, continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo! Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! Alô, torcedor Série C, terceira rodada, bola rolando no Batistão em Aracaju! No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Vem o Wellington pela direita, agora ataca a direita do seu rádio, o time do Confiança. Ele sofre a falta, é falta pra cima dele. Com segundos de bola rolando, é falta pros caras baterem aqui na ponta direita.
pertinho de onde está o técnico Vaguinho Dias de Sumaré para o mundo. Ele que está como técnico atual campeão do Sergipe, aliás, bicampeão. Lateral na ponta direita para bater o time do Confiança. O Wellington vai para a cobrança. A Ponte se defende à sua direita, ataca para a sua esquerda, ataca no segundo tempo e vai fazer gol no segundo tempo, como se fosse no Moisés do Carelli, você em casa imaginando, no gol do Portão Monumental. A Ponte agora tem arremesso lateral, lado esquerdo do seu setor defensivo. Primeiras movimentações no segundo tempo. A Ponte que nos últimos 5 jogos manteve 60% de aproveitamento, que nunca perdeu para o Confiança, aliás, ganhou todos os jogos, os 7 que fez até aqui na história. Mas o tabu está sendo quebrado com essa vitória parcial da equipe da casa, que desce bola pela direita forte. Ronald Camarão chegou, evitou a saída, colocou na área, buscando Felipe Clemente, tira a zaga alvinegra, tirou a zaga da veterana, rebate e volta para os caras ainda. O Wellington entrou com a bola toda, ele já tocou pela ponta direita, vem na sobra por ali para tirar o Anderson. O Anderson tirou, o Arthur também ajudando, ele protege, agora vem pela direita, Camarão levanta mal. Direto para fora, tiro de meta, nesse momento de pressão que começa no segundo tempo para a equipe da casa. E tem jogador do time azulzinho caído, é o Luiz Otávio, né? O autor do gol, né? O do meio gol ali do Luiz Otávio, mas já tá tudo ok com ele. Então, mas no replay, no intervalo da Band, o gol foi mais do Michael, né? É porque ele muda a trajetória, né? Acho que a do Luiz Otávio talvez não iria naquele cantinho, não, Roger. Ele vai ter a honra de ter o gol narrado pela Bandeirantes aqui, como o Luiz Otávio, né? Como ele não perdoa, ele marca. Só que quem não perdoa e não marca, e marca, na verdade, é o Maicon, camisa 3. O gol foi dele depois no final. Ele que desviou. O primeiro desvio de cabeça do Luiz Otávio foi café com leite, pô. Não valeu. Alô, Valmir Teixeira! Deixar de contratar Vinícius Popó do Votorantim. Valmir tá aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Galera, vem comigo, deixa o seu like aí. Muita participação. Cláudio Saniel, cadê o 25? 25 tá no banco, o Vladimir já trouxe a informação. Parece que tá um pouco acima do peso, né? O bagageiro dele tá um pouco ainda avolumado, né? Só vai entrar numa necessidade realmente. Tá com o peso acima, o 25. A bola lançada à frente, vem Everton Brito pro domínio. Pode agora com 3 atacantes. Everton Brito gira essa bola entregando para Toró. Voltou com Everton Brito. Atrás para o Jean Dias. Ameaçou bater, fez a finta, puxou, perna esquerda, bateu! Por cima do gol, pela linha de fundo. Os 3 atacantes tocando com passes envolventes aí. A bola no campo de ataque, Vladimir. Deve ter sido a primeira finalização da Ponte no jogo, né? Jean Dias, não foi um chute muito perigoso não, mas pelo menos arriscou o atacante Ponte Preta. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Este é o futebol da Rádio Bandeirantes, FM 85,7. Quebra Rafael Mariano, cobrando o tiro de meta, levantando para o campo de ataque. Subiu atrás o Anderson de cabeça, deu a bola para Elvis. Elvis meteu para correr pela direita, Toró acelera, vai lá na ponta. Atenção, tá por lá também o Jean Dias, ele quem briga contra o zagueiro, fecha o compasso, o zagueiro bateu em cima dele, a bola do Eduardo Moura. A bola foi direto para fora. É bola em lateral para a equipe da casa bater. Ayrton vai para a cobrança. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Importante campanha da Sanasa de Campinas para você. Alô, José Carlos Pereira, vamos, Macaca, jogar e virar esse péssimo futebol. Valeu, Zé Carlos, obrigado. Deixa o like pra mim aí no YouTube. Galera também que tá comigo no portal Carlos Batista. Uma satisfação, um prazer, como diria Batistão, inenarrável ter vocês com a gente. Lucas Cândido triangula a jogada, tocando a bola pra Serginho. Vem buscar a bola aqui atrás, devolve para o zagueiro. Abre a bola com o Anderson. O Anderson lateralmente tocando para Maguinho, mais preso agora no começo do segundo tempo. Já trouxe essa bola para o Simon. Simon lateralmente abrindo a bola com o Arthur. Lado esquerdo do campo, ele vem pro domínio, na quisca divisória do campo, usa a perna canhota, botou para correr, Everton Brito, tá com o tanque cheio, vai pra cima, foi puxado o seu juiz, com certo delay ele marca falta pra Ponte Preta, parede lateral esquerda da grande área, falta perigosa pra Macaca bater no começo do segundo tempo, Catarino. Falta clara, né? A característica do Everton Brito é essa, a velocidade, quando ele freou, o Maicon passou batido e puxou o atacante Ponte Pretano, linha lateral, campo de ataque, bem perto ali a grande área, a falta para a Ponte cobrar. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop, a internet oficial do Bugre da Macaca. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102.
Falta a Ponte. Leandro Lopes marca 5 minutos, segundo tempo. Falta pra Ponte. Elvis pra cobrança. O maestro é na ponta esquerda. Gol da esquerda. Vai lá. Elvis perto da direita. Levantou direto. O goleiro salva como pôde. E mete pra escanteio. O Elvis não levantou pra ninguém, não. Ele meteu pro gol essa bola, Catarino. Foi estranho, né? O goleiro, o assistente tá marcando o tiro de meta e o árbitro tá dando... Ué, não deu pra entender agora a marcação ali. Primeiro marcou escanteio, depois marca tiro de meta. O Elvis discute com o árbitro, com o assistente. No final, prevaleceu o tiro de meta. Pera aí, vamos ver. O cara tocou na bola, meu. Ou será que ele marcou uma falta de ataque? Tá com o braço esquerdo levantado, é sinal ou de impedimento ou de lance perigoso. Não ficou claro não qual foi a marcação. Não ficou. Agora o Elvis foi de forma muito efusiva pra cima do bandeira Ricardo Júnior de Souza, hein? Tá no livro de ocorrências o 10 da Ponte Preta. Mas eu, sinceramente, marcaria o escanteio, mas com toda a tranquilidade. Não vi nenhum tipo de irregularidade. Acho que a Ponte foi prejudicada agora. A bola com o Jean Dias. Deixa lateralmente para Maguinho. Maguinho devolve. O Jean Dias já passou na devolução para fazer ali o levantamento na boca do gol. É para Toró, é para fazer o primeiro. Corta o zagueiro do Confiança. Escanteio para Ponte. Agora não dá para desmarcar o que já foi marcado. Escanteio, Macaca que cresce no jogo, Vladimir. Cruzamento do Jean Dias, o Maicon, autor do gol. Foi quem se jogou ali para fazer o corte. Escanteio que o Elvis cobra. Aliás, Jean Dias cobra. Melhora demais a Ponte, Jean Dias para cobrança. Atenção, Elvis está na grande área. Bola levantada no segundo, pau! Foi no primeiro. Toque de cabeça foi do Simon. Ela passou sobre o gol Catarino. Olha a Ponte jogando em 7 minutos, o que não fez em 50 no primeiro tempo. Por que não joga assim todo o jogo, né? Cruzamento dentro da área. Na verdade, o cabeceio foi ali do Lucas Cândido, né? Ele quem tocou por último na bola e mandou por cima. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 7h43, segundo tempo. Estádio Arena Batistão, em Aracaju, a capital sergipana. 1 pro Confiança, 0 pra Ponte do Pinheiro. Encerrada, Internacional 3, Juventude 1 e na Série B também acabou. Coritiba 2, Operário 0. Alô, Wilson Sanches. Disse, é um catado, Deus do céu. Calma, Wilson, melhorou no segundo tempo. Tenha fé e confiança. Mas aqui vem o Wellington, lá vem os caras levantaram a bola. Fechou, Luiz Otávio. Tocou de cabeça, ela passa à direita do gol. Quase o Confiança faz o segundo. Ele aplaude o cruzamento, beleza do Wellington. E quase os caras na rede, Catarino. Na jogada aérea, né? Chega com perigo ali. Tava sozinho também o Luiz Otávio, hein? Sorte da Ponte que ele não conseguiu cabecear da maneira que ele queria, de forma firme, né? Apenas 6 valores de cabeça e ela foi pela linha de fundo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara. Olha de novo o Wellington sozinho. Ele entrou firme pela direita, bateu cruzado, fora do gol. Rapaz, a Ponte no que melhora, depois larga tudo aberto a cozinha. Os caras já chegam 2 vezes para fazer o gol em menos de 1 minuto. Dessa vez o lateral perdeu o gol praticamente. Se bem que ele tentou por cima, né, Catarino? Tentou o mais difícil. Eu tava tentando me lembrar do Hérito. O Hérito jogou com o Vaguinho Dias no União Barbarense. Na última passagem do Vaguinho Dias pelo União Barbarense, o Hérito era o seu lateral direito e agora tá lá como opção também no time do Confiança. Mas desta vez o cruzamento foi errado. Edivaldo manda mensagem pra gente aqui no YouTube da Bandeirantes. Tá muito estranho esse time hoje. Algo acontecendo, o time vai para ataque de repente toca para trás. É aquela coisa, né? Tem que ser mais agudo, né? Mais vertical. Mas quem vai falar disso daqui a pouco é o CH, para trazer a sua impressão do jogo no comecinho do segundo tempo. Deixa a bola sair o Arthur, deixa sair para arremesso lateral. Ele mesmo cobra rapidinho até o Lucas Cândido. Domina de chuteiras vermelhas, vai para cima, levanta a cabeça. Vamos Ponte, desce Ponte. Vamos lá, Macaquinha. Trouxe essa bola até o Jonathan Toró. Toró devolve a bola soltando para Arthur, lateralmente entregando para o 37, que é o Serginho. Serginho mete essa bola para Maguinho. Vai com passar das largas, é o Anderson Digo. Lá do outro lado, o zagueiro da Ponte Preta, ele faz o break na jogada, empurra para quem é da posição e da profissão. Tocou a bola para Maguinho agora. Tem Elvis pediu, recebeu o Elvis de frente para o gol, dá um passe de 3 dedos. Na infiltração, Arthur chegou ali de fundo, vai pintar o gol de empate. Ninguém da Ponte no segundo pau. A Ponte chega viva ainda com o Maguinho, chega escorando o Brainer, ajudando lá atrás, colocando para fora.
Ele deu aquela catraca no jogador da Ponte Preta, mas ele apitou por marcar o lateral, que já foi batido pela Ponte Preta, que vem pelo setor direito do campo. A Ponte tá crescendo, Serginho no jogo, de novo chega de ladrão, Felipe Clemente mete essa bola pra fora, lateral Macaca, ponta esquerda, tá crescendo a Ponte. Esse passe nojento do Elvis, ele tem essa característica de dar um passe de 3 dedos. E quebra a marcação, quebra, você percebeu, todo mundo. né? Quebra a marcação, acha o jogador da Ponte com muito espaço e liberdade. É isso aí, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 10:50, segundo tempo. Arena Batição, 0 Ponte, 1 Confiança, Edu. Olha, na Série D de dado, a Portuguesa vai vencendo o Maricá 1-0 no Canindé, voltou a jogar no Canindé a Portuguesa. E ainda o Paulista envolvido, o Água Santa vai vencendo, olha, acabou, hein? O Água Santa ganhou lá no Rio, Nova Iguaçu 1, Água Santa 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais um lançamento do Elvis, dessa vez para o Toró, só que o árbitro já marcava alguma irregularidade aí, talvez uma falta de ataque, é verdade isso. Não saiu a bola, né? Saiu? Não alcançou a bola foi para a linha de fundo. CH, a verdade é que a Ponte deu uma melhorada no segundo tempo, ou estou errado, Carlos Henrique? Esse lance. Depois desse lance, porque o 7 tocou para o 9, já lançou o Ronald Camarão, soltando a bola para o Felipe Clemente, e aí na sequência... Foi cruzado, saiu pela linha lateral. Exatamente. Lateral. Pode falar, hein, CH? E o jogo, 12 minutos do segundo tempo, 1-0. Ele reposicionou, né, o time, ele trouxe o Elvis e o Serginho mais perto dos volantes, colocou Everton Brito do lado esquerdo, Toró centralizado e o Jean Dias também vem por dentro. A Ponte está mais rápida, está reposicionada, está mais atenta ao jogo, melhorou, mas ainda ela vai continuar até o final do segundo tempo, correndo os riscos, né? Ela tem que tentar empatar. Vamos ver se consegue. Dionísio rolou para Luiz Otávio de fora da área, bateu forte, quase o segundo gol do Confiança. Ele fica bravo com ele mesmo, mas chutou bonito, hein, Catarino? E tinha liberdade, né? Deram espaço para ele ali pro arremate, escolheu onde mandaria a bola, mas acabou errando o alvo. Paulo Bonfim, levar sufoco do Confiança é triste, hein? Até agora não vi nada desse tal de Emerson, que já saiu por sinal, já foi substituído. Alô, Nalu Boerta, lá em Americana, com o Pedro, com o Pedrão, com o Pedrinho, tá todo mundo acompanhando a Bandeirantes. Domina a Macaca, bem com o Everton Brito, boa virada, boa visão, ele tentou lançar pela direita o Jean Dias. Bem na marcação, Dionísio para tirar um bicão e ela sobra com o goleiro Diogo Silva. Inteiro de preto, o goleiro da Ponte, um belo uniforme, ele sai pro jogo. Abre a bola com passe curto com Simon, mete pelo lado esquerdo do campo, vai trabalhando o Lucas Cândido, ainda no campo defensivo, vai apertar o Felipe Clemente na marcação, tem que soltar a bola, soltou agora pelo meio de campo para o 37, que é Serginho, de novo ele faz a inversão do jogo, de novo buscando pela direita, o Elvis cutucou de primeira, colocando para o Toró na grande área, chega expulsando o perigo dali o zagueiro, tira Maicon, mete para fora, escanteia, a Ponte segue na construção do seu gol de empate, Catarino. Bola pro Mato, que o jogo é de campeonato, né? Valeu ali pro Maicon, não quis saber de brincadeira não, mandou pela linha de fundo, escanteio na esquerda, vai ser cobrado pelo Elvis. Escanteio para a Ponte, Elvis vai para a cobrança, capricha garoto, é o 10 da Macaca, sempre sai alguma coisa mágica dos seus pés, levantou a meia altura no primeiro pau, a bola foi desviada, sobrou com o Toró, ele ajeitou para quem vem de trás, o chute forte, defendeu, o goleiro voltou, Arthur bateu pro gol, para fora, mas tá parado o jogo, marcado impedimento, Catarino. Uma pancada lá na segunda bola, na chamada segunda bola, na cobrança do escanteio, não deu para perceber quem bateu forte ali de fora da área, mas uma pancada e o goleiro defendeu no rebote, o impedimento marcado. Quando vai mexer a Ponte, Roger, vai entrar o Dudu, volante Dudu com a camisa 21, vai entrar no lugar do camisa 17, que é o Toró. Sai Toró, não, são duas mudanças na verdade. O Gustavo 25 vai entrar com a 99 no lugar do Toró. Então Gustavo 25, 99, sai Toró. E o Dudu com a 21, vamos ver no lugar de quem ele vai entrar. Nesse momento vai entrar no lugar do camisa 25, que é o Lucas Cândido. Sai Lucas Cândido 25, entra o Dudu 21, sai o Toró com a 17 e entra o Gustavo 25 com a 99. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Sicredi na Bandeirantes e o CH comentando. Por que não tirou o Lucas Cândido no intervalo do jogo, meu Deus do céu? Esperou 15 minutos, né? 15 minutos precisa esperar. Até agora o cara pegar, né? Esquentar no jogo demora mais 10, são 25.
Por que não muda no intervalo? Que tava muito claro que o Lucas Cândido não tá dando conta. Então eu não consigo entender. A Ponte melhorou, tá produzindo o que não produziu em nenhum momento no primeiro tempo. Já teve chance de empatar o jogo mudou, o jogo é outro. Mas eu quero lembrar, no contra-ataque o Confiança leva perigo, não tem jeito. A Ponte não tem alternativa. Ela tem que tentar fazer o gol de empate. E o Everton Brito entrou bem no jogo. Ô Edu, não sei se você vai computar a defesa do Rafael Mariano aí. Sim. Mas coloque aí, Serginho foi que soltou a paulada, o escanteio foi batido. O Toró ajeitou de cabeça para quem estava atrás, uma bela visão. Aí o Serginho quem soltou a patada para a defesa do Rafael Mariano e depois o lance foi invalidado. Eu só não sei se ele parou antes ou depois. Depois, porque o jogador da Ponte que foi para a bola estava impedido quando do rebote. Então valeu tudo até o jogador da Ponte tocar na bola na sequência. Então a defesa foi válida. Então é defesaça, hein? O Rafael Mariano, defesaça, hein? Essa foi no cacuete. Eu ia perguntar pra você, sensacional. Serginho, tava aqui, coloquei até uns risquinhos aqui. Espetacular. Foi no cacuete. Vai, Roger! Pela direita, trazendo o time da casa, o Wellington levanta aqui no primeiro pau, sube de cabeça, Simon pra tirar, afasta pela alvinegra, daqui a pouco o giro, porque aqui é contra-golpe, vamos Ponte, capricha, Serginho domina no setor intermediário, tem sangue novo no time da Ponte Preta, tem Dudu, sempre gosto do Dudu sempre quando entra dá um charme especial no meio de campo da Ponte, ele deixou a bola passar agora para o Simon, também tem Gustavo 25, vamos ver qual é que é desse 25, hein? Tá com a carroceria o 25, vamos ver como é que tá o 25, domina Dudu já faz a tabela pela direita, vem para o câmera ataque, já abrindo lá pelo setor direito, Maguinho descarrega a bola soltando para o Jean Dias, colocou na grande área, atenção, Elvis vai fazer o gol, bateu, é gol! É gol, 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 é gol. Da Ponte! É dele, Elvis, camisa 10! Sempre, 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 Elvis! Tem que ser assumidamente o torcedor da Ponte um Elvis dependente. Você é o cara, você é o tal, você é fatal, você é letal! Ele não perdoa! Elvis marca e faz a festa do único torcedor pontepretano lá na Arena Batistão e dos milhares ouvindo a Bandeirantes em todo o planeta. Na marca de 17 minutos a Ponte desceu forte pela direita, o levantamento açucarado dos Jean Dias, rasteiro, tinham dois a Ponte fechando por ali, mas quem chegou no segundo pau para bater uma chapa de pé, olhou para o Mariano, viu que o Mariano estava de um lado, pôs a bola no cantinho inferior direito, Elvis, ele é fatal e letal, a Ponte empata o jogo, 1 para a Ponte, 1 para o Confiança, o que vale é o detalhe, conta aí Vladimir. Sempre ele, o Elvis, né, fazendo a diferença, jogada feita pelo Jean Dias lá na direita, ele cruzou, o Everton Brito fez um corta-luz meio que ocasional, mas fundamental porque segurou também a marcação, o zagueiro da equipe do Confiança, para que o Elvis tivesse a liberdade para dar um toque de qualidade, de chapa no cantinho do goleiro Rafael Mariano. Primeiro gol do Elvis nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, primeiro gol do Elvis na história da Série C, ele nunca disputou a competição. A Ponte empata o jogo 1-1. João Paulo, Arlindo, obrigado pelo carinho. Alô, Otair Lebrão, boas lembranças, meu amigo. Essa galera toda no chat no YouTube da Bandeirantes gritou o gol comigo. E a Ponte quer mais 25, domina de fora da área, bateu de perna da canhota, esquerda do gol pela linha de fundo. Mas o rapaz é um tanque, hein, Vladimir? Eu não conhecia a figura não, hein? É atacante, né? E lógico que o atacante vai querer chutar, né? O Elvis pediu a bola ali, mas arriscou o Gustavo 25 e mandou pela linha de fundo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Pisocol, as melhores marcas, produtos de qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Carlos Henrique, o bate pesado, empatou a Ponte, que no segundo tempo é outro time. É outro time, é merecido o empate, a Ponte joga melhor e tem mais um lance perigo aí, ó.
E vem Macaca pela direita. Chegou lá do lado direito tentando o cruzamento. Maguinho. A zaga tira, rebote e volta. Dudu briga por ela. Chegou. É ele como se fosse lateral. Pode tocar a bola pra Jean. Ele prefere colocar na boca do gol. 25 tocou. Pra fora do gol. Leva a mão ao rosto. Ele não acredita. Essa bola foi por cima do gol. Ela deu a impressão de bater no travessão. Mas aqui à primeira vista, ela bateu naquele ferro que suporta a rede, mas do lado de fora. Mas de toda forma passou perto demais, Catarino. Tava sozinho. Na verdade ele ganhou, né, a condição. Na base da força, o 25 ganhou e conseguiu tocar de cabeça. Pra azar dele, a bola foi pela linha de fundo e foi pra fora. Pois não, Cega? Não, a Ponte merece o gol de empate e já poderia nesse lance. Ele cabeceou consciente, viu? Levantou o cabeção, meteu a testa na bola para atingir o ângulo esquerdo do goleiro do Confiança. Por um tris, a bola não entrou num ótimo cruzamento do Dudu, que entrou bem também na partida. A coisa tá tão pró Ponte Preta nesse momento, com 21 minutos, que o Confiança tá mexendo em duas peças aí, Catarino. O Vaguinho sentiu a batata quente assar, já vai fazer duas, Catarino. Sai Dionísio, entra 17, que é o Giovani, era titular até então. Giovani entra no lugar do Dionísio e sai o Felipe Clemente, entra o 19, Vitinho. Vitinho 19 no lugar do Felipe Clemente e Giovani 17 no lugar do Dionísio. As duas mudanças feitas nesse momento pelo técnico Vaguinho Dias. O Vaguinho Dias deu uma mexida na equipe aí, sentiu que a Ponte tá próxima do gol da virada. Quem diria? Quem foi no banheiro, foi fazer uma boquinha depois de ouvir o primeiro tempo aqui na Bandeirantes, ligou agora e vê a gente falar isso. Ele falou, ou eu tô maluco ou os caras estão. Mas é que a Ponte voltou a jogar bola no segundo tempo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 22, segundo tempo. Leandro Lopes comigo na mesa de som. Pedro Piscinato no YouTube. Danilo Capucci na central técnica. Direção técnica do Gil Kleber. Galera colocando você dentro do estádio Batistão. 1 para Ponte e 1 para o Confiança do Pinheiro. Olha, na Série C, empata Londrina lá em Londrina. Londrina 1, Maringá também 1. Nesse momento, Londrina e Maringá lideram com 7 pontos. Nesse momento, a Ponte é terceira colocada com 5 pontos. Rádio Bandeirantes. Ponte com 5 pontos e teve cartão pro Alberto Valentim, hein? Acabou a paciência do árbitro, hein, Vladimir? Por reclamação, o técnico Alberto Valentim recebeu o cartão amarelo ali no banco, Roger. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 28 graus a temperatura em Aracaju, onde acontece nesse momento o jogo na Arena Batistão. Este é o quinto sinal marcando 18h30, hora esportiva do Brasil. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares do Brasil. Os hambúrgueres Texas Seara, eles são feitos com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Time do Confiança, que na estreia perdeu pro Botafogo, depois se recuperou, agora tá empatando com a Ponte. Na temporada são 22 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, marcou 50 gols, né, com esse, e sofreu 23 com esse de Elvis. É a temporada do Dragão, que vai com 4 pontos, permanecendo na 10ª colocação do Campeonato da Série C de 2025. E você tá comigo no FM 85,7, pode mandar seu WhatsApp que o Edu vai ler depois do jogo, no apito final. 19971021493, 19971021493. Aqui a Ponte domina no campo intermediário, vem com Dudu atrás, bola com Wanderson. Wanderson deixou a saída de bola para o Serginho, domina, pisa na bola e vem para o campo de ataque. A Ponte tenta a Ponte Preta manter o ímpeto que imprimiu aqui no começo do segundo tempo até marcar o gol de empate. Com esse, Elvis solta a bola para Everton Brito, que entrou bem mais uma vez, vê passando o Elvis pela esquerda, tocou, é para ele, Elvis, o maestro soltou a bola para Arthur, lá vem Ponte, linha de fundo, cruzou para trás dos pés do Maicon, Vladimir. O cruzamento foi muito baixo, né? Poderia ter sido mais alto, o Maicon ficou com ela, mas a Ponte já recuperou. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Wanderson toca essa bola para Maguinho, setor direito, a ponte permanece no campo defensivo, volta com Wanderson. Wanderson lateralmente com Serginho, agora já está no campo defensivo, a ponte toca essa bola, triangulando a bola com Simon. Simon abre os braços, pede para que alguém se apresente, se apresentou Dudu, lado esquerdo já no campo de ataque, mede de perna canhota, bola lá no campo de ataque, para o ataque Ponte Pretano. Everton Brito teria empurrado camisa 15, o Wellington. O árbitro em cima pegou o lance marcando falta de ataque. Bola para a equipe do Confiança para bater. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Alô Márcio Nogueira, um abraço. Alô Antônio, que pergunta aqui: alguém sabe onde anda o Pedrinho, que jogou muito na Copa São Paulo? Tá na base, né? Tá disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20 aí. O Pedrinho fez gol, inclusive, na última partida. Olha a ponte, sai jogando errado, lá vem os caras. Atenção, bateu a carteira, Giovani foi pra cima, tentou rolar na frente pro Vitinho. O goleiro da ponte foi mais esperto, Diogo Silva fez a defesa, Catarino. A bola tava mais inteira ali para o Diogo, né? Fez a defesa e ficou com ela o goleiro Ponte Pretano. Alô, Gilberto Pires. Um abraço pra você, obrigado. João Paulo também, Arlindo, Claudinei, Luiz Ramos e toda essa galera. 26, etapa final de jogo, e a ponte desce. Jean Dias dominou, rolou pra Dudu, daqui a pouco eu fecho o giro, abriu com o Serginho, passes rápidos, isso, ponte, envolvente, ponte, vamos ponte, desce ponte, Maguinho dominou, isso aí, gira em cima do seu adversário, Ayrton chega batendo a carteira, metendo pra fora, arremesso lateral pra ponte. 26:30, segundo tempo, um pro Confiança, um pra Ponte Preta e do Pinheiro. É o seguinte, no Brasileirão, bola rolando, começa Ceará e São Paulo, começa também Mirassol e Atlético Mineiro. Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco o CH vai falar do jogo, ponte mais inteira do jogo, mas deixa os espaços lá atrás, o jogo é bom no segundo tempo, um jogo gostoso de assistir e de transmitir aqui o futebol na Bandeirantes. Domina o grandalhão, Gustavo 25, dominou, tentou girar, ele parece um pivôzão de basquete, ele protege com o corpo e sempre serve alguém. Vamos ver o desempenho do 25 aí. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Bola na grande área para a equipe da Ponte Preta buscando o 25. Goleiro Rafael Mariano vai nela. A ponte já tem uma referência à frente agora, hein, Vladimir? Nesse lance estava impedido, mas é perigoso o 25. Domina, vem pra cima, Giovani, lá vem o time dos caras, virou boa bola lá pelo setor esquerdo, a finta, Breiner de novo, devolvendo a bola pra Giovani, tentou bater pro gol, carimba a zaga alvinegra. É o que eu falei, né, CH? A ponte tá mais inteira, tem mais domínio, ataca mais, mas deixa espaços. Mas a ponte vem agora, de novo com o Elvis, cavou, levantando pra 25. Chega fechando bem o zagueiro, o Maicon da sobra, tirou ali o doce da criança e uma criançona grandalhona que é o Gustavo 25. E o jogo, CH, você comenta. Melhorou muito a ponte, né? Essa sacada do Valentim de trazer o Serginho e principalmente ali o Elvis mais próximo do volante, que nesse momento é o Dudu, funcionou. E o Everton Brito, que fez o corta-luz pro gol do Elvis, tá jogando demais. Tá jogando tudo que o time não jogou no primeiro tempo. Agora, a partida, depois do empate, evidentemente, dá uma acomodada. O jogo continua perigoso, mas pelo menos a ponte está competindo, né, Roger? O jogo, nesse momento, tem mais característica para a ponte do que para o Confiança. E aos caras, Luiz Otávio, ponta esquerda, desceu, lateralmente tentou o cruzamento, estica a perna, Wanderson, tira o perigo, voltou ainda para Ayrton, levantou aqui no segundo pau, mergulha de cabeça para afastar, ajudando lá atrás o jogador da Ponte Preta, o Dudu, rebote, volta para Macaca, vamos, nega velha, olha o contragolpe, Jean Dias tocou à frente, Elvis tentou ficar com a bola, o 10 para cima do 10, o Luiz Otávio pegou e faz a falta. Bola pra ponte, vai sobrar cartão pra ele, hein, Vladimir? Sobrou cartão amarelo ali, é o Luiz Otávio, né? Me parece que ele pegou com a bola com a mão, né? Quando caiu, e a arbitragem acabou confirmando. Agora tem alteração, mudança vai ser feita. Agora resta bem em que time, né? Na ponte. É na ponte. Sai Jean Dias, entra Léo Oliveira. Léo Oliveira com a 77 entrando no lugar do Jean Dias. Primeira alteração feita na ponte, a outra é a saída do Maguinho para a entrada do Pacheco. Então o Pacheco com a 28 entra no lugar do Maguinho e o Léo Oliveira 55 no lugar do Jean Dias. Muito bem, e aí CH, aí essas alterações, o técnico Alberto Valentim. Bom, o Maguinho entra ali, o Pacheco, você percebeu no último lance aí que o atleta do Confiança cruzou para a área, o Maguinho tá morto fisicamente, por isso que saiu, entra o Pacheco, marca mais do que efetivamente apoia. Ele
dar uma consistência de marcação maior, porque o jogo tá perigoso, apesar da Ponte ter melhorado muito no segundo tempo, mas eu acho que ele mexe para trás para melhorar o condicionamento e a chegada das bolas à frente. Acho que está correto. E o 25 entrou, apesar de estar fora de forma, ele entrou bem. Quase fez um gol, fez um pivô. Por pouco que eu vi o 25, tá bem. Matosinho tá dizendo aqui, vamos virar essa bodega, vamos virar mesmo, Matosinho. Meia hora de futebol. A Ponte tá graúda no jogo, tá bem a macacona. A bola pelo setor esquerdo agora, lançado pra tentar chegar. Será que chega? Será que chega? Não chegou o atacante Ponte Pretano agora, tem que ficar esperto com os caras aí, ó. Já falhou Léo Oliveira. Teve que fazer a falta e pegar por trás o Ronald Camarão. Pegou no rabicó do Camarão ali fazendo a falta, Vladimir. E Camarão que dorme, a Honda leva, né? Acabou passando ali pela marcação. Terceira vez. Terceira vez. Primeira no segundo tempo. Recebeu a falta, é falta para a equipe do Confiança. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta. Falta para os caras, Wellington vai para a cobrança, Wellington para a cobrança. Agora o Ailton chegou lá, ele é o bate tudo, o Ayrton vai para a cobrança. Ele quem levantou a bola no primeiro gol, marcado pelo Maicon ainda aos 21 do primeiro tempo. Falta para os caras, a Ponte vai fazer a linha do impedimento, hein? A Ponte vai aplicar a linha do impedimento, tá todo mundo fora da grande área. Atenção, levantada a bola no primeiro pau, tentou um toque de dentro por ali, lá vai sobrar com 7, bateu o Ronald Camarão à esquerda do gol pela linha de fundo. Pede ali o escanteio o Vitinho, mas acho que o tiro foi direto, né? E o Simon tá sentindo alguma coisa na cabeça ali, na parte direita, na têmpora direita, Vladimir. Virou um furdúncio ali, né? Muita gente caiu, mas o chute foi pra fora direto. É apenas tiro de meta para a equipe da Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31:50, etapa final de jogo. Arena Batistão em Aracaju, tudo igual, Confiança e Ponte 1-1, Edu. Rapaz, gol do Ceará é o Pedro Henrique. Comecinho, hein? Ceará 1, São Paulo 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mexeu Confiança, mexeu o Dragão, Vladimir. Saiu o Ronald Camarão e entrou o 20, que é o Fabrício Pereira. Fabrício Pereira tá em campo no lugar do Ronald Camarão. Fabrício Pereira, garoto jovem, camisa 20, joga pelo meio de campo. Agora o Elvis deu um passe maravilhoso para o campo de ataque. O jogador da Ponte foi visivelmente derrubado pelo Fábio. Ele marcou a falta para a equipe do Confiança. Para mim, inverteu agora o árbitro que apita pela Federação Mineira, mas que é gaúcho de nascimento de Porto Alegre, da capital, é de Poa. 32:55. Tá empatando a Ponte, tá trazendo um ponto. E tem uma estatística que mostra o que é difícil jogar com esses caras aí. E principalmente, né, tirar pontos dos caras aí. É que o time proletário não sabe o que é perder em Aracaju desde 2024, cara. De lá pra cá, 14 vitórias e 3 empates. A última derrota foi pro CSA por 1-0. Em junho de 2024. E vem Macaca, pela direita levantada a bola, buscando o Gustavo 25, tirou a zaga. Pela direita agora o ataque da Ponte, legal, buscando o 25, ele é a referência. Léo Oliveira, domina, rolou pra Elvis de fora da grande área, pode até descer a sapata daí. Ele prefere fazer o passe lateral, abriu com o Dudu, protege na marcação, devolve aqui no campo defensivo com o Simon. A Ponte vai abusando agora dos passes para deixar o tempo correr. O empate é bom, Ponte Preta. O empate é bom, se fizer a lição de em casa, então, melhor ainda. E vai ser no próximo sábado, 7h30 da noite, no Majestoso contra o Anápolis. A chance da Ponte ter, inclusive, a volta de Gé, Vladimir Catarino. Isso, o planejamento é a volta do Gé nessa partida contra o Anápolis. Dudu vai pra grande área, se infiltrou, bateu pro gol, Rafael pega o goleiro, depois a sequência vai pra encaixar firme. Olha o Dudu, fator surpresa, quase a Macaca na rede, virando o jogo, Catarino. O Dudu chega muito bem como elemento surpresa, desta vez o goleiro Rafael em 2 tempos fez a defesa. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar na sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, eu ligo 0800 1102. 34 CH, Ponte tá perto da virada, hein, Carlos Henrique? Dudu entrou muito bem no jogo, né? O meio campo da Ponte arrumou, né? Agora com a entrada do Léo Oliveira, ele adianta o Elvis.
A Ponte ganha o meio-campo, já teve 2 oportunidades depois das mexidas, ainda dá tempo de virar. A Ponte, pelo menos, ela está estruturada no jogo. O Confiança, que foi muito incisivo no primeiro tempo, apesar das mudanças do Maguinho Dias, que colocou mais fôlego, mais força física, mas tecnicamente nesse momento a Ponte joga melhor. Joga melhor, alô Royce Fernando, Simon é o Félix Torres da Ponte. Falou que o Simon é o Félix Torres da Ponte. Alô Royce, um abraço pra você. Aliás, falavam antes que eu parecia o Royce do Cavaco, Vladimir Catarino. Você acha que eu pareço o Royce do Cavaco? Eu sempre achei isso, mas nunca quis dizer pra talvez você ficasse melindrado. Mas você é muito parecido com ele. Fabrício Pereira arranca pela direita, lá vem o Confiança, ele tenta passar no coçado na zaga, bola para o Wellington, bem, Simon na recuperação, o Félix Torres da Ponte, ele sai pro jogo, abre a bola com o Serginho, rompe a linha demarcatória, ele faz um break, vai passar na marcação, passou lotado no Giovani, agora toca essa bola pelo ponto esquerda, Everton Brito entrou bem, tabelou, tocou, Dudu, vai pintar o gol da virada, tirou do goleiro, bateu, defende! Rafael Mariano mesmo caído, seria um golaço de Dudu, esse cara joga demais, quando ele entra ele dá uma fumaça toda, a Ponte quase faz o gol da virada, Catarino. Explicado, né, todo o esforço da Ponte para renovar o contrato do Dudu, passe do Everton Brito, ele tirou do goleiro, no momento do chute o goleiro se recuperou e colocou pela linha de fundo escanteio. 36, escanteio pra Ponte, vamos macaca querida buscar esse gol da virada e buscar o topo da tabela, vai pra cobrança Elvis, de lá pra cá, vai pra cobrança do escanteio, o gol da esquerda, que esse juiz tá lá vendo se a bola tá no 4 de círculo, esse gaúcho é cheio das 11 horas, apitou a final do Mineiro, tá com moral, vai pra cobrança o Elvis, em nome da Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Seara nesse escanteio com o Elvis, levantou a bola na grande área, tirou a zaga azul, afastou dali, linguiça calabresa Seara, é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontro no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 37, segundo tempo. Aracaju, Batistão, que não é o nosso tá na Band. Ponte 1, Confiança também 1, Edu segura aí, porque o Elvis desceu de novo de 3-0 à frente pro 25, tentou encobrir o goleiro, defendeu, voltou o rebote, tá valendo tudo ou nada? Tá valendo nada. Tá valendo nada. Cara, quantos gols a Ponte tá perdendo? Eu olho e vejo aqui um carecão da comissão técnica da Ponte, leva a mão à sua cabeça, ele não acredita, a Ponte perde um gol atrás do outro. E esse aí, o que você me conta, hein, Catarino? Eu tive a impressão até que bateu na trave quando do rebote, né? No final das contas, o árbitro marcou escanteio. Vamos ver? Bateu na trave, ó. Não foi o goleiro quem pegou, o goleiro não. Tava nela e ela bateu na trave, entre a trave e a mão do goleiro. Isso. Mas por que foi escanteio? Eu já não sei também, viu? Dá escanteio pra Ponte Preta. Lateral, tá explicado. Lateral é mais justificável que o escanteio. A Ponte desconta a trave que o Confiança meteu no primeiro tempo. A Ponte é quem manda agora na trave esquerda. O goleiro tava lá pra defender. Esse Rafael pega muito, hein? Essa é a marca de 38 minutos. 1 pra Ponte, 1 para o Confiança do Pinheiro. Olha, é o seguinte, o São Paulo perde, né? Perde pro Ceará lá no Castelão 1-0, mas o Mirassol abre o placar em casa, hein? O bravo Mirassol, olha o Mirassol 1, Atlético Mineiro 0. Bandeirantes. Esse é o futebol da Bandeirantes, anunciando para depois o jogo, apito final com o Edu Pinheiro. E os quadros para você, tem o gabarito, o craque do jogo, a defesa do jogo e muito mais. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. E tem reservatório novo na cidade, o Ponte Preta. É o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 40, 1-1 o jogo, CH. Uma pena essa bola não ter entrado no 25, né, cara? O goleiro do Confiança deu muita sorte. Quem desligou a televisão, apagou o rádio
né, no final do primeiro tempo, e ligou agora, falou, não é possível que é o mesmo time que está jogando depois do péssimo primeiro tempo. A Ponte manda no jogo, ela já merece o segundo gol, e o Confiança não tem mais transição e não chega mais à frente. Pode até acontecer o segundo gol do time da casa, mas é pouco provável. O mais provável é que a Ponte faça o segundo gol. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. O João Luiz Galo tá perguntando no YouTube da Rádio Bandeirantes de Campinas por que esse time não é o titular. É a pergunta, acho que todo mundo tá se fazendo agora. Eu não sou treinador, né? E não consigo, com todo respeito à pergunta, que é muito inteligente, eu não consigo responder, né? Porque eu vi isso contra o Figueirense, eu vi contra o Retrô e tô vendo hoje que o time de um tempo pro outro muda completamente. Ou a estratégia de começo não tá funcionando, ou tem alguns caras aí que você tem que colocar o dedo na tomada, isso deve ser feito no intervalo do jogo, não é? Pra voltar ligado, o time é outro no segundo tempo. 40 minutos, lateral pra Ponte bater, lado esquerdo do campo defensivo, tá 1-1. A Ponte meteu uma na trave no segundo tempo, teve muitas chances, é outra Ponte Preta. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores preços, melhores produtos pra você, qualidade e segurança pra sua obra, com Pisocol, colou, ficou. O que houve aí, Catarino? Jogador uma cama de gato, né? Uma cama de gato ali, o árbitro, não sei se marcou a falta, mas o lance foi com o Gustavo 25, né? Acabou caindo ali de mau jeito, o Maicon tá sentindo, o zagueiro do Confiança. Foi sem querer, né? Não houve maldade, até acho que o árbitro nem marcou a falta nesse lance, viu, Roger? E tá caído, talvez vai precisar de atendimento médico, diga CH. É mais ou menos uma batida de um Fusca contra uma Scania. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E o Luiz Francisco Falivene tá aqui falando esse 99 da Macaca. Bom, eu não vou falar não, Luiz Francisco. Para de pegar no pé do homem! Para de pegar no pé do homem! O Eduardo José, a Ponte não tem zagueiros, a base jogam muito mais do que esses titulares. Que o técnico é medroso de colocar os jogadores da base. Tá dizendo aqui essa galera, o chat tá pegando fogo. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Leandro Lopes comigo na mesa de som, apontando 42, segundo tempo. 1 para o Confiança, Maicon aos 21 do primeiro tempo, 1 para a Ponte, Elvis aos 17 do segundo. Edu. Olha, o Elvis não marcava gol desde 11 de novembro do ano passado, num jogo lá em Goiânia. A Ponte perdeu do Vila Nova por 2-1, ele fez o gol de pênalti. Olha, é o seguinte, ainda a Série C, Londrina e Maringá tá 1-1 segundo tempo. No Brasileirão encerrado, Internacional 3, Juventude 1. Primeiro tempo de Ceará 1, São Paulo 0. Mirassol 1, Atlético Mineiro 0, primeiro tempo também. E na Série B encerrado, Coritiba 2, Operário 0. Rádio Bandeirantes. É a segunda pior defesa desse início de temporada, 5 gols sofridos no time do Confiança. Toma gol sempre o Confiança e a Ponte tem que ficar atenta nisso, se apegar nisso para os minutos finais. Tiro de meta para o goleiro Rafael Mariano, colocar o time do Confiança para o campo de ataque. Chega rasgando lá o zagueiro da Ponte, Pacheco ajudando, mas ela já tinha saído. Lateral, ponta esquerda favorece a equipe do Dragão. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Sábado, 19h30 no Majestoso contra o Anápolis, o próximo jogo da Macaca. A equipe do Confiança joga contra o Maringá, em Maringá, sábado, 5 da tarde. Elvis contra 3, ele dá um passe espetacular para Everton Brito pelo lado esquerdo do campo, já funilou, trazendo essa bola para Dudu. Passe errado do Dudu. Depois, aliás, o Everton Brito para o Dudu. Depois a Ponte vem para roubar, bate a carteira no campo defensivo. Vamos, Ponte, é isso mesmo, não dá para lamentar, passe errado. Vem para o campo de ataque, Léo Oliveira. Léo Oliveira vai trazendo o time da Macaca para o campo de ataque. Já lançou lá na ponta direita. Léo Oliveira chegou, linha de fundo, faz a finta, colocou por dentro, sobrou fora da área. Elvis, é só mais você, bateu, golaço!
Golaço! Golaço! Golaço da Ponte! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Elvis, você é demais! Você é demais! Obrigado, Elvis, por você existir. É a Elvis Dependência, sim! Com muito orgulho, com muito amor! Você é fatal! Você é letal! Você é o tal, é letal, é fatal demais! Na marca de 44! É só tocar nele. Fora da grande área. Ajeitou. Perna direita. Tá fora de forma o caramba. O cara joga muito e tem que respeitar. Ele puxou na perna direita. Bateu a bola no canto inferior esquerdo e só assim pra passar a bola desse goleirão que é o Rafael Mariano. Elvis, camisa 10 aos 44. Agora já estamos com 45. Elvis, pra você. Elvis, ele não perdoa. Elvis marca. É virou da Ponte. Se de virada é mais gostoso, eu gosto, macaca. Elvis 2, Confiança 1. O que vale é o detalhe. Conta aí, fala desse cara magistral que é o Elvis, Vladimir. A jogada começou com o Léo Oliveira lá no setor direito. Na linha de fundo rolou para trás. O Elvis com uma tranquilidade incrível dominou. Até todos esperavam pelo passe, mas ele viu o momento certo pro arremate e jogou a bola no cantinho do goleiro Rafael, que se esforçou, mas não alcançou. Já é o artilheiro da Ponte na Série C. Elvis, 2-1, macaca. Tem que ter um capítulo na história da Ponte pra esse cara. O passe que ele dá agora, levantando a Ponte para cobrir ataque. Serginho, atenção, ele passou, dominou, vai fazer, bateu! Pra fora do gol. Ele ajeitou na perna direita, tentou buscar o ângulo esquerdo. A Ponte vira o jogo e quer mais um. A Ponte vira o jogo e quer mais um. Um ano sem perder em casa que nada. A Ponte é quem nunca perdeu por Confiança. E a história está sendo mantida. Jamais sequer empatou, ganhou todos os jogos que fez contra esse time, que em casa não perdia há muito tempo. O CH, esse Elvis... Esse cara é do caramba, pra não dizer outra coisa, hein, CH? Joga no lugar certo e só arrumar o time pra ele jogar que a coisa funciona. A Ponte merece o resultado, tá jogando muito melhor que o Confiança no segundo tempo. As mexidas do Valentim surtiram efeito, não é? O time é outro, é completamente uma outra partida e que bom, né? E a Ponte vence o jogo de maneira absolutamente merecida. E me parece que o Arthur está com câimbras, Catarino. Isso, tá caído ali, o árbitro deu mais 7, né? O jogo vai até 52. E, claro, o pessoal do Confiança reclamando, mas não tem muito o que fazer não, tá caído ali o Arthur. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Desde o dia 11 de novembro, Elvis não marcava e marca 2. Um deles um golaço, inclusive a Ponte vira pra cima do Confiança, que é um freguês e carteirinha. Leva a nota fiscal no CPF. Tem jogo ainda, mas a Ponte é quem tá mais inteira no jogo. Vem os caras, Ayrton pelo lado esquerdo do campo, levanta na grande área, passa por todo mundo. Passou do camisa número 19, o Vitinho, e caiu com o goleiro Diogo Silva da Ponte, que agora não tem pressa nenhuma. Não tem pressa nenhuma. O árbitro tá chamando alguém pra alguma bronca ali. O jogo tá tão tranquilo. Será que vamos ter alguma confusão no finalzinho, hein? Tá chamando o Vitinho. Os dois se desentenderam, teve uma desinteligência, mas tá tudo ok. A posse de bola é pra Ponte. 48 minutos, ele deu até 52. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Já tem o apito final com Edu Pinheiro. Aracaju, 28 graus de temperatura nesse momento. A Ponte vai ganhando o jogo, a Ponte vai chegando a 7 pontos. Edu, já dá pra saber aí a posição da Ponte com essa virada, hein, Edu?
Já temos uma classificação parcial da Ponte Preta, para onde vai a neguinha? Olha, nesse momento é a terceira colocada, né? Com 7 pontos. Londrina e Maringá empatam 1-1. A Ponte perde no saldo para o Londrina e também para o Maringá. Mas tá tudo com 7, Londrina, Maringá e Ponte Preta nesse momento em que Londrina e Maringá empatam 1-1 em Londrina. 7 pontos, a Ponte, terceira colocação. Boa, Macaca! Os 8 se classificam depois de jogar todo mundo contra todo mundo. Uma vez só em apenas um turno. 49, a Ponte vai vencendo fora de casa. Importante, quebra o tabu. Não perdia o time do Confiança há um ano praticamente em casa. A Ponte vai lá e pregou os caras. A Ponte que em todos os jogos que fez na história com Confiança ganhou todos. 49, ele tá lá, o árbitro da partida marcando uma falta. Falta pros caras, hein? Falta pros caras. Ponta direita, o Wellington vai se posicionando pra cobrança, Vladimir. E dá chance para mandar a bola lá para dentro da área, né? Por isso se posicionam tanto os atacantes do Confiança quanto o sistema defensivo da Ponte. Daqui a pouco o gol, a repetição do gol aqui na Bandeirantes, o golaço de Elvis que emocionou a todo mundo. Elvis 2, Confiança 1. Falta perigosa é pros caras, atenção, atento aí em Diogo Silva. Ele vai armar sua barreira, vai colocar o Elvis. E me parece chegando também o Everton Brito. Os dois na barreira, isso. Vai proteger o seu canto esquerdo e vai deixar o canto direito. Vai proteger o canto esquerdo e vai para o canto direito. Atenção, passou o Wellington, deixou a posição da cobrança para o Giovani. Falta perigosa para os caras. Levantada a bola, batida direto para o gol. Defendeu Diogo Silva. Defesação. Milagre. Bota para escanteio. Salva a Ponte. Que defesa maiúscula, Catarino. Ia no ângulo, né? Foi buscar o Diogo Silva. Tem mais jogo. Tem mais jogo, 50 e 50. A Ponte tem que tirar a bola daí. Tirou o Dudu, ela vai cair no rebote para os caras do outro lado. Ali tem um Fabrício Pereira. Bola colocada para fora pela zaga da Ponte. Pacheco expulsou o perigo. É lateral para a equipe do Confiança. Deu falta, Deu falta. Mais uma possibilidade de cruzamento, né? Alô Dangar, alô W Barreto, alô Carlos Lemos, alô Arnaldo Paladino, Patrícia Jung, toda essa galera comigo, Henrique de Góes, Luiz Ramos, todo mundo pedindo o final do jogo, Felício, abraço pra você. O João Carlos Pereira, Luiz Ramos, deixa o like aí. Vamos fazer dessa transmissão um recorde de likes nessa rodada. 144 likes, vamos passar de 200. Todo mundo que tá comigo aí, vamos deixar o dedo no joinha. É falta pros caras, Ayrton vai para a cobrança, Diogo Silva. Eu só te peço mais uma vez, abre o guarda-chuva aí. Lá vem ela levantada no primeiro pau. Resvala pra ver quem chega aqui no segundo pau. O time do Confiança com o último toque do jogador da Ponte. Deixa a bola sair para ganhar o arremesso lateral. Vai Brian Camilo vai para a cobrança do arremesso lateral, o colombiano. O árbitro da partida está bancando o arremesso lateral para os caras. A bandeira não entendeu, ela tinha marcado o lateral para a Ponte, o árbitro chamou para ele a marcação. Levantou o Wellington para a grande área, tirou a zaga da Ponte. Pode terminar, juizão. 52, pode terminar. A Ponte vai ganhar a primeira fora de casa para se manter invicta no campeonato. De virada é mais gostoso, Ponte. Bora na grande área, tem jogo ainda. Socou o Diogo. Ixi, voltou o rebote para os caras. Bateu! Luiz Otávio bateu, tirou. A zaga da Ponte não há tempo para mais nada. Vinícius Gomes do Amaral mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Não precisava ser assim, né, Macaquinha? Vamos combinar, né? Jogou um tempo só e foi o suficiente para bater o Confiança por 2-1. De virada, Ponte Preta para continuar invicta, para chegar a 7 pontos. Elvis, muito obrigado em nome da pátria Ponte Pretana por você existir. 2 gols de Elvis, foi um golaço, o cara do jogo. Pode nem ter, não precisa nem fazer eleição, nem nada. O craque do jogo, com pompas e circunstâncias, foi esse baixinho do caraca, para não dizer outra coisa. Elvis, camisa 10, aos 17, aos 44 do segundo tempo. Elvis 2, Confiança 1. Linda vitória da Ponte. E vem aí, em ritmo de festa para a nação ponte pretana, o apito final da Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Pelo menos público não divulgado, não sei se o Catarino teria, daqui a pouco devemos ter. Confiança 1 ponto de virada a 2, já dizia o velho Sérgio José Salvucci, grande radialista de Campinas. Faleceu em 97, foi homenageado com uma praça em frente ao Majestoso, com seu nome também, entre as outras que tem lá. Cada jogo tem a sua história, Catarino. E tem jogo que tem até 2 histórias, hein? Mas que coisa essa ponte, Catarino! De novo, né, Edu? De novo a Ponte fazendo dois tempos extremamente distintos, né? Fora de casa, já havia sido assim contra o Figueirense também. Time muito mal na primeira etapa, no segundo tempo conseguiu aí um empate e agora consegue uma vitória importantíssima. Ponte mantém aí esse bom começo de campeonato, 7 pontos em 9 disputados, Edu. Você vê na volância, a Ponte perdia, né, no intervalo, e aí ele tirou o Emerson Santos, colocou o Everton Brito, abdicou de um volante para um atacante, né? Depois ele tirou um outro volante, colocou outro Dudu por Lucas Cândido. Aí quando 29, a Ponte empatou. Depois que empatou, ele compôs novamente o meio de campo com o Léo Oliveira, tirou o Jean Dias, atacante, para colocar outro volante, Léo Oliveira. E aí a Ponte, com essas mexidas, você acaba de explicar, a Ponte virou 2-1. Qual que é o próximo jogo, Catarino? Sábado, Edu, sábado em Barros e sábado à noite a Ponte pega o Anápolis pela 4ª rodada, o jogo vai ser no Majestoso, primeiro jogo no Majestoso com torcida, né? Contra o Retrô o torcedor não pôde comparecer, então vai ser a primeira partida da Ponte em casa com a presença da torcida, Edu. Já Sebino, craque! Até já, garoto! Bom, então é o seguinte, hein, CH, vamos lá, o que aconteceu, a diferença do primeiro pro segundo tempo? Começa o jogo, a Ponte Confiança finalizando em 15 minutos. Foram 4 finalizações e numa delas o Diogo Silva faz uma boa defesa. Aí o Emerson Santos, ele faz a falta, poderia ter sido expulso, leva amarelo na cobrança da falta de cabeça. Foram 2 cabeçadas, Maico, última cabeçada, 1-0 Confiança. Aí a 28 minutos, o Arthur perde a bola, faz a falta, é amarelado. O cara cobra a falta, bate na barreira, vai no travessão, o Diogo Silva nem foi. Travessão, Macaca se salva. 40 minutos, Arthur salva, entre aspas, né? Tudo batido. Um chutaço salva, os pés dele estavam dentro do gol. A gente acha que essa bola entrou. Como não tem VAR, segue o jogo. E aí,
intervalo, indagávamos a atitude da Ponte, problemas em laterais, problema com a volância, nenhum chute, nada. E aí, então, segundo tempo, 6 minutos, o Jean cruza, o Toró ia fazer, mas a zaga cortou. 7 minutos, o Simon de cabeça após escanteio, quase empata. 14 minutos, Serginho, um chutaço de fora da área, o goleiro Rafael defendeu no rebote, não conseguiu alcançar. 17 minutos, o empate com o Elvis, quem cruzou foi o Jean Dias, o Everton Brito faz o corta-luz e dentro da área, rasteirinha, o Elvis dá uma chapada, empata 1-1. 20 minutos, Gustavo 25, fazendo a sua estreia, tinha acabado de entrar, perde um gol feito de cabeça, quase que a Ponte vira, cruzamento do Dudu. 34, Dudu penetra, chuta, goleiro defende, o rebote ninguém. 35 minutos, Dudu tenta driblar o goleiro 2 vezes, driblou na primeira, na segunda ia fazer também, o goleiro cortou para escanteio. 37 na trave, Elvis lança 25, foi o zagueiro que tocou contra o Patrimônio, bateu na trave e vai lá para a lateral. Aos 44, a Ponte vira com o Elvis 2-1. Ele limpa na entrada da área, chuta da meia-lua no cantinho 2-1. A 50 minutos, Diogo Silva faz uma bela defesa, garantida a vitória após cobrança de falta. CH, que jogo foi esse? Confiança 1, Ponte 2. Edu, foram 2 tempos distintos e a diferença de um primeiro tempo para o segundo tempo foi o aspecto individual. A Ponte fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente a sua primeira linha, não é? Maguinho mal, Arthur mal nas laterais, Simon mal e na volância um desastre, não é? Emerson Santos e Lucas Cândido não deram conta do recado. Com toda essa arrumação, tanto sem a bola como na construção, e a segunda bola e a marcação na frente da grande área, tudo isso fez com que o Confiança mandasse no primeiro tempo. O que fez o Valentim? Fez a primeira mudança, colocando o Everton Brito do jogo e tirando o Emerson Santos, que já tinha cartão amarelo. E além da substituição, teve efetivamente a arrumação do meio-campo. O que ele fez? Pôs o Everton Brito do lado esquerdo e trouxe o Elvis e o Serginho para jogar do lado do Lucas Cândido. Isso fez com que a Ponte tivesse fluência, domínio, aceleração, porque o time estava muito lento, e um toque de bola que levou essa bola para os homens de ataque. Só a Ponte jogou no segundo tempo. A Ponte mandou no segundo tempo. Ela teve chance para fazer mais do que 2 gols. Mas como no primeiro tempo o Confiança também perdeu, eu acho que justiça é bola na rede. E a Ponte teve competência de colocar a bola na rede no fundo do gol do Confiança. Gostei da mexida do treinador, ele mostrou, ele poderia ter feito diferente. Mas, Edu, o correto é aquilo que funciona na prática. Então, ele foi cirúrgico como foi lá contra o Figueirense, em Santa Catarina. Ele mexeu onde tinha que mexer. E quando o torcedor pergunta, poxa, Carlos Henrique, o Léo Oliveira e o Dudu não devem ser titulares desse time? Depois da partida de hoje, a não ser que tenha limitação física, tenha algum problema. Mas na parte técnica, nas 3 partidas, os 2 entraram muito bem. Principalmente o Dudu. Dudu virou atacante, meio campista de chegada. Foi o homem surpresa. Everton Brito também entrou muito bem. Agora, o 25, eu vou dizer, a estampa dele, realmente ele está ainda fora de forma, mas os caras não conseguem marcar o centroavante da Ponte. Ele é tão grande que ele abre os braços, Edu. Isso lembra um pivô que tinha em Adamantina de futsal, chamava Pezão. E Adamantina não tinha nada na cidade, na parte esportiva. Você ia jogar lá, Edu, eu joguei muitas vezes lá, e vou dizer uma coisa pra você, era um caldeirão. Parecia que você tava na Bomboneira, né, no futsal. E a jogada do Adamantina era assim, ó, bola no pivô, ele pisava e virava em cima do beck. Jogava goleiro, todo mundo para dentro do gol. Nós tomamos em 2 oportunidades, nas últimas vezes, 7-1 e 5-2. E olha que Jundiaí é a terra do futsal, hein? Como é Campinas também hoje. Mas naquela época, e tinha um cara com o biotipo do 25. O cara é gigante.
e ele é muito difícil de ser marcado, e gostei da mudança do time, do jeito de jogar. Então começou de uma maneira, alterou no intervalo do jogo, e no final do jogo, com o pivôzão lá, acabou jogando melhor, e para mim o resultado é absolutamente incontestável. Porque o Confiança pode ter mandado no primeiro tempo, teve até um gol que a bola entrou e o juiz não deu, só que não meteu o segundo gol para dentro do gol. No segundo tempo teve uma cabeçada lá sozinho, a bola não entrou. E o Diogo, né, de novo fazendo um partidaço, o goleiro da Ponte. Merecido o resultado e a Ponte fica com muita moral depois dessa vitória, Edu. Vamos ouvir o Elvis. Vamos lá, acabando o jogo, o Elvis falando lá no Batistão. Muito feliz aí por essa vitória, né? Não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas o professor corrigiu no segundo tempo. E essa virada aí veio para coroar aqui a atuação de toda a equipe. E hoje eu estou muito feliz, eu quero dedicar essa vitória e esses gols pro meu pai, que é aniversário dele de 58 anos. É o Deco lá de Janiópolis. Grande abraço, pai. Brigadão pela torcida e brigadão pelo apoio de sempre na minha carreira. Te amo, valeu. Tá aí, o Elvis tem todo um histórico aí na Ponte, né? Não marcava desde novembro de 2024. O Elvis, que do atual elenco, eu acho que é o que mais número de jogos tem pela Ponte. Olha, a Ponte, Londrina e Maringá fica no 1-1, né? 1-1 Londrina e Maringá lá em Londrina. É o seguinte, o Londrina tem 7, em segundo Maringá 7, em terceira Ponte com 7. A Ponte perde para o Londrina no saldo de gols. O Londrina tem 4 de saldo, o Maringá tem 2 de saldo, a Ponte também tem 2 de saldo. E o Maringá ganha da Ponte no gols pró. Marcou 5, a Ponte marcou 4. Então a Ponte é a terceira colocada nesse momento, é tudo uma rodada ainda, para saber como que a Ponte vai terminar depois dos jogos que vão acontecer. Vamos para o craque do jogo, 19-12. O craque do jogo. Ele narrou aqui, o primeiro tempo foi uma coisa, o segundo foi outra. Roger Williams, o craque, aliás, você já cravou na pedra assim que terminou. É o homem e pronto, ou não é? Roger Williams. Oi, Eduzaço! Tô com a voz até abalada aqui, rapaz, de tanto gritar gol de Elvis hoje. Esse golaço do Elvis, né? Que beleza! Elvis Dependência com muito orgulho, com muito amor. Edu, o craque do jogo, não precisa nem ter esse quadro, ó. É o Elvis, é o camisa 10, o maestro, e um detalhe, hein? Jogou o jogo inteiro hoje. O homem tá com o físico praticamente recuperado e é importantíssimo para a Ponte nessa campanha da Série C. Para mim, Elvis, o craque do jogo, Edu. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Elvis tem 106 jogos, mas ele também jogou inteira contra o Retrô, né? São 2 jogos seguidos, inteiros, algo raro na vida do Elvis nos últimos tempos. Deixa eu ver só o Arthur. O Arthur tem 3 passagens também. Deixa eu ver aqui, o Arthur tem 109. Então o Arthur, no atual elenco, é o que mais jogos tem pela Ponte. Arthur 109 e depois o Elvis 106. Oi, Catarino, diga lá, vamos lá. Eu falei que você voltava, o craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Não tem como, né, Edu? Não dá pra votar em outro que não seja o Elvis, grande responsável pelo empate e também pela virada da Ponte. Vitória da Macaca com o pé do Elvis. Meu voto vai pra ele, Edu. Muito bem, CH, por gentileza, o craque. Como diria o profeta, 2 gols e nada mais. Elvis, o craque do jogo, conceito bom. Olha, você sabe que o Elvis já subiu 5 vezes, né? 2014 ele subiu, foi campeão da Série D pelo Tombense. Em 2015, Elvis foi campeão da Série B pelo Botafogo do Rio. Não era titular, fez parte do elenco. 2020, Elvis subiu com o Cuiabá para a Série A, da B para A. 2020. E 2021, Elvis subiu com o Goiás e para a Série A. Teve um jogo aqui no Brinco no dia 22 de novembro de 2021. Guarani 0, Goiás 2, Elvis fez um gol de falta. Foi naquela partida que o Goiás subiu. Vamos lá, o craque do jogo, um abraço para o Pedro Góes. Alô, Pedrão, muito obrigado, hein? Sempre ouvindo, acompanhando atentamente pela TV Bandeirantes, curtindo a Rádio Bandeirantes, acompanhando, me ajudando aí também nas informações. Grande Pedro Góes, em Totoiate, na Sacramento, Taquitá, vibrando muito. E a galera da Macaca desconfiada, depois do primeiro tempo, não sei não, o pessoal com toda a razão
mas Elvis faz a diferença, Macaca vence 2-1. Descarrega a bola soltando para o Jean Dias, colocou na grande área, atenção, Elvis vai fazer o gol, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Da Ponte! É dele, Elvis, camisa 10! Sempre, 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 Elvis. Tem que ser assumidamente o torcedor da Ponte um Elvis dependente. Você é o cara, você é o tal, você é fatal, você é letal. Ele não perdoa. Elvis marca e faz a festa do único torcedor pontepretano lá na Arena Batistão e dos milhares ouvindo a Bandeirantes em todo o planeta. Na marca de 17 minutos a Ponte desceu forte pela direita, o levantamento açucarado dos Jean Dias, rasteiro, tinham dois a Ponte fechando por ali, mas quem chegou no segundo pau para bater uma chapa de pé, olhou para o Mariano, viu que o Mariano estava de um lado, pôs a bola no cantinho inferior direito. Elvis, ele é fatal e letal, a Ponte empata o jogo. 1 para a Ponte, 1 para o Confiança. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Faz a finta, colocou por dentro, sobrou fora da área. Elvis é só mais você, bateu, golaço! É gol, 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 é gol. Golaço, golaço, golaço da Ponte! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Elvis, você é demais! Você é demais! Obrigado, Elvis, por você existir. É a Elvis dependência assim, com muito orgulho, com muito amor. Você é fatal, você é letal. Você é o tal, é letal, é fatal demais. Na marca de 44. É só tocar nele. Fora da grande área, ajeitou, perna direita, tá fora de forma o caramba. O cara joga muito e tem que respeitar. Ele puxou na perna direita, bateu a bola no canto inferior esquerdo e só assim pra passar a bola desse goleirão que é o Rafael Mariano. Elvis, camisa 10 aos 44, agora já estamos com 45. Elvis, pra você, Elvis, ele não perdoa. Elvis marca. É virou da Ponte. Se de virada é mais gostoso, eu gosto, Macaca. Elvis 2, Confiança 1. O que vale é o detalhe. Bom, é o seguinte, olha, no Brasileirão, Inter 3, Juventude 1, estamos lá em Mirassol em andamento, Mirassol 1, Atlético Mineiro 0, estamos nos acréscimos do primeiro tempo, o São Paulo empatou, hein? O São Paulo empatou, Ceará 1, São Paulo também 1, estamos também nos acréscimos do primeiro tempo, 20 horas tem Sport Fortaleza e 21 horas Botafogo e Fluminense. Olha, lembrando que na Série B, hoje tivemos Coritiba 2, Operário 0, às 19 horas daqui a pouco, não, já tá jogando, né? Tá jogando, né? 20 horas. 20 horas é Paysandu e CRB. Na Série B. Na Série C, Confiança 1, Ponte 2, Londrina 1, Maringá também 1, 19h30 tem Retrô e Figueirense, também 19h30 CSA e Náutico. Guarani joga na segunda-feira em Caxias, Rio Grande do Sul, às 19 horas e 30 minutos. Na Série D de dado, Nova Iguaçu 1, Água Santa 2, os paulistas, hein? A Portuguesa no Canindé ganhou, Portuguesa 2, Maricá do Rio 1. Amanhã tem Inter e Uberlândia lá em Limeira, 17 horas, e o Monte Azul joga lá em Campo Grande contra o Operário, às 19 horas, hora de Brasília, na Toca do Morango. E na Série A4, União Agrícola Barbarense é campeão, 1-0 no Paulista hoje em Santa Bárbara. Barbarense ganhou o Jundiaí 1-0 e
campeão, título, só que Barbarense e Paulista subiram para a Série A3. E na Copa do Rei da Espanha, em CH, qual é a informação, CH? Para você é o nosso correspondente para assuntos internacionais. Estamos na prorrogação, a final Barcelona 2, Madrid, ou Real Madrid 2, um jogo muito emocionante. No final do tempo normal teve um pênalti no Rafinha, foi marcado, depois juizão do jogo voltou atrás alegando simulação. Estamos na prorrogação, 11 minutos e meio do primeiro tempo, continua o Pega Espanhol empatado. Dizem que esse resultado pode antecipar a saída de Carlo Ancelotti do Real Madrid. Então, como diria o profeta, vamos aguardar. E teve um pênalti no Rafinha, o VAR revisou e não deu. Você já falou? Já falei. Você está indo muito bem, CH. Muito obrigado. Muito bem. No intervalo, hein? Vem já no Indica Bola, em nome de Brasitone. Tem também a defesa do jogo e depois o gabarito. Ponte venceu, 2 gols do Elvis, virou, hein? Confiança 1, Ponte 2, os dois no segundo tempo, 19-21. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica no Batistão e Aracaju. A Ponte começou com o jogo Silva no gol, Maguinho, Wanderson, Simon e Arthur, Emerson Santos, Lucas Cândido, Serginho e Elvis, Toró e Jean Dias. Foi a mesma equipe contra o Retrô, só que ao invés, só na zaga que o Simon acabou entrando, né? O Simon acabou entrando no lugar do menino Danley Santos. Vamos lá para as alterações. Aí no intervalo, a primeira saiu o Emerson Santos, entrou Everton Brito, sai volante, entra atacante, a Ponte perdia. Depois, a 15 minutos, segundo tempo, sai Lucas Cândido, entra Dudu, volante por volante, e sai Toró para Gustavo 25 entrar e estrear, atacante por atacante. Depois, a 29 segundo tempo, sai Maguinho, entra Pacheco, lateral direito por lateral direito, e sai o atacante Jean Dias, já estava 1-1. Jean Dias sai e Léo Oliveira, volante, entra para recompor no meio, técnico Alberto Valentim. Olha, o Confiança com Rafael Mariano no gol, Valdir Júnior, depois Wellington, Maicon, Eduardo Moura e Ayrton, Fábio, Ronaldi, Camarão, depois Fabrício Pereira, Dionísio, depois Giovani e Luiz Otávio, Felipe Clemente, depois Vitinho e o colombiano Brainer Camilo, técnico Vaguinho Dias, que mora em Sumaré, treinou Guarani, treinou a base, foi jogador da Ponte também, essas e outras. Apitou Vinícius Gomes do Amaral. Amarelo para Ponte, Emerson Santos, Arthur e o técnico Alberto Valentim. E para o Confiança, Eduardo Moura e o Luiz Otávio. Olha, renda e público não fornecidos. Só um detalhe, ficaram no banco da Ponte e não entraram o goleiro Pedro Rocha, o Rodrigo Souza, o Sérgio Rafael, o João Gabriel, o Luiz Felipe, o Diego Tavares e o Léo Oliveira. Vamos aos gols, hein? Gol do Confiança, 21 do primeiro tempo, Michael de cabeça. Depois, a Ponte empatou com Elvis a 17 do segundo tempo e aos 44 Elvis, num chute de fora da área da meia-lua, fazendo 2-1. Confiança 1, Ponte de virada 2, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 2-1 a Ponte venceu de virada, 2-1 Ponte. Olha, vamos antes da defesa, vamos ouvir o Alberto Valentim. Tem duas respostas aí para o Alberto Valentim respondendo. Vamos lá. Boa noite. Não fizemos o bom primeiro tempo. Aliás, eu acho que desde que eu cheguei foi o pior primeiro tempo que nós fizemos. O time desequilibrado, o time com pouca força, o time errando passes, totalmente diferente daquilo que nós vimos trabalhando e do que foi a semana, porque se tem uma semana que foi muito positiva em relação à construção de jogo, aquilo que nós prevíamos, foi totalmente ao contrário. O segundo tempo mudou, além daquilo que nós conversamos, os jogadores entendendo que tinham que melhorar, fizemos alguns ajustes aqui, mas parte muito também da reação deles. Tá? É uma identidade da Ponte Preta 2025, aquilo que nós cobramos no intervalo e eles, na prática, transferiram para o segundo tempo. Gostei muito, o time melhorou taticamente, ficou um time, lógico que às vezes fica até um pouco mais exposto pelas características daquilo que nós tínhamos que deixar em campo, mas eu gostei muito, a vitória é difícil, a gente sabe que não vai ter jogo fácil, principalmente fora de casa. Fiquei muito satisfeito com o segundo tempo e, obviamente, com a vitória também. Olha, o Valentim dizendo, portanto, o pior primeiro tempo desde que ele está na Ponte. Agora ele fala sobre a importância da vitória. Não pontuar é sempre muito importante, nós cobramos muito isso em casa e no último jogo e muito nesse jogo também aqui. Você falou bem que isso vai ter um equilíbrio muito grande, porque não é fácil, a gente sabe que a Série C hoje ela melhorou muito, ela equilibrou muito, então nós vamos ter que nos esforçar muito. Falando de esforço, nós temos que
fortalecer muito esse lado de físico nosso, da que a gente está fazendo, porque se tem uma coisa que nós cobramos muito aqui é a quantidade dos jogadores. A quantidade, só para vocês entenderem, que é um termo que eu cobro muito, que é que nós precisamos correr. Hoje não se joga futebol sem correr, e a gente está fazendo um grande trabalho. Conversando até com o Norberto alguns dias atrás, a gente tem batido recordes aí de performance física, do que é a história da Ponte. Então a gente tem que lembrar, porque hoje, mesmo com o primeiro tempo ruim, a gente fazendo alguns ajustes, os jogadores voltaram com muita quantidade, o jogo melhorou o lado técnico, mas tem que lembrar disso também, né? Com muita calma a gente tem que lembrar disso também. Olha, o Valentim falando agora sobre também o reencontro com a torcida. Sábado, Ponte Anápolis finalmente com torcida. Eu falei no último jogo o quanto foi um jogo diferente, um jogo atípico pra gente em casa sem a nossa torcida, e quando se trata de Ponte Preta, vem junto a nossa torcida, vem junto a paixão que os torcedores têm, esse incentivo que ele dá para os jogadores dentro de campo, para nós que estamos ali direto. Então é muito bom saber que vamos reencontrar com a nossa torcida, o segundo jogo em casa já com essa torcida nos fortalecendo, nos apoiando ali, aproveitar bem a semana, recuperar bem os atletas. Vai ser uma viagem agora uma viagem longa, mas para a gente fazer os ajustes que tem que fazer e depois procurar melhorar ao máximo, fazendo aquilo que a gente tem que fazer em casa, que não vai ser fácil. Mesmo jogando em casa, a gente tem que lembrar que tem que ser com equilíbrio. As palavras dos jogadores estão transferindo para o jogo também, que não vai se ganhar jogo, não vai ter jogo fácil para ganhar. Então é jogar em casa sabendo que tem que ter equilíbrio, com muita força, melhorando a nossa qualidade individual também, para que o coletivo venha forte. Olha, a Ponte, ela joga então contra o Anápolis, sábado que vem à noite aqui, depois tem o Ituano, em Itu, é pertinho, depois recebe o Brusque, e a Ponte só volta a viajar mesmo lá para final de maio contra o Náutico em Recife. Olha, a Ponte 2-1 de virada no Confiança em Aracaju. Vamos para as defesas, e como tem defesa, CH, vamos lá! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Começou quente, 2 minutos, Diogo Silva trabalhando, tal de Felipe Clemente chutando, hein? Roger Williams. Ele vem pro domínio, atenção, passada das zagas, perna direita, rolou no comando pra Brainer. Ele sai da marcação, deixou atrás o chute pro gol, defendeu, o goleiro voltou, rebote pra cima do gol. Na tentativa do Felipe Clemente, a primeira defesa do Diogo Silva aí, Vladimir. Essa defesa foi meio esquisita, ele defende assim, o Diogo Silva defende, parece aquela manchete do vôlei, mas essa foi perigosa. 12 minutos de novo, Felipe Clemente. E vem os caras aí, Felipe arrancou, invadiu a área, bateu cruzado, Diogo Silva, mais uma intervenção do camisa 12 da Macaca. Esse Felipe Clemente é perigoso demais, hein, Vladimir? Bom, é o seguinte, aí 1-0, Confiança, gol do Michael de cabeça, 20 minutos a 29, olha, o quadro é a defesa, mas teve na trave de brinde, hein? Falta para o Confiança, cuidado, Diogo Silva. Falta pro Confiança, 4 da barreira da Ponte Preta, mais 2 do Confiança para atrapalhar, são 6 na frente do goleiro Diogo Silva, mais pela ponta direita. Eu vejo o Dionísio posicionado, eu vejo o Valdir Júnior também, atenção, Ayrton pra bola também, bateu na trave! Que paulada, o Diogo nem se mexeu, com os olhos ele foi pra tirar a magistral. Tirou com os olhos, vale também a defesa do jogo. A bola bateu no travessão, né? Deu uma casquinha na barreira. Deu uma casquinha na barreira e bate no travessão, tirou completamente de ação o goleiro da Ponte. 40 minutos, o lance polêmico é a defesa do jogo, nem sempre do goleiro. Quem estava no lance? Será que é o Arthur? Essa bola polêmica, será que a bola entrou? Oi, Roger Williams. Olha o Brainer, olha o colombiano, levanta na boca do gol, vai sobrar, vai pintar o segundo, tira em cima, a zaga da Ponte. Olha o rebote, Dionísio bate, carimba, defensiva Ponte Pretana. Essa aí não entrou por dó. Quando ele fala, tira a zaga, o Arthur tira, CH, na sua opinião, essa tirada aí? Isso é defesa do jogo. Se o Arthur não corta aquela bola, ou se o juiz tivesse dado a bola que entrou, na minha opinião, não é?
o direcionamento do jogo seria outro. 2-0 com 40 minutos. Fica complicado demais para reverter. Então, para mim, esse lance do Arthur, tirando de cabeça, é a defesa do jogo. Vamos para o segundo tempo. As defesas do segundo tempo. 5 minutos, Elvis cobra uma falta lateral, mas mandou direto em Roger Williams. Elvis para cobrança. O maestro é na ponta esquerda. Gol da esquerda. Vai lá. Elvis, pé da direita. Levantou direto. O goleiro salva como pôde. E mete para escanteio. O Elvis não levantou pra ninguém, não. Ele meteu pro gol essa bola, Catarino. Olha, antes de passarmos para a próxima defesa, a Copa do Rei, CH, você tá interessado no Ancelotti, hein, CH? Muito, muito. Quero muito que ele seja técnico da seleção brasileira, mas vamos aguardar. 2-2, tempo normal, já estamos na segunda etapa da prorrogação. 8:30. Continua empatado Barcelona e Real Madrid. Olha, segundo tempo completamente diferente, já ouviu aí uma cobrança do Elvis, vamos lá, 14 minutos, outra enfiada da Ponte, Serginho dá um chutaço de fora da área, o goleiro defende, dá rebote, no rebote estava impedido, mas o chute do Serginho, se entra, era gol. Levantou a meia altura no primeiro pau, a bola foi desviada, sobrou com o Toró, ele ajeitou pra quem vem de trás, o chute forte, defendeu, o goleiro voltou, Arthur bateu pro gol, pra fora, mas tá parado o jogo, marcado impedimento, Catarina. Mas uma defesa difícil no Rafael, hein? Aí a Ponte empatou com o Elvis a 17 minutos, né? O Jean Dias cruzou, cruzamento rasteiro, Elvis dentro da área, sem marcação, apenas deu um tapa 1-1. Olha, vamos fazer o seguinte, a 34 e a 35, as duas do Dudu. Então minha técnica por Leandro e PP é direto, o lance 9 e o lance 10. Dudu penetra, chuta, o goleiro defende, na sequência, Dudu de novo penetra, driblou o goleiro, mas quando ele foi dar o toque, o goleiro se recupera e joga para escanteio. Mais ou menos assim eu expliquei, mas é com você, Roger Williams. Dudu vai pra grande área, se infiltrou, bateu pro gol, Rafael pega o goleiro, depois a sequência vai pra encaixar firme. Olha o Dudu, fator surpresa, quase a macaca na rede, virando o jogo, Catarino. Dudu chega muito, agora toca essa bola pelo ponto esquerda, Everton Brito entrou bem, tabelou, tocou, Dudu vai pintar o gol da virada, tirou do goleiro, bateu, defende, Rafael Mariano mesmo caído, seria um golaço de Dudu, esse cara joga demais, quando ele entra ele dá uma fumaça toda a Ponte, quase faz o gol da virada, Catarino. E teve uma na trave também, a Ponte uma na trave, o Elvis, ele fez o lançamento pro 25, isso a 37 minutos, só que o zagueiro cortou. O zagueiro cortou e colocou contra o Patrimônio. A bola bateu na trave e saiu lá pra lateral. Aí a Ponte fez o gol da virada, o gol do Elvis aos 44. Um chute de fora da área, limpou na meia-lua, chutou no cantinho. A 50 minutos, falta para o Confiança. Falta perigosa. Nos acréscimos, Ponte vencendo. E aí, cobrança de falta, vamos lá. Roger Williams, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A falta perigosa pros caras, levantada a bola, batida direto pro gol, defendeu Diogo Silva, defesaça, um milagre, bota pra escanteio, salva a Ponte, que defesa maiúscula, Catarino. E é no ângulo, né? Diogo Silva, hein? Dia do goleiro, CH, dia do goleiro, hein? Mas me parece que a defesa, você continua com a do Arthur, CH? Mas essa do Diogo Silva também foi fantástica e importante. Vou ficar com as duas, posso? Pode. Posso ou não? Como é dia do goleiro? Então, primeiro tempo, o corte do Arthur em cima da linha. Mas a bola entrou, mas o juiz não viu. Não interessa. Segue o jogo. E no segundo tempo, uma defesaça, como disse o Roger Williams, do Diogo Silva, para mim, os dois principais momentos do jogo. Então, primeiro lance 5, hein? Arthur salvando, tudo bem, a bola entrou, mas se não fosse o Arthur bater na rede, o juiz não dava gol, sem dúvida. E nos acréscimos, salva Diogo Silva, lance 12, lance 5, lance 12, as defesas do jogo. Olha o Braileiro, olha o colombiano, levanta na boca do gol, vai sobrar, vai pintar o segundo, tira em cima, a zaga da Ponte, olha o rebote, Dionísio bate, carimba, defensiva, Ponte Pretana, essa aí não entrou por dó, sorte da Ponte, quase o Confiança, falta perigosa pros caras, levantada a bola, batida direto pro gol, defendeu Diogo Silva, defesa
Sensação! Milagre! Bota pra escanteio, salva a Ponte, que defesa maiúscula, Catarina! Jogadores andando em campo, sorte que os caras não tiveram qualidade, senão enfiava 3 no primeiro tempo. Quem que é? É o Caio Queiroz. Um abraço, viu, Caio? Muito obrigado, hein? Não falei, Edu, é dose pra mamute, que coisa impressionante, macaca safada, é o casal Paulo e Rita Maluca, lá de Jacumã, Conde, na Paraíba. Um abraço, obrigado, casal. Deixa eu ver aqui, boa tarde, como pode treinar 50 dias, ter uma semana de intervalo entre jogos, tal, continua esse catado em campo, como pode não ter um centroavante de ofício? Mas Gustavo 25 tá na fita, viu? É o Marcos Fiapo, o grande Marcos Fiapo. Deixa eu ver o que mais aqui. O segundo tempo da Macaca. Edu, somos gigantes, vamos Negabeia. Se for difícil, não é Ponte Preta, é verdade. Se não for assim, não é Ponte Preta, né? Já diz Geraldo Trinca, corneteiro da Princesa do Oeste. Se não for assim, não é Ponte Preta, não tem jeito, né? E vamos, macaca safada! Abraço, Edu. Muito obrigado ao Victor Patiri, lá de Salvador. Pois não, CH, informações internacionais, né? É gol do Barcelona no segundo tempo da prorrogação. Koundé, mas não está confirmado. 3-2. Tinha aqui um lance do Mbappé na sequência. Sofreu a interceptação, o árbitro marca pênalti, mas o lance estava anulado por impedimento. Barcelona 3, 2 Real Madrid. Tá faltando um minutinho para terminar a prorrogação da Copa do Rei. Olha, lá no bar do Bruno, muito obrigado aí, o Gaudêncio Sepúlveda. Eu só não entendi aonde que é o bar. Valença do Piauí, né? Bom, eu não sei, mas me desculpa, um abraço, viu, Valença? Muito obrigado, pessoal aí do bar do Bruno. Muito obrigado mesmo, viu? Boa noite, Edu. Estou aqui em Cabo Verde, Minas Gerais, ouvindo vocês. Abraços, vai Macaquinha. É o Goulart, Ponte Preta. Alô, Goulart, José Goulart. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Vamos lá, na sequência tem aí, quem tem? Aí tem o Gabarito, hein? CH vai analisar a equipe da Macaca, lembrando que o São Paulo tá 1-1, né? Segundo tempo de Ceará 1, São Paulo 1. Segundo tempo, Mirassol 1, Atlético Mineiro 0. Ó, o Mirassol aí, gente. Encerrado, Inter 3, Juventude 1. Encerrado na Série B, Coritiba 2, Operário 0. E na Série C, encerrado, Londrina 1, Maringá também 1. Tá 0-0, CSA e Náutico, 0-0, Retrô e Figueirense. Guarani joga na segunda-feira, 19h30 em Caxias. Leandro Borges vai narrar aqui. A gente volta para o Gabarito 19h42. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento poupança premiada sicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Gabarito do jogo. Muito bem, Confiança 1, ponto de virada 2 gols do Elvis no segundo tempo. O primeiro tempo foi uma coisa, o segundo tempo foi outra. CH, no geral, qual foi o conceito do jogo? Conceito do jogo, Edu? O conceito do jogo é regular, porque o primeiro tempo foi péssimo e o segundo tempo foi bom. Na média, o jogo foi regular. Melhora o segundo tempo. Dia do goleiro. Diogo Silva hoje, ele começou defendendo há 12 minutos, um chute do Felipe Clemente. Fez outras também e aos 50 minutos garantiu, após cobrança de falta, pimba para escanteio, Diogo Silva. Para variar, né, Edu? Um dos melhores jogadores da Ponte, ele salvou a Ponte em vários momentos, conceito bom para o goleiro da Ponte. Maguinho, lateral direito, teve hoje o colombiano Brainer Camilo, que deu muito trabalho. Maguinho saiu a 29 segundo tempo. Eu não gostei não, Edu. O primeiro tempo foi péssimo, o segundo tempo foi ruim. Eu vou dar um conceito ruim para ele, tem que melhorar muito o Maguinho. Wanderson e Simon, a dupla de zagueiros. O Simon, olha, ele perdeu um gol de cabeça a 7 segundo tempo. E quanto o Retrô também, de cabeça ele perdeu no gol de entrada majestoso para fora, mas ofensivamente como estaria Simon, hein? Wanderson e Simon, CH. Antes terminou, encerrada a Copa do Rei, Barcelona na prorrogação 3, Real Madrid 2, o Barcelona é campeão da Copa do Rei. E Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid. Então, Edu, agora vamos acompanhar. Daqui a pouco eu vou entrar aqui para atualizar o campeonato espanhol como está. Existe uma distância, o Barcelona lidera, eu quero ver quantos pontos e quantos jogos estão faltando para que quem está dando essa informação são tabloides e uma imprensa muito de credibilidade na Espanha e muitos tabloides ingleses. Então eu acho que o caminho realmente do Ancelotti está para dirigir a seleção brasileira. Vamos acompanhar, Edu. Respondendo a sua pergunta, Wanderson, eu vou ser sucinto, tá? Porque se eu entrar em detalhes, eu vou passar do ponto. Wanderson regular, Simon ruim. Lateral esquerdo, Arthur. Mais uma vez a Ponte não contou com o Danilo Barcelos. Continua no departamento médico, dizem que pode voltar contra o Anápolis. Ele e o Gé também, pelo menos no banco contra o Anápolis, o Gé. O Arthur, ele tomou cartão amarelo, ele fez uma falta, aí o cara bateu a falta, foi na trave no primeiro tempo, porém, o Arthur fez uma das defesas do jogo, nem sempre é do goleiro. Ele tirou de cabeça aos 40 minutos, seria 2-0. Na nossa opinião, a bola entrou, mas não tinha VAR. Ele salvou esse gol, essas e outras. Arthur, CH. Olha, o Arthur teve dois momentos muito interessantes no jogo. O segundo tempo, que o time todo melhorou, aí ele jogou realmente como ala, como ele gosta, chegando no fundo, e esse lance que nós escolhemos como uma das defesas do jogo, o lance de cabeça. Então o conceito dele, o restante ele foi mal. Então o conceito é regular. Olha, Emerson Santos e Lucas Cândido. Eu vou focar no Emerson Santos, que saiu no intervalo para entrar do Everton Brito. A Ponte perdia, então o Valentim tirou um volante e colocou um atacante. O Emerson Santos, ele perdeu uma bola a 15 minutos de jogo. Ele perde a bola e ele faz a falta. Aliás, ele perde a bola e o Dionísio roubou, chutou por cima. O Diogo Silva saiu errado, ele saiu jogando, né? E deu pro Emerson no meio, para lateral, um chute para frente. Não, que saiu jogando com o Emerson Santos, que perdeu essa bola aí. Emerson Santos, depois ele faz a falta, leva amarelo, mas foi uma falta dura, se tem VAR, poderia voltar, poder ser expulso, e na cobrança da falta sai o gol do Confiança. Bom, enfim, Emerson Santos pelo primeiro tempo e Lucas Cândido foi até 15 segundo tempo, CH. Eu teria tirado o Emerson Santos com 25 do primeiro tempo. Desastre, péssimo. E o Lucas Cândido, conceito ruim, Edu. Olha, Serginho, detalhe, foi para aquele chute dele a 14 segundo tempo, um chutaço, o goleiro pegou no cantinho, no rebote estava impedido, mas se o chute do Serginho entra,
seria o gol de empate, né? E o Elvis, que fez 2 gols, deu alguma assistência aí, um outro balanço, e não fez mais nada, CH. Vamos lá, Serginho e Elvis. Elvis, o craque do jogo. Aliás, hoje, aniversário do seu Deco, o pai do Elvis, e ele oferecendo os gols ao papai, CH. Tem razão, Edu. O Serginho, o primeiro tempo, como todos os outros, foi ruim, mas o segundo tempo ele veio jogar mais perto dos volantes aqui, armou, teve liberdade, correu pra caramba. Gostei do segundo tempo do Serginho. Então o conceito é regular pro Serginho. E o Elvis? Elvis. Já posso emendar? Emendando. O craque do jogo, Edu, ele fez toda a diferença. Ele, quando está posicionado de maneira correta, junto com o centroavante ou próximo do gol, ele faz diferença. E hoje fez de novo com 2 gols. Conceito bom. O gol mais difícil, mais trabalhado, qual foi? O primeiro ou o segundo, CH? O segundo eu achei. Eu achei o segundo, porque a bola vem da linha de fundo, aí teve o corta-luz do Everton Brito, muito inteligente, e o Elvis de primeira, bateu no canto direito baixo do goleiro do Confiança. Para mim, o primeiro gol foi mais difícil. A gente vai falar também dos que entraram, Toró e Jean Dias, que começaram aí na dupla de ataque. Hoje o Toró é o seguinte, ele teve, para não falar que não teve nada, o Toró, CH, teve um lance no comecinho do segundo tempo, que o Jean Dias cruzou. O Toró, ele encostou, era só encostar, mas a zaga cortou. Única participação do Toró que eu me lembre. E o Jean Dias, esse cara, ele participou de alguma coisa. O Jean Dias cruzou para o Elvis empatar 1-1. No primeiro gol, assistência de Jean Dias. Vamos lá, Toró e Jean Dias. Olha, Edu, o Toró muito apagado, né? Muito apagado. Hoje, como diria aquele, não luziu. Então o conceito é ruim. Agora o Jean Dias também se esforçou bastante, mas deu assistência para um dos gols da Ponte. Então leva o conceito regular. Olha, o Everton Brito, que entrou para o segundo tempo no lugar do Emerson Santos, você disse de que ele estava bem. Regular o conceito dele. Ele fez o corta-luz, né? No gol do empate do Elvis 1-1. Ele faz o corta-luz no cruzamento, né? Ok, regular. Dudu entrou aqui em segundo tempo no lugar do Lucas Campos. O Dudu, ele tentou 2 vezes, a 34 e a 35, tentou e finalizou. Uma ele finalizou, o goleiro pegou, a outra ele tentou driblar o goleiro 2 vezes, o goleiro cortou, CH. Dudu. Ô Edu, eu gostei de novo do Dudu. Achei que ele entrou bem, deu uma consistência, gosto quando ele chega à frente, participa do jogo com a bola nos pés. Acho que entrou bem, Edu. Gostei do Dudu, que pode, de repente, até ser titular no próximo jogo. Conceito regular. 15 segundo tempo. Junto com o Dudu entra Gustavo, 25. No lugar do Toró, fazendo a sua estreia. Ele perde um gol de cabeça. A Ponte empatou 1-1, mas na sequência, 3 minutos depois, um cruzamento do Dudu. Mas essa do Dudu, hein? Teve 2 chances de fazer gol do Dudu e esse cruzamento foi do Dudu na cabeça do Gustavo, 25. Quanto de altura tem esse cara, meu? É fortíssimo. Gustavo... Tem uns 2,40 metros mais ou menos. Ele cabeceou, mas raspou o travessão. Teve outra chance também. Ele não passa na porta aí, Edu. Não dá. Não passa. Não, Gustavo 25 é brincadeira. Gente, o homem é grande demais. Gustavo 25 tem cacuete, o CH? Tem, mas precisa emagrecer. Ele tá com a cintura gigantesca. Mas o pouco que ele se posiciona, ele é do ramo, Edu. O cara é do ramo. Ele deu essa cabeçada que quase ele fez o gol com olhos abertos e consciente. O goleiro ficou parado torcendo para a bola sair. A bola veio do fundo, foi o Dudu que cruzou, não foi? Foi o Dudu que cruzou. Aí ele de pé sozinho, o zagueiro ficava embaixo assim, né? Torcendo, porque não dá para subir de cabeça com aquele homem lá, daquele tamanho. E uma pena que a bola não entrou. E ele teve outras participações que da movimentação eu gostei. Conceito regular. E para registrar, o Pacheco entrou, mas jogou pouco no lugar do Maguinho, né? Sem conceito. E o Léo Oliveira também entrou junto com o Pacheco, 29 segundo tempo, no lugar do Jean Dias. Foi o Léo Oliveira que teve a ideia, não sei se foi sem querer, foi ele que deu passe pro Elvis fazer o segundo gol. Mas ele de lá da ponta, em vez de ele cruzar na área, ele cruzou pro Elvis lá fora da área. Aí o Elvis limpou e da meia-lua chutou fazendo 2-1. Esse foi o Léo Oliveira. Não, entrou relativamente bem, um pouco mais no final do jogo, conceito regular, e em forma trepidante, né? Em grande fase, Vladimir Catarino, que Gustavo 25 tem 1,93 m de altura. 1,93 m, Catarino. E uns 4 metros de largura, né?
Será que o Catarino consegue entrevistar ou não? Porque para levar o microfone lá tem que falar pro Giba colocar Eu não arriscaria. É melhor não brincar. O homem é grande demais, gente. É brincadeira. Bom, vamos lá. Alberto Valentim, que assumiu o pior primeiro tempo desde que cheguei. E aí, pelo segundo tempo, como você diz bem, o jogo é jogado, você não acredita em... Como é que é? No futebol... Não acredito em justiça. É justiça, Futebol é bola na rede. Não tem essa... No futebol, é diferente do basquete, do voleibol, de outros esportes coletivos. No futebol, o imponderável entra em campo e, às vezes, o melhor que joga melhor perde. Não é? Mas no caso de hoje, eu acho que a vitória foi corretíssima para um time que transformou o segundo tempo. Depois de ter jogado muito mal no primeiro, melhorou demais no segundo tempo. E por ter enxergado, ele levou, planejou e botou um time no primeiro tempo. Ele teve o discernimento no intervalo do jogo, eu acho que ele poderia ter mexido mais no intervalo, mas ele ganhou o jogo. Tirou o pedido, como diria aquele. Então não dá para ficar discutindo e nem achando pelo em ovo. A grande verdade é que ele enxergou o que tinha que fazer, ele reposicionou o Elvis e o Serginho, e esse foi o caminho da vitória da Ponte, com absoluta correção, não dá para discutir. Mas não sei o que no primeiro tempo, não interessa. A bola não entrou, botou a bola para dentro do gol? Fez o gol? Não fez, então perdeu o jogo. Ponto final. Alberto Valentim, conceito ruim no primeiro tempo e bom no segundo. Média, regular. E é contra o Anápolis, sábado à noite. Será que ele vai entrar com a mesma equipe? Não tenho a mínima ideia. O Edu, informação. Bom, a gente Como gosta do Campeonato Espanhol. Você acha que lá na Espanha o cara tá falando que a Ponte ganhou na Série C? Não, mas aqui a nossa obrigação é informar. Informação é informação. Você sabia que o time do Ronaldo Fenômeno caiu para La Liga 2? Não diga. Foi o último colocado, Valladolid. Mas vende o Cruzeiro, mas não vende esse time aí, né? 16, não é que ninguém quer comprar. Ninguém compra. E com 33 jogos, todo mundo com 33, faltam 5 rodadas. E o Barcelona é líder, 76, e o Real Madrid tem 72, e o Atlético de Madrid tem 66. A diferença é de 4, só que faltam 5 jogos. 4 pontos, está o Barcelona na liderança do Real Madrid, e tem 15 em disputa. Eu acho que nós estamos em início de maio. Se ele não cair amanhã, eu estou falando do Ancelotti, pelo menos mais 2 ou 3 partidas ele dura. Resta saber se o presidente da CBF vai aguardar. Um abraço, CH. Bom final de semana, viu? Já? Não sei o que é. O juizão. O juizão, porque agora não tem VAR. Não. Tem que analisar. A Ponte venceu 2-1, 2 gols do Elvis. No segundo tempo, a Ponte virou. Vinícius Gomes do Amaral. Qual é o conceito dele, CH? Edu, ele estava indo bem pra caramba, mas esse gol aí... Bom, mas ele não é lance dele, então eu não vou tirar a nota dele, não. Ele tem que acreditar no Bandeira lá. Pra sorte da Ponte, o jogo seguiu. Mas no geral eu gostei dele, o trabalho regular, Edu. Um grande abraço, boa semana, CH. Muito obrigado, um grande abraço para você, boa noite a todos e até a próxima, na segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite. Se Deus quiser. Olha, o CSA na Série C faz 1-0, vai entender, CSA 1, Náutico 0. Olha, o Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, já não estreou bem e o Náutico perdendo de novo. E o Retrô, jogando na Arena Pernambuco, toma um gol do Figueirense. Figueirense tem 1 a menos, hein? Vai entender. Retrô 0, Figueirense 1. Essa Série C é danada. Londrina e Maringá empataram 1-1. A Ponte venceu 2-1 Confiança. E na segunda-feira, 19h30, joga o Guarani lá em Caxias contra o Caxias. E o Marcelo Cordeiro, auxiliar fixo, é que vai dirigir o Guarani. São 19h58. Vamos para o nosso Em Dia com a Bola. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Olha, Brasileirão, então, no Beira-Rio, deu de virada Inter 3, Juventude 1, Batalha 1-0 Juventude. O Vitor Gabriel marcou 2 gols para o Internacional e o Borré marcou o terceiro, Inter 3, Juventude 1. Lá em Mirassol, segundo tempo de Mirassol 1, Atlético Mineiro 0, gol do Edson Carioca. Esse passou aqui, jogou no Guarani. No Castelão, Ceará e São Paulo, o Pedro Henrique 1-0 Ceará. Mas o Rian Francisco empatou para o São Paulo. O PP, esse Rian Francisco e tal, o PP aquele da Copa São Paulo. Marcou 2 gols de pênalti de cavadinha. Menino da base, né? Rian Francisco. 1-1 Ceará e São Paulo. Estamos no segundo tempo. Já, Rogério Assis, hein? Em rede nacional, transmitindo Ceará e São Paulo. 20 horas tem Sport e Fortaleza. 21 horas no Engenhão tem Botafogo e Fluminense. Olha, amanhã tem a sequência 16 horas Flamengo e Corinthians, grande clássico, 18h30 Palmeiras vem de 7 vitórias contra o Bahia, cuidado Rogério Ceni, 18h30 no Parque Sabiá, em Uberlândia, Cruzeiro e Vasco, 18h30 Barradão, Vitória e Grêmio, 20h30 na Vila, Santos e Grêmio. Esse é o Brasileirão que está na sua 6ª rodada. Olha, e por enquanto, em termos de classificação, o Palmeiras é líder com 13, Flamengo em segundo com 11, Fluminense em terceiro com 10, Red Bull Bragantino quarto com 10, em quarto Internacional com 9. O Mirassol é o 6º colocado, por enquanto com a vitória parcial, 9 pontos. O Ceará é o 7º com 8, em oitavo São Paulo com 8. Olha, Corinthians é o 10º com 7, deixa eu ver o que mais aqui. O Atlético Mineiro tá na zona de rebaixamento, hein? Ô, seu Cuca! Olha, o Vitória é o primeiro fora com 5, os 4 últimos, Atlético Mineiro com 4, Santos com 4, Grêmio 4, Sport 3. Agora o Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians, acertou ontem. Vamos aqui para a Série B. Na Série B, o que acontece é o seguinte: na quinta-feira, Novo Horizontino 2, Atlético Paranaense 1. Sabe quem fez os 2 do Novo Horizontino? Pablo Diego, ex-Ponte. Ontem, Criciúma 1, Remo também 1. Sabe quem que é o técnico do Remo? Daniel Paulista, ex-Guarani. O Morelli 1-0 Criciúma e o Reinaldo, zagueiro revelado na Ponte, estava naquela final 2017 do Paulista, Ponte Corinthians. 3-0 Corinthians aqui e 1-1 foi na Neoquímica. Corinthians campeão. O Reinaldo jogou contra o Palmeiras, inclusive. Antes que a Ponte eliminou o Palmeiras, Reinaldo jogou. Bom, é o seguinte, público 8.332 de Criciúma. O que me chama a atenção é o público do Novo Horizontino na quinta-feira. Humberto Lousa é o treinador do Horizontino. Sabe qual foi o público lá em Novo Horizonte? 817. O pessoal desanimou. O Novo Horizontino quase subiu, deu uma desanimada. Ainda ontem tivemos Oba, Vila Nova 1, Chapecoense 0, gol do uruguaio Labandeira. É isso aí. Olha, hoje tivemos Coritiba 2, Operário 0, gols do Gustavo Coutinho e do Josué. Estão jogando Paysandu, deixa eu ver, não, é Avaí, é Série B, né? Estão jogando Avaí e América Mineiro 0-0. Teremos ainda Paysandu e CRB, o Atlético, amanhã, jogos de amanhã, Atlético e Volta Redonda, Amazonas e Atlético Goianiense, Cuiabá e Ferroviária, Botafogo, Ribeirão Preto e Goiás, joga em Ribeirão às 19h30. Tem gol aqui, tem gol do Atlético Mineiro, só porque eu falei, cuidado, Cuca. Lá em Mirassol empata o Atlético Mineiro, 1-1, estamos no segundo tempo. Vamos para a Série C.
Tivemos então Confiança 1, Ponte 2, o Michael de cabeça, 21 minutos do primeiro tempo, 1-0 Confiança. Elvis empata 17, segundo tempo 1-1. Aos 44, Elvis, o gol da vitória, o gol da virada. Londrina e Maringá foi 1-1. O Matheus Moraes, 1-0 Maringá, logo a 1 minuto de jogo. Depois o Iago Teles, começo do segundo tempo, empatou para o Londrina. Estão jogando, deixa eu ver aqui, em andamento, vamos lá, em andamento, Retrô 0, Figueirense 1 e CSA 1, Náutico 0. Amanhã, 16h30, Itabaiana e São Bernardo, 16h30, Ituano e Tombense, 19 horas Brusque e Ipiranga, 19 horas Botafogo da Paraíba e ABC. Na segunda-feira, 19h30, no Centenário, lá em Caxias, Caxias e Guarani. Quem narra é Leandro Boles, o Marcelo Cordeiro, auxiliar fixo, dirige o Guarani, e o Júnior Rocha é o novo técnico do Caxias. Júnior Rocha, que trabalhou aqui no Guarani também como técnico. E 19h30, segunda-feira, Anápolis e Floresta. Em termos de classificação, na Série C, a Ponte ganhou, Londrina e Maringá empataram, tá tudo com 7. Mas levando em consideração número de vitórias, que dá 2 para cada um, saldo e gols pró, a ordem é essa. Em primeiro, Londrina com 7, 4 de saldo. Em segundo, Maringá com 7 também. Tem saldo de 2, igual a Ponte, mas marcou 5 gols. Em terceiro, a Ponte com 7 também. Saldo de 2, mas saldo 2. Empatou com o Maringá, mas a Ponte marcou 4 gols contra 5 do Maringá, por isso que a Ponte é terceira. O CSA, que vai ganhando o Náutico, é o quarto colocado com 5 pontos. E assim vai. Olha, o Guarani é penúltimo, né? E o Floresta, último. Ambos não pontuaram ainda na Série C. Olha, na Série A4, antes, porém, a Série D de dados paulistas, hein? São 8 grupos de 8 equipes cada. São 64 equipes na D de dado. Os paulistas, hoje, o Água Santa jogando no Rio ganhou. Nova Iguaçu 1, Água Santa 2. No Canindé, a Portuguesa ganhou. Portuguesa 2, Maricá do Rio 1. A Portuguesa voltou a jogar no Canindé, ia reformar e tal, tava jogando no Pacaembu, mas ficou muito caro o Pacaembu. A Lusa, por enquanto vai iniciar a reforma lá, a nova SAF voltou a jogar no Canindé. Amanhã teremos Inter de Limeira e Uberlândia em Limeira, 17 horas. E às 19 horas em Campo Grande, na Toca do Morango, Operário do Mato Grosso do Sul e o Monte Azul. E para encerrar, na Série A4, hoje foi a final lá em Santa Bárbara, Barbarense 1, Paulista 0, gol do Messias Eduardo, público 5.700. União Agrícola Barbarense ganhou Jundiaí por 1-0, no agregado 2-0, então União Agrícola Barbarense campeão, Paulista vice, mas ambos subiram para a Série A3, e aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Rádio Bandeirantes. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
amigos, final do apito final hoje, Brasileiro da Série C, Macaca vence lá em Aracaju, o Confiança por 2-1 no Batistão, 2 gols do Elvis, marcado no segundo tempo. O Roger Williams narrou, o CH comentou e Catarino nas reportagens, hein? E olha, é o seguinte, a gente vai em rede nacional, por enquanto está 1-1, o jogo do Mirassol contra o Atlético, o Rony, ex-Palmeiras empatou para o Atlético Mineiro, 1-1. E a gente volta segunda-feira, tem o Nossa Área com o CH aqui na Rádio Bandeirantes, das 11h30 ao meio-dia. Depois, ao meio-dia, 1 na TV Bandeirantes, os donos da bola, comando do Batista. 17 horas na segunda-feira, Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, até às 19 horas. E depois começa a nossa jornada com Caxias e Guarani, transmissão de Leandro Borges. Você que acompanha no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho. Você em FM 85,7, muito obrigado em face estendida. Obrigado à nossa técnica, Gil Kleber, Pedro Piscinato, Danilo Capucci e Leandro Lopes. Valeu, Leandrinho, um abraço. Valeu, Pepe, sensacional como sempre. Valeu, Danilo, um abraço pra você, muito obrigado. Seguimos em rede, Rogério Assis, por enquanto, é o jogo do São Paulo, na realidade, né? Ceará e São Paulo, 1-1. Seguimos em rede com o jogo do Tricolor, hein, seu Edu? Um abraço, gente, muito obrigado. E eu volto, tem pênalti, hein? Tem pênalti pro Atlético Mineiro lá em Mirassol. O Galo pode virar, o VAR vai revisar, mas tudo isso a rede conta pra você. Gente, um grande abraço, muito obrigado. Na bola, Rogério Assis. Rogério Assis. Dominou, a torcida vaiou porque ele cenou demais, virou